é fazer o acolhimento dessas questões. Né? Então, o psicólogo, muitas vezes, ele ainda está associado a fazer o acolhimento dessas questões pessoais, vulneráveis e tudo mais, né? Então, muitas vezes os atletas, eles têm muito receio de ser visto ao lado do psicólogo, por achar que à medida que ele está conversando com o psicólogo, as pessoas vão Ele está entender sendo que ele está fragilizado, ele está vulnerável, perdendo, né? fragilizado, exato. Ele E não que, tem de peito para repente, encarar o que vem pela frente. exatamente, né? Então ele fica muito preocupado com isso. Então a gente vem nesse trabalho de quebrar esse paradigma, porque o psicólogo não vai trabalhar apenas as questões de fragilidade, mas a gente também vai fazer um processo de prevenção, de fortalecimento do que já é bom. Né? Então, tem muito atleta que vem buscar o acompanhamento individual ali ao longo, né, do trabalho, do nosso trabalho no clube, justamente para olhar para os comportamentos e para as atitudes que estão sendo positivas no sucesso profissional dele. Né? Então, ao longo desse trabalho, desse tempo, a gente também tem tentado fazer com que os atletas entendam que o nosso papel não é cuidar só dessas vulnerabilidades, mas também fortalecer características que já são muito boas e ajudá-lo a pensar no que pode conduzi-lo ao É muito mais sucesso. ganho, né, Gisele? Você pode trazer muito mais Exatamente. ganho. Essa conta que tem que ser esclarecida, né? Eu estou trazendo ganho para você. Mesmo a correção de Exatamente. algum distúrbio, um desvio aí de conduta, eu estou trazendo ganho com isso. Gisele Silva, psicóloga da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, você explicando, eu tomei um susto aqui, eu confesso que eu não sabia. Clube formador é obrigado a ter psicólogo na base, né? Como é que Sim, o clube que tem psicólogo na base não tem no time de cima, no profissional? pois é. Exatamente, Isso né? é uma Quando o clube ele dualidade, isso é um absurdo. quando ele opta por tirar o certificado de clube formador, ele tem algumas regras, né, algumas exigências, e dentro dessas exigências é ter algumas áreas de suporte para os Ô atletas que Gisele, me estão em perdoa formação. interrompê-lo. Esse que é o grande problema. Isso é feito por obrigação, não por convicção. Uhum, sim, Acho que esse é um ponto crucial dessa nossa conversa. sim, eu imagino que para muitos clubes sim. Né? Então, assim, por exemplo, é necessário ter o psicólogo, o assistente social, né? E também outros departamentos, né? Então, assim, dentro desse trabalho dos clubes de formação, acaba sendo um pouco mais comum. Então, a gente vai observar que tem o trabalho de formação, então o psicólogo vai acompanhar não só, né, o atleta em si, mas muitas vezes acompanha a família, faz um trabalho ali junto com o assistente social e o pedagogo com relação às questões de adaptação escolares, enfim. Então, são outras temáticas um pouco diferentes do que a gente vai trabalhar na equipe adulta. Ô Gisele, eu acho que o futebol é a única profissão que o atleta ele dorme duro e acorda milionário, né? É verdade, sim. E aí você está num clube que acho que nos últimos 5 anos foi o que mais ocorreu isso, de garotos Sim, dormirem duros e acordarem milionários. E você agora sim. frequentemente está vivendo com duas situações que você deve ter acompanhado de perto, o Hendrick e agora Uhum, o Messinho, né, o uhum. Esteban. Como é Estevam, que é uhum. administrar toda essa situação de extrema necessidade para uma extrema abundância? Eu, se acontecesse isso na minha vida, eu juro, talvez eu perderia o rumo também. Eu imagino um Sim, moleque de 16 anos com. E não só, tô falando sucesso financeiro, cara, porque a vida do o cara vira personagem, cara, não pode mandar na rua, loucura. Eu acho que como é que você trata e como é que se administra e mantém o cara no planeta Terra? na verdade, assim, esse trabalho ele precisa ser feito a longo prazo, né? Então, quando o atleta ele entra no clube, a gente já vai observando que ele tem A competências comissão que técnica fala, ó, esse cara aqui vai virar, você isso, me ajuda nisso. exatamente, né? Então a gente já consegue identificar, porque tem algumas coisas, algumas questões que vão se fazendo reais ali na realidade desse atleta, né? Por exemplo, ele treina numa categoria superior, né? Ele começa, dependendo da função dele no campo, ter uma performance muito acima
do que é esperado para os atletas da mesma posição, da mesma categoria. E o que não é fora de série? Como é que é conviver do lado de um fora de série e manter todos dentro de um mesmo patamar mental, de compostura, de convivência, de realidade? Olha, acaba sendo, eu acho que é algo que eles costumam, né, se acostumam, porque faz parte desse espaço, desse ambiente, né? Eu costumo dizer que os atletas do futebol, do alto rendimento em si, eles têm uma facilidade muito grande para lidar com a frustração. Muitos têm, outros não têm tantos, mas eles vivem dentro de uma realidade que toda hora eles são colocados diante de situações que não saem como eles esperavam, né? Então eles acham que eles vão ser convocados, eles não são convocados, eles acham que eles vão ser titulares e não são titulares, né? Eles acham que eles vão ser preteridos e não são preteridos, acham que vão ser vendidos e não são vendidos, e por aí vai, né? Então, é um ambiente que o tempo todo, muitas vezes... É mais difícil conviver com o sucesso ou com o fracasso dos atletas? Eu acho que sempre vai depender, Fernando, da rede de suporte que esse atleta tem e das expectativas que ele criou para si. Sabe? Então, assim, esse atleta, do processo de formação até chegar na categoria adulta, tem muitas pessoas que estão no envolto dele. Então, assim, quem é essa família? Essa família é uma família adequada? Ela continua trabalhando? Simplesmente ela abandona o trabalho e passa a viver a vida do atleta, né? Porque isso sobrecarrega as expectativas desse atleta. Sobrecarrega. Então, ao mesmo tempo, qual a maturidade que esse atleta tem, né? As pessoas trabalham para ele ter uma capacidade de autoconhecimento, de entender o ambiente que ele está, trabalha para que ele tenha uma questão de autonomia, de compreensão desse ambiente, de autorresponsabilidade, ou não. É um ambiente, um clube, uma família que trabalha para ele, não deixa ele fazer nada. Você tem que focar no futebol e deixa que eu faço tudo para você. Ô, seu Fernandinho Fernandes, um abraço pro senhor, viu? Desculpa de cortar aqui. Eu sou o Edu Pinheiro, eu trabalho aqui com o seu Batista, com o Tigrão, com o CH, com o Vladimir Catarino, com o Roger Williams. Aqui é Campinas, antiga Rádio Educadora, hoje Rádio Bandeirantes. Não temos mais o AM, infelizmente. O senhor, desculpa de cortar o senhor entrevista muito bem, muito bom de latinha, bom também na TV, Fernando Fernandes. Nossa senhora, quanto tempo, hein? Ô, Fernandinho, o senhor desculpa, então, é que hoje tem jogo aqui, viu? Tem jogo aqui, Guarani Operário, seja o que Deus quiser. E fala pra psicóloga Gisele, que o senhor tá entrevistando, sabe que dá um pulinho aqui, vai ter bastante serviço pra ela aqui, viu? Porque Ponte e Guarani estão com um pouco de depressão já há algum tempo, faz parte. Mas daqui a pouco a gente dá uma levantada, viu? Mas se a psicóloga Gisele, que trabalha também com futebol, se der uma passadinha por Campinas, eu acho que vai ter bastante serviço para ela, viu? Tá bom? Meus amigos, já vem o Concentração, olha, narrando o Roger Williams, Vladimir Catarino e Mestre Tigrão comentando, 17 horas no Brinco tem Guarani e Operário. Já eu volto, historinhas aqui de Guarani e Operário. E o Santos ontem perdeu de novo, hein? Eu vou falar pra você, viu? Esse time do Santos tá que nem um amigo meu que eu encontrei hoje. Carro, mulher e rádio. Vou falar pra você como roda na mão dele, hein? 15h38, até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado, tô ligado a
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Graças a Deus estamos aqui abrindo o microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência. Agora são 15h40. Hoje tem Guarani Operário, 17 horas, aqui na Rádio Bandeirantes, narração de Roger Williams, comentário de Mestre Tigrão, reportagens de Vladimir Catarino. Já chamo o meu repórter Catarino, já no brinco. E lembrando que tem a TV Bandeirantes, o Batista, o Gleger e o CH na transmissão TV, hein? Na TV Bandeirantes. Começa um pouco mais tarde, tá? Estamos começando agora na rádio, na TV eu não sei onde começa. Mas aqui a Bandeirantes é casa do improviso, né? Mas vai passar na TV. Vai passar na TV. Daqui a pouco o Batistão chegando, rasgando aqui. Ele desce com o carro dele na rampa aqui. Nossa, já chega em cima. Aí ele passa no camarim dele. O primeiro pente que ele vê, ele dá um tapa assim na testa, entendeu? Coloca o casaco e vai pro ar. É só vendo, é puro improviso, sensacional. Todo mundo aqui chega em cima, viu? Eu não sei, os caras são artistas, cara. Você vê o CH, o cara vem de Jundiaí, mas vem no talo, velho. Chega certinho, falta 2 minutinhos. Eles entram assim, com a marca de pau no estúdio, ajeitam o microfone de lapela e tal, tá tudo certo. Começa a transmissão, porra. E o Gleger, então? Mas vem que vem de lá de Hortolândia, vem rasgando, né? Ano político, você já viu, né? Os caras são uns artistas, vocês não acreditam o que eles fazem, né? Pra falar em artista, alô, meu anjo Gabriel Ribeiro na técnica de som. Sensacional, obrigado, viu? Gabriel, espetacular. Pedro Piscinato, aquele abraço no YouTube. Um abraço, meu querido. Já tá online, parabéns pelo seu trabalho, viu? O velho Edu já tá online, já tá no vídeo. É ao vivo, hein? 68 anos, tá aqui, cabelo branco, tá tudo em cima, o peito em cima da barriga em cima do joelho, tá tudo certo. E vamos em frente, hein? Lá no Brinco de Ouro, Gilberto Sufi, o incrível, a técnica Bandeirantes. Olha lá, ele disse que ia falar alguma coisa no cacoete, ele que mexeu. Olha lá. Sensacional! Eu vou morrer e não vou ver tudo. Sufi, você é um grande amigo, sensacional, um abraço pra você. E por falar em grande amigo, atenção, hoje tem parabéns, hein? Parabéns pra você. Oba! Aniversário de Edson Souza, meu queridíssimo amigo, aqui da TV Bandeirantes. Ele participa do Band Cidade toda noite, né? Começo de noite, falando de esportes. Tá aqui também na Rádio Bandeirantes. Acho que ele deve estar na transmissão, tá sempre na TV. Quando transmite aí de sábado. Aqui só transmite sábado à tarde a TV. Ele fez o Jogo da Ponte, O Jogo da Ponte ele fez a estreia do Nelsinho. Nelsinho foi Ponte e CRB. E aí na coletiva, ele fez uma graça, rapaz. Edson Souza falou uma palavra em japonês lá, né? Eu falei o quê? Arrancou aplausos e sorrisos, hein? Edson Souza, pra você. O pessoal te cumprimentou ontem aqui no grupo. Um grande abraço, saúde e paz. Um abraço ao amigo irmão que a gente tem aqui, né? Pra falar em amigo e irmão, será que eu conseguiria falar com alguém do Brinco de Ouro da Princesa? Sim. Será que esse sim, de novo, eu preciso desse sim de uma... Atenção, maestro, uma nota só. Sim? Sim! Os caras são demais. Eu posso falar com os dois. Atenção, Roger Williams, o meu narrador para hoje. Transmitindo o Guarani Operário. Um abraço, Roger Williams. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço, Edu. Tudo bem com você? Tudo bem com o amigo? Graças tá tudo a certo. Deus. Sabadão, hein? Que dia maravilhoso em Campinas. Um sol maravilhoso. Uma temperatura super agradável. O gramado do Brinco, como sempre, impecável.
o Brinco histórico, um estádio emblemático do Brasil, para receber essa partida válida pela 9ª rodada. Estamos abrindo a 9ª rodada, quando o quinto sinal marca nesse momento 15:04, são 3h45, a bola rola às 17 horas. Pequena movimentação de público, não dá para esperar um grande público não. Guarani tem o 8º pior público do campeonato, com média inferior a 3 mil torcedores. E essa fase ruim que atravessa o Bugrão no campeonato, muito tempo sem vencer, só uma vitória na competição, narrei pela Bandeirantes, aquele jogo contra o Botafogo. Isso não é um atrativo para que o torcedor venha para cá. Mas tem que vir apoiar e... protestar se perder sim, mas enquanto a bola rolar, enquanto houver esperança, uma vitória hoje vai ser fundamental para o Guarani, diante desse Operário. Vinha a 6 jogos, né, sem vencer, venceu o último jogo lá do Amazonas, então quer dizer, é um adversário vencível aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O palco tá pronto, Edu, se teremos uma plateia grande eu não sei, acho que não, mas a Bandeirantes estará aqui com uma grande plateia, no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube com imagens, já direto da nossa cabine. Um abraço pra você, tô deixando aqui um joia, pra que você deixe um joia pra gente também, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá certo, Eduzaço? Espetacular, meus amigos! Agora preciso de você e preciso de Vladimir e Catarino. Catarino, um abraço pra você, Catarino. Tá tudo bem, Catarino? Oi, Edu, tudo bem comigo? Tudo bem. Ó, não, rapidinho, quero lembrar uma coisa. Tá tudo bem, com você também, né? Tenho certeza, se Deus quiser. Ó, lembra comigo aqui, ó, você tava nessa. 17 de setembro do ano passado, um domingo, Guarani Tombense. Foi 3-0 pro Guarani. O Bruninho marcou 2 gols, tá lembrado? Lembrou? Sim, claro. Ele marcou um gol de voleio, tá lembrado? Sim. Foi aliás, o gol do Fantástico, né? Oi? Não foi o gol do Fantástico naquele domingo? Foi o gol do Fantástico. Isso. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Repito, 17 de setembro de 2023, Brinco de Ouro, 15h45, 3-0 Guarani no Tombense. Bruninho marcou 2 gols, o outro gol foi do Matheus Bueno, volante. Quem foi o Batista que narrou? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando terminou esse jogo aqui, o placar digital do Brinco mostrava o Guarani em primeiro lugar na classificação. Em segundo estava o Vitória. É que minutos depois começou a partida em Salvador, Vitória e Avaí. O Vitória ganhou e o Guarani então terminou em segundo lugar. G4, segundão, beleza. O público foi de 9.041. Torcida bugrina entusiasmada. Foi nesse dia. Na sequência, o Guarani jogou com o CRB lá no Repelé. Perdeu de 1-0. Segue o jogo, calma que eu vou contar. Voltou para o Brinco de Ouro no dia 30 de setembro. De virada, Guarani 2, Grêmio Novo Horizontino 1. Você tá lembrado, Catarino? 2-1 Guarani? Sim. Novo Horizontino. Inclusive Roger Williams quem narrou aquele jogo. Foi o Roger Williams? Foi, não foi, Roger? Se eu não me engano, foi. Bom, eu tô numa fase que não lembro o que eu comi hoje no café da manhã, e o Vladimir disse que eu narrei um jogo aqui. Então, mas eu acho Quer me pegar no contrapé, ô Eduzão? É porque já faz 8 meses. O Derek marcou, foi de virada, 1-0 o gol do César Martini, né, pro Novo Horizontino. O Derek, que tá no Atlético Goianiense, empatou. E o gol da vitória foi do João Vitor, tá? E o Guarani terminava na 4ª colocação. Olha, eu só não lembro que foi o Roger Williams, como eu me lembro também que ele fez posto naquele dia, que no mesmo dia teve o jogo da Ponte Preta, fora de casa, e o Roger fez posto daquele jogo Ponte Novo Horizontino. 30 de setembro, talvez tenha sido. Eu tenho impressão... Roger Williams, tá? A técnica é sensacional. Que fase vocês estão, menino? Parabéns, hein? Gabriel Ribeiro e o Pedro Piscinato aqui pelo YouTube, eles levantaram pela data. Roger Williams que narrou. Bem, agora terminando em 4º lugar. Meus amigos, de 30 de setembro, depois desse momento aqui, vitória do Tombense e vitória sobre o Grêmio Novo Horizontino, de lá pra cá, o Guarani realmente sucumbiu. Inclusive perdeu até pro ABC, que já estava super rebaixado. O Guarani não ganhou mais a Série B, não ganhou mais nada, nenhuma partida aquele ano. E aí terminou, chegou 2024, ganhou em Itu, lá do Ituano 3-0, e do Red Bull Bragantino, no último jogo de uma rodada, com a equipe reserva e tal, aquele babado, todo mundo sabe, 1-0, enfim, escapou do rebaixamento. E ganhou quem? Ganhou do Botafogo, né? Nessa Série B, 2-0,
Roger Williams parece que estava nessa também. Então, meus amigos, nos últimos 28 jogos, nos 28 jogos, nos últimos 28, o Guarani só ganhou 3 vezes. Isso é impressionante. E esse Bruninho, atenção, hein? O Bruninho, viu, Vladimir? Que marcou esse gol aí, que foi o gol do Fantástico. O Bruninho voltou para o Atlético Mineiro. E o Atlético emprestou para o Ceará. O Bruninho, pra você ter uma ideia, ele já fez 13 jogos no Ceará, mas ele é reserva. É reserva. Não marcou nenhum gol. O último gol do Bruninho foi esse aí, o gol do Fantástico. Inacreditável como são as coisas. E o Guarani teve alguns jogadores aí que foram importantes, que nem Bruno José. O Bruno José tá no Japão. Lá, sei lá, joga pouco, se é transição, eu não sei. Só fez 11 jogos no Japão, Bruno José. O último gol do Bruno José foi naquele derby, no Brinco, 1-0, né? No gol lá do placar, 1-0 Guarani, o Bugre venceu o derby. Essas e outras, né? Que fase está o velho Bugre. Mas vamos lá. Meu querido amigo Vladimir Catarino, diga para mim as informações, as principais aí do Guarani, Catarino. Guarani vem numa derrocada, né, Edu? Você disse muito bem, desde a Série B do ano passado, culminando também aí com troca de treinadores, nós já estamos aí com o técnico Júnior Rocha, chegou agora também já está balançando no cargo, afinal o time é a lanterna da competição, tem 4 pontos, não vence há 4 partidas, e na última aquela derrota acachapante para o Mirassol por 3-0, jogo onde o time esteve muito mal, principalmente na primeira etapa. Teve reunião nesta semana com o Conselho de Administração para decidir o futuro do Júnior Rocha. Chegou-se à conclusão que será dado mais um voto de confiança para o treinador, que está tendo muitos problemas para escalar o time, muitos jogadores entregues ao departamento médico, mas eu tenho aí que esta partida é crucial para a permanência ou não do Júnior Rocha no comando do Guarani. É hoje contra o Operário, somente uma vitória segura o treinador no comando do Guarani para a sequência. Lembrando que o Guarani não deixa a zona de rebaixamento nesta rodada, né? Mesmo que vença, o Guarani vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, mas não mais na lanterna. Mais uma vez vai ter mudanças no time titular do Guarani, viu, Edu? Ainda não está confirmado oficialmente, né? Não está divulgada a escalação oficialmente, mas a gente apurou que o técnico Júnior Rocha muda o esquema, sai do 3-5-2, aquele que ele utilizou na última rodada, e vai para o esquema com 3 atacantes. Vem no 4-3-3 o Guarani para a partida de logo mais. O Ryan tá fora, não vem para o jogo, né? Pelo menos não será titular. Léo Santos deve formar a dupla de zaga com o Lucas Adel. Meio campo com Anderson Leite, Matheus Bueno e Marlon. E apenas uma dúvida no ataque, se Ayrton ou Caio Dantas. Então, provável time do Guarani, que daqui a pouco pega o Operário. Terá Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson, Anderson Leite, Matheus Bueno e Marlon, João Victor, Ayrton ou Caio Dantas e Lucas Paraíso. É o Guarani, né? Desde quando o Júnior Rocha chegou, ele nunca repetiu a escalação. Mais uma vez, não a repetirá na partida de daqui a pouco. Edu? Ô, Edu. Sim, pois não, Roger? Mais um detalhe aí pra gente observar. Já teve um Guarani Operário esse ano, hein? Pela Copinha. Terceira rodada, em Tupã, Operário e Guarani. Guarani meteu o sarrafo no Operário, foi 3-0. Esse jogo aconteceu ao mesmo tempo de Atlético Gloriense e Ponte Preta. E eu estava escalado para fazer Atlético Gloriense e Ponte Preta, o comando era da Ponte. E você acompanharia todas as informações de Operário e Guarani. E você se lembra que a geração da imagem da TV Federação caiu de Atlético Gloriense e Ponte Preta. A gente fez todo o primeiro tempo. Depois do intervalo não voltava o jogo, né? Não voltava, e imediatamente o nosso comandante Batista falou: vai pro Operário e Guarani. Aí vai o narrador, escreve toda a papeleta em 30 segundos com a ajuda de Vladimir Catarino. Narramos parte do jogo Guarani e Operário, inclusive gritei gols do Guarani, inclusive de Bruninho, que era o camisa 10 do Guarani, que fez aos 23 do segundo tempo. E aí, quando restabeleceu a transmissão lá de Atlético Gloriense e Ponte Preta, voltamos para Ponte Preta. Eu brinco que foi talvez a primeira vez que nós tivemos uma transmissão com o mesmo narrador narrando gol de Guarani e de Ponte Preta nos mesmos 90 minutos. É o rádio, e só o rádio faz isso, viu, Edu? Mas que memória, hein? Que memória.
Eu tô aqui eu vou ver se no site aqui do Mariolani, o Mariolani agora já colocou também a Copa São Paulo. Mas esse é o gol de Bruninho, você falou, né? Que marcou. Gol de Bruninho, era o 10 do Guarani na Copinha, aos 23 do segundo tempo. Mas ele outro. É outro Bruninho. Ah, Puxei pelo nome, aliás, que você trouxe a informação do Bruninho. E teve um Bruninho envolvido nessa coisa toda aí, já que Guarani e Operário já se enfrentaram esse ano, porém no Sub-20 dentro da Copinha. E o Guarani se deu bem. Olha, para falar em Copa São Paulo, e aproveitando o gancho, viu, Rosa? Quero mandar um grande abraço pro André Luiz, o repórter feliz, que é narrador também. Encontrei com ele no ponto 10 hoje, falar pra você, viu? Ele tá na Web Rádio Morada do Som, Portal Esporte Multimídia, Rádio Macacada Reunida e Rádio Bugre Avante. Ô, André, é um prazer, uma alegria ter encontrado contigo, viu? Esse é Multimídia aí, o André Luiz. E tava comentando, também tá o... Quem que tá lá? É aquele professor do Senac... Maurício Camargo. Meu querido Anjo Gabriel. Maurício Camargo trabalhava aqui para falar em Copa São Paulo. Eu não sei se foi o ano de 2000, 2001. A ponte estava em Dayatuba. E o Maurício Camargo transmitiu aqui a preliminar que interessava a ponte esse resultado. América Mineiro, o Fred, o grande Fred já parou e tal, de Fluminense e tal, ele mesmo. O Fred marcou, acho que o gol mais rápido, não sei se da história. Tá? O juiz deu a partida, né? E nisso ele chutou do meio da rua. No terceiro toque chutou e marcou o gol. Mas de cara, foi coisa de segundos e coisa de cinema também. Depois, mais tarde, naquela época não tinha essa multimídia que temos hoje, né? 2000 e tal. Depois, no dia seguinte, vendo pela cobertura da TV Bandeirantes, que estava lá, e ele narrou esse gol mais rápido aí na carreira do Fred e do futebol também. Um abraço pra vocês, viu, André Luiz? Uma alegria ter encontrado contigo, viu? Oi, pois não? Por falar em gol, você viu o gol ontem do Matheus Friso, rapaz? Não. Do Coritiba, antes do meio-campo, na vitória do Coritiba sobre o Ituano, né? 4-2 por Coritiba, um dos gols mais bonitos que eu já vi na vida, gol, né? O antológico, gol do Matheus Friso. Antológico, maravilhoso, divino. E não dá nem pra dizer, a gente comentava, viemos juntos hoje de Americana pra cá, e o Vladimir comentava que a transmissão, acho que do Sport Premier, do Premier, disse que não dava nem pra comparar que era o gol que o Pelé não fez, porque não é o gol que o Pelé tentou. Era para trás da risca do meio. É na intermediária defensiva da equipe do Coritiba. O Jefferson Paulino sempre joga adiantado, mais como um líbero, né? E a equipe do Ituano perdeu a bola. O Coritiba, quando recuperou, Matheus Friso percebeu o Jefferson Paulino adiantado e arrematou um petardo, um gol lindo do Coritiba ontem na vitória sobre o Ituano. Eu tava ouvindo esse jogo pela Rádio Banda B, o Marcelo Ortiz gritou um gol, rapaz, que eu me arrepiei todo, foi emocionante. E olha que ele é atleticano, hein? Mas foi um golaço que ele narrou do Coxa Branca, que realmente encantou a todo mundo. Talvez vai ser candidato a gol Puskás, viu, Eduzaço? A gente vai... eu até pedi pro Pedro Piscinato dar uma procurada aí, mas por questões técnicas a gente não pode colocar no ar aqui. Mas agradeço da informação, viu? E o Ituano, mas que foi? Ituano ganhou da Ponte, tudo bem, Ituano ganhou do Sport. Sim, você não pode colocar no YouTube, né? Mas ele tá colocando pra mim aqui, deixa eu ver, tá? Do campo de defesa. Nossa, que golaço! Esse aí, realmente, todo mundo... É o que falam, o que Pelé não fez. Mas que gol que esse rapaz, Matheus Friso, do Coritiba, um pouquinho antes do círculo central... E foi consciente, não foi chutão, não. Consciente. Ele pegou a bola, ele tava com a bola dominada, não foi chutão. Ele olhou, viu o goleiro adiantado e bateu com muita direção. Muita direção. Tanto que você vê que ela cai lá dentro. Ela não vai rolando ou pingando. Ele chutou realmente com muita precisão. Olha lá. A zaga cortou, sobrou pra ele e ele, no campo de defesa ainda do Coritiba, um pouquinho antes da bola do círculo do central... Ele pegou sensacional, foi 4-2 para o Coritiba. E um detalhe, gente, nos últimos 12 jogos, o Ituano teve 10 derrotas. Que coisa incrível, hein? Já foi rebaixado na Série A2 para a Série A2. Alberto Valentim, treineiro do Ituano, não sei se consegue segurar essa barra. Tudo bem, Ituano ganhou da Ponte, ganhou do Sport, mas dos últimos 12 perder 10, né? Situação realmente muito difícil. Edu, aí você fez um recorte há pouco, brilhantemente. Das últimas 28 partidas, o Guarani ganhou apenas 3, né?
E aí a gente avalia os adversários. Ganhou do Ituano, que foi rebaixado naquele Campeonato Paulista. Ganhou do Red Bull Bragantino, que jogou com o time C, né? Não era nem o time B do Bragantino, era o time C, ganhou aquele jogo por 1-0 que livrou do rebaixamento. E ganhou do Botafogo, né? Que também não faz, tem ao lado do Guarani o Botafogo a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então, pelo nível dos adversários também, são vitórias do Guarani que também não são convincentes, né, Edu? E o Guarani muito mal, viu? Nossa senhora, assim, dos jogos que desse campeonato, dessa Série B, contra o Vila Nova, que foi o primeiro jogo, começou de igual para igual e tal, não sei o que tem, era o primeiro jogo e não sei o que tem. Agora, contra a Chapecoense, meu Deus do céu, o Guarani jogou com um a mais. Com 6 minutos teve um jogador da Chapecoense expulso. Quer dizer, não foi capaz de pegar e virar esse jogo aí. Tudo bem que foi um gol anulado, né? Teve o gol anulado do Gustavo França no final do jogo, que é muito discutível. Teve um pênalti marcado e desmarcado, mas, pô, não conseguiu, né? Não conseguiu reverter a situação, enfim. Um campeonato contra o Santos não teve jeito, né? Que foi a estreia do Júnior Rocha, aí não teve jeito. Mas o Guarani, ele demonstra algumas reações, alguma coisa, mas o time, olha, tá devendo muito, viu? Tá devendo rendimento, muito. né? Do rendimento é ainda pior do que o resultado, né? Quando se perde, por exemplo, e apresenta um rendimento que dá alguma esperança para o torcedor, aí traz um alento. Mas o problema do Guarani é esse, além dos resultados serem ruins, o rendimento em campo também é muito ruim, né? Olha Muito aqui, ruim. não marca 2 jogos, tem o pior ataque com apenas 4 gols, marcou apenas 1 nos últimos 4 jogos e em contrapartida levou 13 nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, há um descompasso, um desbalanço aí, né? Entre o ataque e a defesa. E o Guarani jogou 8 vezes no campeonato, em 5 jogos não marcou gol, né? Então só marcou gol em 3 dos 8 jogos que fez até aqui na competição. E por falar em gol, o Bruno Mendes, não se sabe quando que vai voltar, né, Catarino? O Bruno Mendes foi uma cirurgia mais séria, né, Edu? Ele deve voltar. A previsão era aquela previsão inicial de 6 a 8 meses, né? Então, provavelmente aí em setembro ou talvez final de agosto, começo de setembro, ele comece o trabalho de transição para voltar ao gramado, mas aí até estar 100% para ser escalado vai demorar um pouco mais, né? E o Santos, hein? Ontem, Novo Horizontino 3-1 no Santos. Mas o que é isso, rapaz? Estava 1-0, Fabrício Daniel, o Pituca empatou pro Santos, Reverson 2-1 e Rafael Donato 3-1. Olha, são duas equipes que já começam a se apresentar aí para incomodar o G4, né? Que é o Curitiba e o Novo Horizontino, que tem bons elencos, tudo. Curitiba até agora não foi feliz, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e tal. Foi eliminado nas quartas de final do Paranaense e o Guto Ferreira foi mandado embora e o James Freitas continua lá como treinador do Curitiba. Vamos ver se reage então. Então o campeonato vai ficar muito difícil. O Goiás tem 17 pontos, o Avaí vem de 5 vitórias, tem 16, o Santos é o terceiro com 15, mas pode perder posição. O Ceará, quarto colocado com 15, tem um grande elenco, o Ceará. Em quinto, o América com 15, pega a Ponte amanhã, perdeu a invencibilidade o América. Em sexto, Mirassol 14, o Curitiba agora sétimo com 14, oitavo, Novo Horizontino 14, em nono, Sport 12, em décimo, Operário com 12, 11º, Vila Nova 11, 12º, Chapecoense 10, a Ponte 13ª com 9, CRB 14º 8, em 15º, Amazonas 8, em 16º, Paysandu com 8, e os 4 últimos, Botafogo 7, Tuano 6, Brusque 6 e Guarani 4. Só que o Botafogo não vai jogar, né? Porque jogaria contra o CRB. O CRB está disputando a final da Copa Nordeste, então o Botafogo não joga. Agora me ajude aí, o Roger Williams e Catarino. Se o Guarani vencer, ele vai a 7 pontos, 2 vitórias, mas ele não sai do Z4, né? Não sai. Não sai da zona de rebaixamento, não. Sai da lanterna, mas ainda continua pelo menos por uma rodada na zona do rebaixamento. Ele vencendo, ele automaticamente ele ultrapassa o Ituano, que perdeu ontem, ultrapassa o Botafogo, que não vai jogar. Mas, claro, vai ficar com um jogo a menos. O Brusque vai jogar hoje com o Amazonas, lá em Manaus. Pode também passar aí o Brusque, né? Que tem que aguardar.
Bom, e o Operário, alguma novidade do Operário, a equipe de Ponta Grossa, o Vladimir? Voltou a vencer, né? Na última rodada, como disse o Roger também no seu destaque, eram 6 partidas sem vitória. O time que começou até bem o campeonato, né? Brigava até pela liderança nas primeiras rodadas, acabou tropeçando por 6 vezes e voltou a vencer contra o Amazonas, em casa. E agora vem para tentar manter o embalo. O técnico Rafael Guanais, que não terá 2 jogadores importantes, 2 volantes, o Jaci e o Índio, ambos estão suspensos com 3 cartões amarelos, são desfalques da equipe do Operário quando está escalado oficialmente o time do Guarani, Edu. Esse Índio é aquele que jogava na Ponte como Bruno Reis e foi pro Guarani como Índio, né? Tá escalado o Guarani? Tá na pedra. Atenção, 16 horas e 5 minutos. Senhor Maestro Gabriel Pereira, por gentileza, Ribeiro, hein? Ô, seu Ribeiro, bugre escalado. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tábua. E o Guarani vem totalmente diferente daquilo que a gente trouxe como possível, né? Porque vem com 3 zagueiros novamente. Vamos lá, goleiro é o Vladimir com 89, os 3 zagueiros, resta saber se o Léo Santos vai jogar como zagueiro ou volante, mas Léo Santos tem a 3, Pedro Henrique é a principal novidade jogando com a 15 e também o Lucas Adel 12, são jogadores aí, são zagueiros que foram escalados, não tem um lateral direito, então resta saber se um desses poderá jogar como lateral direito, porque tem o Anderson Leite com a 5, Marlon 8, Matheus Bueno 18, Bruno Oliveira 40, 7 para Lucas Paraíso e 19 João Victor. Portanto, repetindo o time do Guarani com Vladimir no gol, com 89, 3 para Léo Santos, 12 Lucas Adel, 15 Pedro Henrique, Jefferson 17, 5 Anderson Leite, 18 Matheus Bueno, 8 Marlon, 40 Bruno Oliveira, 19 João Victor, 7 Lucas Paraíso. No banco, o Júnior Rocha manda Douglas Borges com a 31, Kaique meia dúzia, Diogo Matheus 13, Camacho 14, Pedro Manuel 16, é da base, Reinaldo 20, Lucas Araújo 21, Vitinho 25, Rafael Freitas 26, Ian 29, Ayrton 30, Caio Dantas 99. Esse é o time do Guarani. E só para relacionar que o Pedro Manuel, pela primeira vez no time profissional, ele é carioca, né? Nasceu em 2005, está sendo relacionado a zagueiro pela primeira vez. Pedro Manuel vem para o banco de reservas. Edu? Bom, pelo menos tem um meia, né? Tem o Bruno Oliveira, esse Pedro Henrique. Pedro Henrique, é zagueiro. É zagueiro. Isso, primeira partida dele. Ele estava na Bulgária, é a primeira dele, viu? É, Ludogorets da Bulgária, né? Teve a base no Inter de Porto Alegre. Aí, garoto, não jogou ainda, estreia então do Pedro Henrique, então a princípio fica então Léo Santos, precisa esperar para ver, né, se é 3 zagueiros, Pedro Henrique, Léo Santos e Lucas Adel, é isso, né, 3 zagueiros. Resta saber quem vai jogar na lateral direita, né, Edu, porque não há um lateral direito aí de ofício no time, né. É o João Vitor que teria feito essa função lá em Mirassol, né, que ele tirou o Diogo Matheus. Aquele menino tirou o Diogo Matheus e colocou, o Bruno Oliveira, né? No lugar do Diogo Matheus, o Bruno foi para meia e o João Vitor foi para a lateral direita. Agora, aquele menino, para falar em lateral, o Heitor, é o nome dele, Heitor, é isso? Heitor, tá machucado, né? Lateral. Tá machucado. Tá entregue ao departamento médico, ainda não foi liberado não o Heitor. Até por isso essa dificuldade aí para ter um substituto pro Diogo Matheus. Você vê, o Diogo Matheus, ele tá no banco. Ele tá no banco, mas, pô, que faz o Diogo Matheus, hein? É melhor jogar improvisado do que com ele. Enfim, vamos ver. Tudo bem, ele coloca um meia mais 3 zagueiros. Repita o Guarani, por gentileza, meu caro Vladimir Catanino. Vamos lá. Vamos lá, Guarani de Vladimir, 89, 3 Léo Santos, com a camisa 12, Lucas Adel, 15, Pedro Henrique, 17, Jefferson, 5 para Anderson Leite, 18, Matheus Bueno, 8, Marlon, 40, Bruno Oliveira, 7, Lucas Paraíso e 19 para o João Vitor. Edu?
E também se o João Vitor fizer a lateral direita, o Guarani também ficaria assim um pouco mais agressivo, digamos assim, né? A gente espera que O próprio Marlon também, né? Pode fazer essa opção aí pela lateral, né? Mas é o João Victor que tem jogado, quando é uma improvisação para aquele setor, normalmente ela envolve o João Victor. É o que dá para desenhar. Se for o João Vitor na direita, só vai ter um jogador de frente. Ah, mas vai ter velocidade na ponta direita e tal. Mas tudo bem, você vai perder um jogador na frente. Então é o Guarani de novo com esquema muito defensivo, precisando da vitória. Ah, se for o Marlon, tudo bem. Se for o Marlon, joga na direita, você vai preservar o Bruno Oliveira armando o time. Não é o que vinha sendo o usual. Ele entrou e eu acho até deu uma certa movimentação lá em Mirassol. Mas, novamente, nós vemos um Guarani com 13 gols sofridos na competição, de novo com 3 zagueiros, né? Quer dizer, o próprio Júnior, me parece, não tem confiança no setor defensivo e congestiona tudo lá atrás. Novamente com 3 zagueiros para jogar para a vitória contra o Operário. Esse Operário que, diga-se de passagem, Edu, só fez 5 gols no campeonato. Quer dizer, se o Guarani tem o pior ataque com 4, os caras só fizeram 5. E tomaram 5 também. Quer dizer, eles fazem pouco, levam pouco. Jogos modorrentos, jogos mornos, que faz aí o Operário. Quer dizer, só 5 gols tomados, 5 sofridos em 8 rodadas, é pouco também. Quer dizer, talvez um excesso de zelo. Vamos ver. E quando a bola rolar, ou quando o time já se posicionar para o apito inicial do árbitro goiano, nós já vamos saber quem vai ficar na direita aqui. Já vai ter, a noção exata vai ser assim, o resto é tudo chute. Mas convenhamos, é professor Pardal também, né? Porque tem Ayrton, tem o Caio Dantas no banco de reserva, jogadores que são atacantes de origem, né? Não sei, a não ser que no treino ele tenha testado essa formação e tenha dado muito certo, mas é meio que professor Pardal também, o nosso Júnior Rocha. Né? Isso chama-se desespero, né? Exato. Inventar com jogadores da posição à disposição, mas eu me apego no sistema com 3 zagueiros, cara. Isso realmente, a gente já ficou enraivecido com a postura que o Guarani jogou lá em Mirassol no primeiro tempo. Só espero que aqui ele não faça do brinco de ouro o Germano Kruger, né? Que seja o Operário, o time a tomar a iniciativa e seja assim o Guarani mesmo com 3 zagueiros. Mas de volante tem o Matheus Bueno, o que mais? Só, né? E o Anderson. Anderson Leite. Anderson, então são 3 zagueiros. São 3 zagueiros, 2 volantes. Ninguém de origem na lateral direita, e aí a gente fica na dúvida se cai o Marlon por lá, se cai o João Vitor, ou se um dos zagueiros vai fazer essa lateral direita, mas sem cacuete de atacante, de atacar, de chegar na linha de fundo e cruzar, quer dizer... ele dá um nó, inclusive, ele tem que dar um nó em cima do Rafael Banais, não em nós, né? Pô? E se nós que acompanhamos o dia a dia, que conhecemos o time do Guarani, já ficamos confusos com essa escalação, mostra que talvez não esteja totalmente pleno do que faz o técnico Júnior Rocha. Olha aí, Edu, tá na tela aí, Edu? Eu tentando colocar aqui o meu campinho, que é o meu esquema de transmissão. Não tô. Ô, Pedro, coloca pra mim aqui a imagem do... Será que eu tô aí no YouTube? Não tá lá, não tá. Não? Vai colocar o Pedro aqui. Tá bom. Eu tô olhando já vai te posicionar aqui. Atenção, Brasil. Que Ray-Ban, hein? Sensacional. Olha aqui, ó. A prancheta, deixa eu ver. Aqui. É assim que eu disponho os jogadores na minha pecinha aqui, na minha lozinha, para poder narrar os jogos na Bandeirantes. Você vê que na lateral direita eu não coloquei ninguém. Eu não sei quem colocar, quer dizer, eu vou pro jogo sem saber quem vai pra lateral direita. Espero que ele saiba, né? Que o técnico saiba quem vai fazer a lateral direita assim que a bola rolar. Por falar nisso, o Guarani em campo inteiro agora nesse momento para fazer o processo de aquecimento, enquanto que o do time do Operário é apenas os goleiros. Edu, muito sol em Campinas. Bom, o Operário já está escalado, não, né? Sim, já está na pedra. Opa, atenção, Gabriel Ribeiro, maestro, o Operário. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina. Em meio a campos onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas. Bonitinho, né? O hino do Operário. Bonitinho, sim. Rafael Santos é o goleiro capitão do time 1. 2 para o paraguaio Santiago Campos. 3 Alan Godoy, 4 William Machado, meia dúzia Pará. 30 para o Joseph, 70 Pedro Lucas, 8 Vinícius Diniz. 7 para o Rodrigo Rodrigues, 77 Maxwell e 99 Daniel Lima. Repeteco do time comandado pelo Rafael Guanais, tem Rafael Santos é o goleiro 1, 2 Santiago Campos, 3 Alan Godoy, 4 William Machado, meia dúzia Pará, 30 Joseph, 70 Pedro Lucas, 8 Vinícius Diniz, 7 Rodrigo Rodrigues, 77 Maxwell, 99 Daniel Lima.
Como suplentes no banco, 91, Gabriel Mesquita, 9 para o Felipe Garcia, 10, Cássio Gabriel, 13, Lucas Hipólito, 17, Eric Bessa, 18, Guilherme Azevedo, 20, Marco Antônio, 21, Alemão, 31, Ronald, 88, Neto Paraíba e 90 para o atacante Ronaldo. Edu. Bom, o goleiro Rafael Santos jogou no Guarani e o Maxwell, o atacante, passou pelo Guarani e não chegou a marcar nenhum gol. Também não me lembro agora quantos jogos ele fez. Daqui a pouco eu vejo. No banco, Gabriel Mesquita, goleiro, jogou no Guarani. Tem esse Ronaldo, foi vice-campeão paulista pelo Guarani. Em 2012 veio da Portuguesa, a exemplo aí do Paraíso, né? Mas tem o Índio que você falou, mas tá suspenso, tá machucado, é isso, né? O Índio. Suspenso, Edu. Jogou primeiro na Ponte como Bruno Reis, no Guarani ficou Índio. Você quer ver? Eu tô com o elenco aqui do Operário. Tem... Não, o Pará, que tá escalado, inclusive, né? É lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Esse Pará não me é estranho. O Pedro tá me ajudando aqui. Deixa eu ver aqui. Pará. Tá com 20, deixa eu ver. Pelo rostinho dele aqui. Será que é aquele que tem 28 anos? Jogou sim, em 2018. Parabéns, Pedro. Jogou aqui no Guarani. Você tá bem, Pedrão? Olha, então, que passaram por Campinas. Hoje estão no elenco do Operário. O goleiro Rafael Santos, que é o titular. Gabriel Mesquita tá no banco. Tá de goleiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o... Cássio Gabriel. O Pará. O Cássio Gabriel, que estava na Ponte. Tem o Dudu. Tem a Dudu Sheik, estava na Ponte. Ó. Tá lá, mas não tá nem no banco. Não tá no banco. Não tá no banco. O Índio, eu já falei. Não, tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Eric, Gil... O Ronaldo, né? O atacante que está no banco. O Maxwell, que é titular hoje, tá? Passou pelo Guarani. Deixa eu ver aqui. O Maxwell, tá fácil aqui. Quantos jogos ele fez no Guarani? Tá aqui. Ele fez 32 jogos no Guarani. 32, não marcou nenhum gol. No Operário, ele fez 24 e marcou 5. Também não sei se tem gols dele aqui. Ele marcou sim na Série B. Mas somando tudo, 5 gols em 24 jogos, o Maxwell. É isso aí. E quem que apita aí, Catarino? Opa, o árbitro é goiano, Jefferson Moraes, mas não é aquele cantor goiano, é árbitro mesmo. Jefferson Ferreira de Moraes apita, ele vai ser auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha e pelo Thiago Gomes da Silva, ambos também goianos. No VAR estará o carioca Rodrigo Nunes de Sá. Vamos dar uma faturada. Daqui a pouco a gente volta às 16 horas e 16 minutos. Às 17 a bola rola para Operário e Guarani, tá bom? Com Roger Williams, Vladimir Catarino e Mestre Tigrão já chegando na área e comentando também. Guarani bastante modificado. Tem aí de ofício, são 2 atacantes, 2 meias, 3 zagueiros, 2 volantes. E na lateral direita precisamos o serviço de inteligência, tá verificando ainda quem será o lateral direito. Voltamos já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro
seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Concentração. Muito bem, concentração pela Bandeirantes Campinas, 17 horas, Guarani e Operário Bogrão já está escalado. Abraço ao Laércio de Praia Grande. Edu, nos confrontos entre Guarani e Operário são 8 jogos, Guarani venceu 6, perdeu 2. Ótimo jogo para o Bugre, vencer 1-0, estou chegando no brinco. Muito obrigado, viu? Tava na praia, tava em Praia Grande, que chique. Ô, Laércio da Praia Grande, então bom jogo para você, viu? Oi, Edu. Muito obrigado pela informação. Oi, Roger, sim. Laércio foi brilhante, eu consultei aqui o Mário Lani, isso mesmo, 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, jamais empataram, é jogo onde um ganha e o outro perde, Guarani e Operário. E para sorte do Guarani no retrospecto, de 8 jogos, 6 vitórias, só 2 derrotas. No brinco são 3 vitórias e 1 derrota. Os 2 últimos duelos foram em 2022 pela Série B, com 1 vitória para cada um. E detalhe, o Guarani ganhou lá no Germano Kruger e o Operário ganhou aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E ganhou bem aqui, foi 3-0, viu? Olha, Operário e Guarani começou a história do Thiago Carpini. Estávamos em 2019, era a 17ª rodada do primeiro turno. O Guarani foi em Ponta Grossa, perdeu de 1-0. E aí foi demitido o Roberto Fonseca. Guarani era a lanterna. Último colocado e perde 1-0. Foi nesse dia que o Figueirense deu WO. Vocês estão lembrando disso? O Figueirense não entrou em campo lá na Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá. Problemas terríveis financeiros. E perdeu por WO. Vocês estão lembrados disso? Foi nesse dia. E aí foi demitido o Roberto Fonseca, o superintendente Fumagalli. Poucos se lembram que o ídolo Fumagalli terminou a carreira, passou um tempinho, trabalhou como superintendente do Guarani. E ele trabalhava com o Roberto Fonseca. E o Fumagalli foi demitido também. O executivo Marcos Vinícius Beck Lima demitido e o coordenador técnico Gabriel Remédio. Todo mundo embora. E aí o Carpini estava na comissão técnica e foi lhe dado uma chance. Na partida seguinte, lá em BH, agora ele perdeu de 3-2 do América. O último colocado continuava. Só que na sequência, em 8 jogos, o Guarani teve 6 vitórias. O Carpini ficou interino até o final da Série B. Em 21 jogos como interino, teve 9 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Inclusive o jogo da volta aqui, segundo turno, no Brinco. 1-0, o Guarani venceu o Operário, gol do Diego Cardoso, foi de pênalti. E a torcida gritava o nome do técnico Carpini, hein? Tá aqui, o técnico Carpini pegou o lugar do Roberto Fonseca, tirou o Guarani da última colocação e esse campeonato, o Guarani terminaria, deixa eu ver aqui, terminou em 13º lugar, com 44 pontos. Bem, aí o Carpini foi efetivado, terminou a temporada 2019, ia começar o Paulistão 2020, estava lá, triste só em 2020, então, o coronavírus e tal, pandemia, e logo na primeira rodada o Guarani venceu de 4-0 a Inter e Limeira, primeiro jogo do 2020 do Carpini, já efetivado. Aí teve início da pandemia, março de 2020, aquele derby no Brinco, a prefeitura não permitiu que fosse público e o Guarani ganhou de virada 3-2. Tava 2-0 para a Ponte. O Guarani virou no segundo tempo 3-2. E ficou a torcida bugrina lá fora. Nesse dia aqui, Campinas só tinha uma pessoa com o vírus da Covid. Uma. 16 de março de 2020, mas a prefeitura não permitiu o público que entrasse. Muito bem, o campeonato parou 4 meses, tudo parou, a gente em casa, fazendo faxina e tal, depois o campeonato recomeçou. O Guarani estava no grupo D, estava praticamente classificado, o Corinthians estava atrás e o Bragantino estava na frente. Aí o que aconteceu? O Guarani perdeu do Botafogo, o jogo foi em São Bernardo do Campo, tudo portão fechado, o mando era do Guarani, e depois o Guarani jogou na Vila com o São Paulo, Vila Belmiro. São Paulo venceu de 3-1, o mando era do São Paulo, e o Corinthians ganhou do Palmeiras 1-0 e ganhou do Oeste de 2-0. Conclusão, Edu. O Corinthians ultrapassou o Guarani, classificaram-se Red Bull Bragantino e Corinthians.
e isso realmente desgastou demais o Carpini, que teve só mais alguns jogos, depois de 6 rodadas, aí nos 3 últimos jogos ele perdeu. Para o Paraná Clube aqui 2-1, inclusive foi a inauguração do placar eletrônico do Brinco, perdeu do Náutico de 2-1, não é? E aí o Carpini acabou caindo, mas seguiu a sua carreira como técnico do Oeste, Inter Limeira, Santo André, Ferroviária, até chegar no Água Santa, né, ser vice-campeão paulista e subir com Juventude, São Paulo e agora no Vitória. Oi, Tigrão, um grande abraço, seja bem-vindo, tudo bem, Tigrão? Grande Edu Pinheiro. Edu, uma correria e hoje mais uma alegria muito grande, né? Opa! Fui na festa junina da minha neta, rapaz. Olha que gracinha. 14 anos. Você já tem neta de 14 anos? 14 anos. Tá uma moça formada. Ai, que maravilha, aí rapaz. Dançou, fui lá fazer. Eu tenho participado muito pouco, né? Por conta dessa nossa atividade intensa aqui de finais de semana. Mas falei, não, hoje eu vou lá. E aí me atrasei um pouquinho. Queria ter entrado antes com você lá no Colégio São José, lá no Taquaral. Um abraço a todos, fomos abordados lá por muita gente. Bom colégio, viu? Ah, espetacular. Eu toda vez que vou lá me sinto muito bem. Bom, tem lá, é bonito, tem a capela, uma formação religiosa muito bonita. Lindo, exatamente isso. Estacionamento enorme, tem faculdade do lado, lá é um centro educacional muito bonito, bom mesmo. Escolas salesianas. Salesianas. Isso, então eu me atrasei um pouquinho, tá no finalzinho do Concentração. Mas a gente vai tocar a bola aqui com você até 8h30 da noite, com o maior prazer do mundo. Tô aqui no Carlos Batista Stadium. E... Você tá... não diga! Tá aí, olha aí no monitor pra você ver como é que eu tô bonito. Você não me avisa nada, aqui é a casa do improviso, de graça. Eu fico sabendo só na hora. Determinação aí da direção, porque como hoje eu tô solo na função de comentarista... Vai que... Então. Eu tô graças a Deus, com equipamento de muita confiabilidade lá em casa, a internet ficou excelente, o notebook novo, o retorno legal, mas aqui a gente tá mais na garantia, né? Então tô contigo, expectativa aí eu já falei ontem, não tem conversa, hoje é vitória, o Guarani já ganhou o jogo. Se você tá aí nas cercanias do Brinco, tem 35 minutos ainda para chegar, 35, até a bola rolar, claro. Você quer ver uma vitória do Guarani, você que é torcedor do Guarani, vá lá. Eu botei, viu, jogadores do Guarani, comissão técnica e diretoria. Foi como diria o Gonzaguinha, eu botei a bunda na janela pra alguém passar a mão nela, hein? Tô botando a cabeça na guilhotina, hein? Tô dizendo que o Guarani ganha, não tem conversa. Então, por favor, não me decepcionem. E eu espero que o futebol de Campinas hoje, circunstancialmente, representado pelo Guarani, pela tabela, que faça um grande jogo e que confirme esse cheiro que eu estou desde ontem cravando de maneira muito convicta que hoje o Guarani ganha os 3 pontos no Brinco. É a minha participação aí inicial e final, para não atrasar a abertura da nossa jornada aqui no Concentração junto com você, com o maior prazer. E lógico, se você quiser fazer mais qualquer tipo de colocação, qualquer tipo de abordagem comigo, estou à sua disposição. Ô, Tigrão. Pois não? Eu queria fazer, sim, uma pergunta ao Tigrão. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Roger. Aqui no Brincaço, pouco público ainda, os 2 times em processo de aquecimento. Mas a pergunta, e aí para a audiência rotativa do rádio, da internet também, o Júnior Rocha lança a mão de um lateral direito de origem, né? Escala 3 zagueiros, o Guarani com Vladimir, aí os 3 zagueiros Pedro Manuel, que é a novidade fazendo a sua estreia, Léo Santos e Lucas Adel. Pedro Henrique, viu, Roger? Pedro Henrique, né? O Pedro Manuel tá no banco. São 2 Pedros, um estreando no banco e outro estreando como titular. Pedro Henrique é o titular. Pedro Henrique. Aí não tem lateral direito, aí a gente fica na dúvida de quem vai cair por lá. Anderson Leite e Matheus Bueno os volantes. Jefferson, sim, garantido na esquerda. Aí você tem Bruno Oliveira e Marlon, que são os meias, e João Vitor e Paraíso na frente. Aqui a gente estava conjecturando, mas claro, a tua opinião ela é unânime e claro, é o comentarista da Bandeirantes para a jornada de hoje, de que pode ser Marlon na direita, pode ser ou João Vitor, aí ele lança a mão de 2 atacantes, ou até inventar um zagueiro pela direita.
foi a par da ousada que o Júnior Rocha fez, mas quero te ouvir, e o torcedor também, porque ele não entendeu essa escalação do Júnior, Tigrão. Também não, tá uma confusão, mas quem somos nós, né? Então, Bruno Oliveira de começo, novidade. Pedro Henrique de começo, novidade. Marlon. O Marlon já jogou lá em Mirassol, né? Jogou lá. O Anderson Leite já jogou, Léo Santos, Paraíso jogou. Tem 3 novidades aqui, né? Eu acho que ele vai inventar o João Vitor de lateral direito. Se ele fizer isso, é perigoso. Ele quebra a minha cara aí, porque eu falei que o Guarani vai ganhar o jogo. Tigrão. Sim. Eu, em uma conversa informal aqui com o pessoal da comunicação, eles passaram que a tendência é que o João Victor seja o lateral direito. Então, toda vez que foi feita essa invenção, inclusive nos tempos do Claudinei Oliveira, não deu certo. E nós vimos isso também na terça-feira lá em Mirassol. De qualquer maneira, vamos esperar a bola rolar, que aí com 3 minutos de jogo a gente já tira a foto. Fala, ó, lateral direito é o fulano, né? Mas muito mexido taticamente o time. Agora, como não vem ganhando, como não vem dando certo, o Roger, Catarino, Edu, eu acho o seguinte, tem que também dar uma mexida no doce, né? Só que nem por medida provisória, o Roger Williams, que é entendido da matéria, nem por medida provisória publicada não entra o Rafael Freitas no time. É impressionante isso. Impressionante. Mas também não está aqui quem falou, deixa rolar. Nunca conversei com esse garoto, aqui não tem procurador de ninguém. Aqui o que a gente quer é o sucesso do futebol de Campinas. Pô, tô vendo o Gleger aqui no monitor, cara. O cabelo dele tá que nem uma calopsita. Ele ergueu assim, ficou um negócio esquisito, rapaz. Parece uma peruca de calopsita. Que legal. Não, brincadeira, tá bonitão aqui no ar da Bandeirantes. A Bandeirantes TV vai transmitir com Batista, CH, Gleger, Zorzinho. E quem que tá na reportagem aí com você aí na TV, ô Catarino? Vinícius Abarca. Vinícius Abarca, grande figura, produtor do programa, multifunções. Mas tô vendo, se vocês olharem, eu vou tirar uma foto, vou mandar aí pra vocês. Cabelo estilo calopsita aqui do Zorzinho, viu? Tá uma coisa inacreditável. Vamos torcer para que dê certo, Edu, Roger Williams. Vamos torcer. Vamos torcer para que dê encaixe. É muito pouco tempo de terça a sábado para mexer tanto na plataforma. Agora ele tá na berlinda. Eu me atrevo aqui a dizer antes da bola rolar que com um empate o Júnior Rocha tá fora da canoa. Se ganhar, ganha uma sobrevida. Então ele sabe o que está esperando por ele. Ele sabe da necessidade da vitória e que Deus o ilumine, que o Guarani faça um grande jogo, apesar de uma confusão aqui. Está até difícil de distribuir aqui no tabuleiro que o Tigrão monta antes do jogo. Ô, meu querido Vladimir Catarino, destaque final antes da escalação do Guarani novamente. O número 2 do Operário é Santiago Campos, é isso, né? Porque... Santiago Ocampos. Tem o O na frente, isso, é Santiago Ocampos. Paraguaio, jogador do Operário. É paraguaio. Ele é paraguaio. Eu quero ver, lá vai Santiago Ocampos. Santiago Ocampos, é meio complicado. Podia ser só Santiago, hein? Aliás, o Operário, com exceção do Maxwell e do Joseph, e do Pará, que é o nome curtinho, o resto é tudo composto. Nós adoramos isso, Edu! Não é fácil não, hein? Qualquer dia você vai me respondendo. Não agora, tá no finalzinho, não vai dar tempo. Por que todo narrador fala e recolheu? O narrador não vive sem a palavra recolheu, e recolheu. Nossa, Ulisses Costa, toda hora, e recolhe, não sei que tanto recolhe. Quando é passada a bola pro jogador, ele recolhe a bola em seus pés, em seu domínio. Né? Ele faz um recolhimento da bola, ele não toca de primeira. Se ele toca de primeira, a gente fala, toca de primeira, aparece, faz 1-2. Quando ele recolhe, aparece pela direita o time do Guarani, Anderson Leite toca para Matheus Bueno, recolhe na perna direita, ele recolhe a bola. Ele recolhe a bola, entendeu? É um cacuete, Edu. É no cacuete, sem recolhe, vocês não vivem. Vamos lá. Destaque final, Bucre escalado, Vladimir Catarino. Opa, com o Vladimir, é o goleiro capitão do time. 3 zagueiros, Léo Santos 3. Com a camisa 12, Lucas Adel 15, Pedro Henrique.
A tendência é que João Victor faça a ala direita com a 19, na ala esquerda Jefferson 17, meio campo Anderson Leite 5, Matheus Bueno 18, Bruno Oliveira 40, Marlon 8 e à frente Lucas Paraíso 7, é o Guarani que pega o Operário, Edu. E no banco, Vladimir. Douglas Borges para o gol 31, Kaique meia dúzia, Diogo Matheus 13, Camacho 14, Pedro Manuel, garoto, pela primeira vez relacionado 16, Reinaldo 20, Lucas Araújo 21, Vitinho tem a camisa de número 25, 26 Rafael Freitas, 29 Ian, 30 Ayrton e 99 Caio Dantas. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, vem aí, 17 horas a bola rola, Guarani Operário com Roger Williams, Tigrão e ele, Vladimir Catarino, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande e forte abraço, boa tarde! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. Muito boa tarde, seja bem-vindo em FM 85.7, pela internet no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, no Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br, com imagens da cabine esportiva da Bandeirantes aqui no Brinco de Ouro, no YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas. Acesse YouTube
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo que vamos transmitir nesta tarde gostosa em Campinas. Aqui no Brincaço é Guarani e Operário. Nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani que vem de derrota para o Mirassol por 3-0. Não vence há 4 jogos. Uma vitória em 8 partidas. É o lanterna da competição com 4 pontos. Hoje, só 3 resultados possíveis. Vitória, empate, derrota, Roger? Não. Vitória, vitória ou vitória. Obrigação do Guarani vencer hoje o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Esse sim tá bem. Tá pertinho do G4. 7ª colocação, 12 pontos. Vem de vitória sobre Amazonas por 1-0 no Germano Kruger. Tava 6 jogos sem ganhar. Mas hoje é um jogo que dá para vencer, Guarani. E a Pátria Bugrina espera hoje pelos 3 pontos que farão o Guarani ter um alento em busca de escapar dessa zona maledeta que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. Esse é o jogo que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo no interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 1933702550. E começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol da Bambamba. Girando as manchetes que farão a pauta desta importante jornada esportiva na Bandeirantes. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Repórter Bandeirantes com as primeiras do Bugre. Alô, Vladimir Catarino. Boa tarde, Vladir. Oi, Roger. Boa tarde a você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Destaques do Guarani, parece leitura do Apocalipse, né? O time tem a pior campanha do campeonato, é o lanterna. Tem ao lado do Botafogo o pior ataque da competição. Em 8 partidas marcou gols ou deixou de marcar gols em 5 jogos e vem de derrota para o Mirassol pelo placar de 3-0. Com tudo isso, pressionado, o técnico Júnior Rocha mais uma vez muda o esquema e muda também a escalação. Ele nunca repetiu a mesma escalação de um jogo para outro. Vem com 3 zagueiros, vem com a novidade, João Vitor deve ser o jogador da lateral direita, pressionado em busca da vitória. Somente a vitória interessa ao Guarani e ao Júnior Rocha para sua sequência de trabalho no comando do Guarani. Roger. Em 18 minutos tem bola rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor vai chegando, mas ainda muito tímida a presença do torcedor alviverde. Torcedor do Operário vem. Cerca de 25 torcedores vieram torcer pelo fantasma o Operário Ferroviário, que assim como o Guarani, Vladimir, não repetiu ainda a escalação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje não será diferente. A manchete do Fantasma com você, Vladir. Mais precisamente 22 torcedores do Operário estão presentes aqui no Brinco. O time tem 2 desfalques, né? Não terá o volante Jaci e também o volante Índio. Ambos estão suspensos. Até por isso, o zagueiro Joseph vai jogar hoje como volante no time titular do Operário, que vinha de uma pressão de 6 partidas sem vitória, mas se reabilitou na última rodada ao bater o Amazonas em casa por 1-0. É um time que marca poucos gols e sofre poucos gols também. Quer o resultado positivo hoje para se aproximar novamente do G4 do Campeonato Brasileiro. Há 5 minutos terminou o processo de aquecimento. Os times já foram para os vestiários. Quando voltarão com seus uniformes tradicionais para a execução do hino no portal da Federação, ia dizer, mas não, aqui é a CBF, da Confederação Brasileira do Futebol Brasileiro.
a CBF que organiza a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco também os mascotinhos, que eu já vejo aqui, já estão no túnel para aguardar a subida do Guarani, que hoje precisa fazer o seu papel. Vai estar comigo nessa importante jornada, importante rodada para o Guarani. É tudo ou nada para o Bugrão. Comentarista Bandeirantes, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Alô, Tigrão, boa tarde, Tiger. Alô, Roger Williams, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, da grande jornada esportiva. Não tem muito o que dizer, é assim que funciona a parada hoje, ó, essa bagaça aqui. Ganhar ou ganhar. Qualquer... mas e o empate? O empate é péssimo, é horroroso. Só que esse jogo o Guarani vai ganhar. Quem tá cravando aqui é um cara de mais de 40 anos de profissão. Eu tô com o faro, com o cheiro, eu peguei a estatística. A equipe paranaense do Operário faz uma campanha muito melhor do que a do Guarani, mas no brinco hoje não tem conversa. O Guarani vai ganhar o jogo. E se não ganhar, eu vou ver se o meu passaporte está em ordem. Se não tem nada errado com o visto. E na segunda-feira, ao invés de estar nos donos da bola, onde eu cravei vitória do Guarani, eu estarei em Orlando, nos Estados Unidos, para um breve período de 5 anos. Depois eu volto para não ser linchado em Campinas. Roger. Esse o Tigrão tá apostando na vitória do Guarani. Tá apostando que o Guarani vai a 7 pontos hoje com essa vitória, mas mesmo com ela o Guarani ainda fica dentro da zona do rebaixamento do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele apresentou o Concentração, vai estar no intervalo Bandeirantes e depois do jogo, no mais importante pós-jogo do Rádio do Brasil, do apito final, com bola rolando, estará comigo no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Com ele, Edu Pinheiro, boa tarde, Edu. Meu querido amigo, muito boa tarde, hein? Olha, vou falar pra você, um dia eu vou ter um óculos desse, hein? Segura, hein? Você vai ver só, hein? Vou procurar Ray-Ban pra idoso. Vou ficar bonitão, bonitão. Um grande abraço, viu, pra você, a todos da equipe e também aquele que nos acompanha pelo YouTube, também pela Rádio Bandeirantes FM e diversos aplicativos, tá? Olha, é o seguinte, tem Série B, o Santos ontem perdeu, que coisa, hein? Coritiba venceu, tá no jogo, tá vivo. Hoje tem a Série C, tem Série D de dados, paulistas em ação. Amanhã só um jogo no Brasileirão, tem Seleção Brasileira. 10 da noite, hein? 10 da noite. Brasil e México, Estados Unidos, vai começar a Copa América e o Brasil já está lá nos Estados Unidos. Tem o jogo hoje pelo Grêmio, hein? Tem jogo hoje na Libertadores do Grêmio, importantíssimo. Tem Sul-Americana, jogo do Internacional, jogos atrasados, mas valendo a classificação. O Grêmio já está classificado, mas quer terminar em primeiro para ter vantagem na próxima fase, né? E tem a Copa Nordeste, amanhã grande final, hein? CRB Fortaleza. Primeiro jogo, Fortaleza 2-0. Gols de Moisés e Lucero, com 47 mil de público no Castelão. Já já o India com a bola, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Zum. Futebol é com a Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, na Série B ontem, nona rodada, Coritiba 4, Ituano 2, com o golaço do Matheus Frias, o segundo gol do Coritiba, do campo de defesa, antes do risco da grande área, o risco aí do meio de campo, um golaço, encobrindo aí o Jefferson Paulino, 4-2 Coritiba. E o Novo Horizontino ontem, Novo Horizontino 3, Santos 1, com 8.200 de público lá no Novo Horizonte. Lá em Curitiba foi 13.800 o público. 17 horas tem Amazonas e Brusque. E o jogo do Bucre. O resto ficou para amanhã.
E também tem segunda e terça. Amanhã tem Avaí e Chapecoense, 6 horas, 18h30, América Mineiro e Ponte, é o Boris que narra aqui. Na segunda-feira, 19 horas, Vila Nova e Ceará, 21h30 da segunda-feira, Sport e Paysandu. E na terça-feira, 19 horas, Mirassol e Goiás. CRB e Botafogo fica por uma próxima data, porque o CRB disputa a final da Copa Nordeste. No Brasileirão, só um jogo, hein? Amanhã, Criciúma e Cuiabá. Só esse. Depois, na terça-feira, vai ter um pouquinho. Na quarta, a seleção brasileira joga novamente. E na quinta-feira, o restante da rodada do Brasileirão. Na Série C, logo mais, 19h30, Araraquara, Ferroviária e Aparecidense. E amanhã, 19 horas, Remo e São Bernardo, lá em Belém. Na Série D, de Dado, Santo André enfrenta aqui o Pouso Alegre. Lá em Santo André, tá 0-0, hein? Segundo tempo, 0-0. O Patrocinense está jogando com o São José. Tá ganhando, hein? Primeiro tempo, Patrocinense 2, São José 1. 18 horas tem Diadema, Água Santa e Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E amanhã joga a Inter de Limeira, líder do grupo. É o grupo 7, né? 18h30 em Maringá e a Inter. Libertadores, 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, Grêmio e Estudiantes. Se o Grêmio vencer, e tem que vencer, vai terminar como primeiro. Se não ganhar, termina em segundo, mas já está classificado a próxima fase da Libertadores. Vai pegar Fluminense ou vai pegar o Peñarol. Depende do Grêmio se é primeiro ou se é segundo. O Internacional joga, mas 21h30 esse jogo. Vai ser lá no Alfredo Jaconi, em Caxias. Inter e o Delfim do Equador. O Inter precisa ganhar para disputar o play-off das oitavas de final, ou seja, o Inter tem que ganhar para ir para a repescagem da Sul-Americana. Essa é a situação. E Brasil e México é hoje 22 horas, hora de Brasília, lá no Texas, Brasil e México. E na quarta-feira, 20 horas em Orlando, Brasil e Estados Unidos. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes, futebol, Roger Williams. 4h55, hora esportiva do Brasil. A Bandeirantes escala os times pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo. E mais uma vez, o torcedor bugrino confiando na reabilitação. Vem a Campo Verde Guarani jogando com Vladimir, goleiro 89. 19 para João Vitor. 3, Léo Santos. 15, Pedro Henrique. 12, Lucas Adel. 17, Jefferson. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno. 8, Marlon. 40, Bruno Oliveira. 7, Lucas Paraíso. Guarani escalado por Júnior Rocha, com Vladimir, João Victor, Léo Santos, Pedro Henrique, Lucas Adel, Jefferson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Marlon, Bruno Oliveira e Lucas Paraíso. No banco, o técnico terá à disposição para 5 alterações. Douglas Borges com a 31, Kaique meia dúzia, 13, Diogo Matheus, 14, Camacho, 16, o garoto Pedro Manuel, 20, Reinaldo, 21, Lucas Araújo, 25, Vitinho, 26, Rafael Freitas, 29, Ian, 30, Ayrton e 99 para o Caio Danta. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina. É o fantasma, Bu, quer assustar o Guarani, sai pra lá. O Operário de Rafael Santos 1, o Campos 2, Alan Godoy 3, William Machado 4 e Pará meia dúzia. 30, Joseph, 70, Pedro Lucas, 8, Vinícius Diniz, 7, Rodrigo Rodrigues, 77, Maxwell, 99, Daniel Lima. Rafael Guanais escala Operário, com Rafael Santos, Ocampos, Alan Godoy, William Machado, Pará, Joseph, Pedro Lucas, Vinícius Diniz, Rodrigo Rodrigues, Maxwell e Daniel Lima. No banco, 91, Gabriel Mesquita, 9, Felipe Garcia, 10, Cássio Gabriel, 13, Lucas Hipólito, 17, Eric Bessa, 18, Guilherme Azevedo, 20 para o Marco Antônio, 21, Alemão, 31, Ronald, 88, Neto Paraíba e 90 para o Ronaldo. Arbitragem do jogo. O árbitro é goiano, homônimo do cantor famoso, Jefferson Moraes. Ele vai ser auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, pelo Thiago Gomes da Silva, no VAR, o carioca Rodrigo Nunes de Sá.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Não tem tu, vai tu mesmo. Edu, quero ver como é que você vai fazer o sorteio hoje. Pra chamar um primeiro e depois o outro. Hoje é Tigrão carreira solo aqui. Hoje é Tigrão ou Tigrão. Valdemir no primeiro e o Gomes no segundo. Isso aí, pronto. Ou Valdemir Gomes em primeiro, o Tigrão em segundo. E o Brasinha em terceiro. Você lembra ou não? Não é brincadeira não, hein? Grandes tempos, o que acontecia dentro daquele ônibus velho. Até Deus duvida. Tigrão ia no último banco. Nossa Senhora. Tinha dia que até ficava aquele cheiro característico. Edu, eu vou falar pra você um negócio, hein? Eu vou esperar, viu, a bagaça rolar aí, porque pode aparecer um zagueiro sim, hein? Pode aparecer um zagueiro na lateral direita aí, vamos esperar. Por enquanto eu tô escalando assim, ó. Vladimir, João Vitor, Léo Santos, Adel, Pedro Henrique e Jefferson. Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira e Marlon. E mais Lucas Paraíso. Assim João Vitor já tá na direita, viu, Tigrão? João Vitor. É, lá, antes de começar já se posiciona. O repórter é macaco velho, né? É aqueles negros que também só de minuto de silêncio já tem mais de 5 anos, pô. Então, é por aí. É uma confusão, né? Vamos ver. Eu acho que quem vai se posicionar mais à frente do lado esquerdo é o Bruno Oliveira, que é canhotinho. Mas vamos esperar o melão rolar com um ou com outro. Se entrar o Zenon e o Careca ou não, o Guarani vai ganhar o jogo. E eu não tenho dúvida nenhuma, meu queridíssimo Roger Williams. Esse o Tigrão, a bola vai rolar aqui no Brincaço. Vai dar a partida o Operário Ferroviário do Paraná. Inteiro de branco, com exceção dos calções que são pretos. Guarani com meias verdes, camisas verdes, calções brancos. O árbitro da partida, Jefferson de Moraes de Goiás. Ele vai apitar. O Guarani à esquerda vai atacar para o gol do placar eletrônico no primeiro tempo. Consequentemente, ataca para o portão principal de entrada no Brinco. O time do Operário vai dar a partida. Daniel Lima e Maxwell estão posicionados, tocarão na bola pela primeira vez. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série B, 9ª rodada. Bola rolando em Campinas e na no rádio, na internet, só na Bandeirantes. E vem pela ponta direita o time visitante. Vai pro solo, pede a falta. O camisa 7, Rodrigo Rodrigues. O Arthur não marca, ela cai pela direita. Santiago Campos, lá vem o paraguaio, prende a bola em seus pés. Usa a perna direita, tenta tocar, faz um passe curto para Rodrigo Rodrigues. Lá na ponta direita, perde a bola e tem jogador do Bugre caído. Falta em cima do Marlon. Na escapada pelo lado esquerdo, a primeira falta do jogo com 40 segundos no campo defensivo. O próprio Matheus Bueno se encarrega da batida. Ele bate até o Pedro Henrique. É a novidade, uma das novidades do Júnior Rocha. Ele é o zagueiro pela direita. Já soltou para o zagueiro lá na esquerda, Lucas Adel. Já usa o Léo Santos, seu companheiro de zaga. Os 3 zagueiros pegam na bola. Agora movimentam-se também os jogadores de meio de campo esperando o passe. Mas quem toca nela é o Vladimir. Todos a defesa já tocam na bola com menos de um minuto. A bola com Pedro Henrique, vai inverter o jogo, vai inverter com o Lucas Adel, lá vem ele, usa a perna canhota, botou pra correr, Marlon na ponta esquerda, Jefferson tá por lá, levantou na boca do gol, corta como pôde, Alan Godoy mete pra fora, arremesso lateral na ponta esquerda para o Guarani bater, e começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar, compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. Roger. 1 minuto e 34 de bola rolando, o Chamou falou. O sol ainda brilha, mas os refletores acesos aqui no Brinco de Ouro, Roger. Esse é o detalhe do repórter Vladimir Catarino, que
acompanha no primeiro tempo o ataque do Guarani. Portanto, ele está à minha direita, à direita do tobogã. Pertinho de onde está a torcida do Fantasma, que veio em bom número, hein, Vladimir? Agora aumentou, são 34 torcedores ali no setor reservado ao torcedor do Operário. 0-0 começo de jogo, jogo de vida ou morte, vida ou vida, Guarani. Guarani 0, Operário 0. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Rouba a bola o Bugrão, lá vem Matheus Bueno, botou à frente, botou pra correr o Paraíso, forte demais a bola, sobrou com o goleiro capitão Rafael Santos, inteiro de cinza o goleiro do Operário, o goleiro do Guarani inteiro de amarelo, Vladimir, que também é o capitão. Os capitães hoje são os goleiros. Bola pela direita com o Rodrigo Rodrigues, bateu-lhe a carteira o jogador do Guarani, mas ela cai caprichosamente com o Maxwell, limpa o lance, abre errado, rebote voltou para o Bugrão, quem sabe contra-golpe, Bruno Oliveira botou pra correr, na ponta esquerda vamos acelerar Marlon, atenção, chegou, linha de fundo, rolou pra trás, desviou, Paraíso, defendeu o goleiro, voltou o rebote, Paraíso de novo, defendeu o goleiro, voltou, girou de bike, Bruno Oliveira, gira a zaga do Fantasma. Levanta o torcedor aqui no brinco. Insiste o Guarani com o João Vitor. Rolou o bolão. Bateu o Anderson Leite. Bateu desviado. A bola vai nas mãos do goleiro que encaixa firme, Vladimir. Uma pressão, uma verdadeira blitz pra cima ali do goleiro. O Rafael Santos, as duas jogadas com o Lucas Paraíso. Primeiro com o pé, depois com as mãos. Fez a defesa o goleiro quase. O Guarani abre o placar aqui no brinco, Roger. Começa bem o Guarani. E tem jogador de defesa do Fantasma caído. O jogo tá paralisado. Juizão vai lá, o Jefferson de Moraes, para ver se está tudo certo com o jogador do Paraná. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 499,90, promoções até 15 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Quase 4 do primeiro tempo, placar de 0-0, segue parado, o jogo vai se levantando, Vladimir, o zagueiro aos poucos, manquitolando, mas não foi necessária alteração e tampouco atendimento médico para ele em campo. Tá doendo ainda ali o pé do Alan Godoy, mas já tá tudo ok com ele, a bola é do Guarani, Roger. João Vitor descarrega no arremesso lateral para Anderson Leite, soltou no vazio. Ninguém do Guarani, no fair play, tá certo, achei que o passe tinha sido aqui no vazio, sem ninguém do Guarani, mas ele devolveu a bola na base do fair play. É isso aí mesmo, fair play tem que ser assim, no futebol e na vida também. Arremesso lateral para ser batido pelo time do Operário. Vai tomando licença o 77, Maxwell já jogou por aqui. Não, ele deixou para o Pará. Pará, baixotinho, Pará. Já toca a bola para o William Machado. Ele é o quarto zagueiro da equipe visitante. Toca a bola para o zagueiro central, Alan Godoy. Alan movimenta a bola até o Rafael Santos. Troca passes da equipe comandada pelo Rafael Guanais. O Operário Ferroviário, 12 pontos, sétima colocação. O Guarani, 4 pontos, lanterna da competição. Lançamento na defesa para ataque. Lá vem o Operário buscando o Maxwell contra os dois zagueiros. Ganha uma parada, mas cedem. Arremesso lateral na ponta esquerda para bater o time alvinegro de Ponta Grossa. Esse é o toque de 5 minutos. Gabriel Ribeiro marcando comigo. Aqui na técnica externa comigo está o grande Giba, Gilberto Sulfi, com esse som maravilhoso, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o giro, porque aqui vem parar, lá vem o Operário, levantou na boca do gol, cabeceio! Pra fora, pela linha de fundo, passa à direita do gol. Que veneno esse cabeceio do Daniel Lima, hein, Vladimir? Até porque ele se antecipou ali ao zagueiro do Guarani, quem estava com ele era o Léo Santos, após cruzamento do Pará, tocou com força, mas não foi na direção que ele queria, foi pra fora. Teve liberdade, o Daniel Lima mandou a bola pela linha de fundo. 5 minutos e já chances para os dois lados. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:40, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, nona rodada em Campinas, vai caindo à noite. Aqui vem o Guarani, Bruno Oliveira, engatou uma quarta, vai pra cima, bela visão. Soltou pra João Vitor pela direita, erra um pouquinho no domínio, depois ele consegue fazer a bola solta aqui, ainda pelo lado direito com o Anderson Leite. Anderson solta essa bola lateralmente para Matheus Bueno, que triangula a jogada lá pelo lado esquerdo com o Lucas Adel. E eu vou pro giro. 6, primeiro tempo, no brincaço. 0 Guarani, 0 para o Operário, Edu Pinheiro. Olha, ontem Coritiba 4, Ituano 2 e Novo Horizontino 3, Santos 1. Primeiro tempo, 9 minutos na arena lá em Manaus, Amazonas e Brusque 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
E deixe o seu like pra mim, eu adoro like. Galera, isso fortalece a rede social da Bandeirantes, da equipe de Carlos Batista. Se manda o time do Guarani de novo, bola roubada pelo meio de campo, Matheus Bueno, passe curto à sua frente para Bruno. O Bruno recolheu, toca a bola de novo, soltando, devolvendo a bola para o Matheus Bueno. Matheus de novo com o Bruno. Bruno lançou à frente, botou para o Paraíso, desvia de cabeça. Santiago Campos, o paraguaio, o goleiro foi para evitar o escanteio e conseguiu, Vladimir. Desvio fundamental, né? Tirou a possibilidade do ataque e ajeitou a bola para a defesa do goleiro Rafael. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Se manda pelo lado esquerdo do time do Operário, Guarani fecha bem, aperta na marcação, rouba sem falta o Léo Santos, já rola essa bola lateralmente para o 40, Bruno Oliveira, deixou de calcanhar para o Matheus, voltou com o Oliveira, já meteu pelo setor esquerdo, o Jefferson tá por lá, parado o jogo, marcado impedimento, Vlad. Isso, quando do lançamento, imediatamente o assistente levantou a bandeira, o árbitro confirmou, estava impedido o Jefferson. Esse é o toque característico do plantão esportivo da Bandeirantes com Edu Pinheiro. Olha, eu gostaria de anunciar o gol, mas, viu, Roger, é o nosso ouvinte Alexandre Soldera, rapidamente avisando aqui, que está acontecendo nos arredores do Brinco. Esse pessoal que toma conta de carro, eles cobram de 5 a 10 reais e querem de forma antecipada. E está sofrendo ameaça. Olha, se não pagar, vai acontecer alguma coisa com o seu carro. Várias pessoas fazendo isso, ele já avisou a Polícia Militar, a INDEC, e passou pra gente aqui, tá bom, pessoal? Está acontecendo com vocês, avise aí o policiamento, tá? O nosso muito obrigado, Alexandre Soldera. Esse é um problema realmente muito crítico. E aí as autoridades policiais, a INDEC, que é a autoridade de trânsito de Campinas, precisam tomar uma providência, porque isso acaba afastando a presença do torcedor para que ele venha com seu carro nas imediações dos dois estádios em Campinas, porque lá na ponte também acontece isso. Nós que vamos até parar o carro por lá, o pessoal vem, eu até sou muito amigo da tia lá na Ponte Preta, ela dá uma cuidadinha do carro lá, mas tem outros que não são tão educados como ela. 8h52, oi Tigrão. Teve uma vez que eu não tava sem nenhum pra dar pra tia, ela passou a mão em mim, hein? Ela falou, tá bom, não tem dinheiro, então pelo menos eu posso dar uma passadinha de mão. Eu falei, manda sua assanhada. Lá vem João Vitor, coloca na grande área, tira o William Machado, defensor da equipe do Operário. E agora vem para o contragolpe, a equipe visitante, Pedro Lucas puxa o contragolpe, abre pela direita. Santiago Campos por lá, ele protege a bola, solta lateralmente para Rodrigo Rodrigues. Abre aqui no grande círculo, abrindo a bola para Joseph. Joseph passando pelo setor esquerdo para parar. 9,5, tá 0-0, começo de jogo. O jogo começou muito intenso, deu uma mornadinha agora. Jogo importante, o Guarani precisa da vitória. Sicredi, no segura consórcio da Cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. O sol vai se pondo, vai se escondendo atrás dos arranha-céus aqui da nossa Princesa do Oeste. Vai caindo a noite, vai se avizinhando a noite de sabadão. Como o Vladimir falou, há cerca de 15 minutos, já acesos os refletores bonitos, potentes do estádio Brinco de Ouro. Domina a grande área, atenção, Rodrigo Rodrigues, bate travado. 2 no solo, Daniel Lima, jogador de defesa do Guarani também. Jogo parado. Os dois levam a mão ao rosto, Vladimir, mas parece que ele não marcou nada, não. Não, ele tá pediu para esperar para ver o que tinha acontecido, principalmente com o Pedro Henrique, né? Ele que estava na jogada ali com o Daniel Lima, para mim um encontrão entre os dois, nada a ser marcado. Claro que todo lance tem verificação do VAR, mas para mim, lance limpo, viu, Roger? Tempo passa, a bola rola, o zagueiro do Guarani. Pois não, Tigrão, com o olhar eletrônico. O zagueiro do Guarani puxou a camisa do jogador do Operário que não participava da jogada, mas quando puxa ele já estava caindo. Eu não daria nada e acertou a arbitragem e mandou correr. 10h48, primeiro tempo. Em Campinas, Guarani 0, Operário também 0, Edu. Sim, tem a seleção do Dorival hoje, hein? Seleção brasileira, 22 horas de Brasília, no Texas, Brasil e México. Rádio Bandeirantes. Ô Vladimir, a visão da presença do público nessa tarde e noite aqui no Brincaço. Melhorou do começo do jogo até aqui, mas claro, né? Dentro daquilo que o Guarani tem apresentado em campo também não é um grande público, mas deu uma boa melhorada quando o jogo começou, Roger. João Victor, Anderson Leite, Anderson à frente, tentou tocar na bola para Lucas Paraíso, veio o zagueiro, se impõe, Alan Godoy, rouba, sobra lá atrás com o Pará, dá um bicão nela, sobrou pelo meio de campo para Vinícius, atenção Vinícius Diniz, rolou o bolão pro 70, Pedro Lucas engatou uma quarta, vai para cima, descarrega mal para o campo de ataque para Daniel Lima. São velozes,
roubam e partem na velocidade os paranaenses. E aí, Tigrão, 12 minutos praticamente 0-0. E como começa o jogo aqui em Campinas? O Guarani começou intenso, tá boa essa combinação aí dos dois garotos. Não é do Bruno Oliveira e do Marlon, mas o Bruno Oliveira é um canhoto que joga do lado direito. Ele precisa só caprichar, se concentrar um pouquinho mais. Ele bate fácil na bola, ele tem um bom passe, ele tem uma boa inversão. Ele às vezes faz o corte, né? Jogando do lado direito, ele faz a diagonal, oferece a bola pro pé esquerdo e ele bate bem na bola. Mas eu tô gostando da leveza do time do Guarani. O Guarani tá pegando a bola e tá procurando partir para cima. Eu até agora tô gostando, o João Vitor realmente tá lá no setor de lateral direito. Eu tô gostando do Guarani até agora. Me parece, assim, um tanto quanto livre daquela jamanta que ele tem sobre os ombros por causa da campanha. Tá solto o Guarani. E eu acho que se continuar assim vai dar tudo certo. Aqui tem escanteio para o Guarani. Depois a tentativa do Matheus Bueno. Pelo lado esquerdo, quase que mais pro meio, assim, na bico direito da grande área, né? Ele tentou uma jogada por ali. E a bola foi desviada, foi em escanteio, Vladimir. Pedro Lucas foi quem desviou o escanteio na esquerda, é o Jefferson quem vai na cobrança. Bota veneno nela, Jefferson. Não perdoa não, Bugrão. Não perdoa não, Bugrão. Lá vai Jefferson, 13 minutos, partiu, levantou a meia altura para o Matheus Bueno. Se impõe, toca de cabeça. Atenção lá pelo setor esquerdo do campo. É Marlon, colocou pro Lucas Paraíso. Que veneno! Quase ele estica a perna direita para fazer o primeiro gol, Vladimir. A bola estava a 2 passos do Paraíso, né? Mas ele não acreditou, talvez que teria essa liberdade. O goleiro apenas cercou e ela foi pela linha de fundo. 13 minutos e 30, placar de 0-0, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Passe de meta para a equipe do Operário que sai jogando. Lá vem lá o goleirão Rafael Santos. Rafael solta pelo lado esquerdo com seu zagueiro. Quarto zagueiro William Machado, camisa 4. Recolhe contra a marcação do Bruno Oliveira. Tira de perna esquerda. A zaga do Guarani vem para a Bafa. Tô gostando de ver. Adianta suas linhas o Guarani. Evita a saída e agora recebe a falta Léo Santos. Numa dessas roubadas que eu cantei há pouco. Falta para o Guarani no setor intermediário, Vladimir. Falta do Joseph, né? Que é zagueiro de origem, mas hoje está atuando como volante. Até porque 2 volantes titulares estão suspensos. Ele cometeu essa falta, o Bruno Oliveira cobra. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Com lojas em Sorocaba, em Campinas e Santa Bárbara do Oeste. 14,5. Falta Guarani na intermediária, vai com a perna esquerda, Bruno Oliveira, parte, levanta direto nas mãos do goleiro. Facilitou e a galera chiou, hein, Vladimir? Até porque estava quase todo o time do Guarani lá dentro da área para tentar o cabeceio. O Bruno Oliveira mandou a bola nas mãos do goleiro Rafael. E depois, com velocidade, o Rafael já ligou para o campo de ataque, buscando camisa 7. Sempre ele, Pedro Rodrigues. Sobe como pôde ali, Matheus Bueno, desengonçado, bota para fora. Acabou caindo depois na sequência, mas o importante é que tirou a bola. Lateral para ser batido pelo time do Operário. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Gabriel, 15 minutos, primeiro tempo. Guarani e Operário 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, lá em Manaus, 17, em Amazonas e Brusque, primeiro tempo 0-0. Bandeirantes, Timaço de Carlos Batista. Bandeirantes fechada com você, fechada com a verdade. Bola soltando o campo de ataque para a equipe do Operário. Teve desvio do zagueiro Bugrino. É escanteio, primeiro pro Operário bater, Vladimir. Chute do Pedro Lucas, desviou no Lucas Adel, ali no meio do caminho, linha de fundo, escanteio. O próprio camisa 70, Pedro Lucas, vai cobrar o escanteio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Guarda-chuva aberto aí, Vladimir. É de lá pra cá, gol da esquerda. Lá vem jogada aérea da equipe do Operário. Placar de 0-0, parte, levanta de perna canhota, fechadinho. Vladimir dá um tapinha na bola, lá vem o fechado, eles caindo. Quase um gol olímpico, Vladimir. E o Alan Godoy também estava pronto ali para cabecear. Salvador, esse toque do Vladimir, escanteio do outro lado. Agora Maxwell vai cobrar. Maxwell, camisa 77, jogou no Guarani. Lá vai para a cobrança, perna direita. Vai partir para o levantamento. O árbitro está pedindo para que não haja empurra na área. É difícil, hein?
parte, levanta meia altura, baixinho na verdade. Facilitou para tirar o zagueiro do Guarani. Agora quero ver a resposta, quero ver o troco. Vamos, Bugre, avante, Bugre. Botou à frente Lucas Paraíso. Que jogada linda. Vai, navelou. O Joseph vem para a marcação. Ele consegue prender, espera a aproximação dos seus companheiros. Toca a bola para Bruno Oliveira. Saculejou, vai para cima. Limpou o lance, perna canhota, bateu, desvia no zagueiro. Joseph vai para fora. Escanteio, Vladimir. Roger, eu me cansei vendo esse pique dado pelo Lucas Paraíso no contra-ataque. A bola desviou no zagueiro, foi pela linha de fundo, escanteio na direita. Cobrança é do Bruno Oliveira. Vai Bruno Oliveira para a cobrança. É daqui para lá. Gol do placar eletrônico. O Bugrão vai tentando chegar à marcação do primeiro gol. Vou botar a cabeça um pouquinho mais para fora aqui para ver. Tá certo, tá dentro do quarto de círculo. Vai lá, Bruno, capricha. Perna esquerda, partiu, bateu. Espalma o goleiro Rafael Santos. Quase que um repeteco daquele escanteio batido há pouco pelo time do Operário. Ela foi caindo, o goleiro deu um tapa providencial. Ela sai, arremesso lateral do lado de lá. É escanteio lateral para a equipe do Guarani bater. Jefferson vai colocar na área como se fosse um escanteio, um latereio, como diria Vladimir Catarino. Bota na área, tira de cabeça, subiu o Alan Godoy. Vamos ver quem pega a segunda bola. Pegou de cabeça para tirar o Maxwell. Volta o rebote aqui atrás para o time do Guarani, que aciona o Vladimir. Torcida não gosta do passe do Pedro Henrique para o Vladimir. Queria o Guarani mais efusivo, mais à frente, mais forte no ataque. 18 minutos de bola rolando, placar de 0-0. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quero saber do Tigrão se o Guarani continua melhor no jogo ou se está melhor no jogo o Guarani do que o Ferroviário, hein, Tigrão? Continua melhor, tá colocando 3 jogadores à frente, tá colocando o Marlon, número 8, o Paraíso e também o Bruno Oliveira. O Marlon e o Paraíso mais centralizados. Cai, quando o Guarani desce o Marlon, quando o Guarani tem a bola, o Marlon cai mais pelo lado esquerdo. Do lado direito tá o Bruno Oliveira, que é o canhoto, centralizado o Paraíso. E aí eu sinto alguma dificuldade para a bola chegar com qualidade, né? Eu sinto alguma dificuldade para ela chegar com qualidade, porque na verdade nenhum dos dois meninos, nem o Bruno Oliveira nem o Marlon, tá vindo na linha média para buscar e fazer a transição. Isso está ficando para os volantes, para o Matheus Bueno e também para o Anderson Leite. Isso é uma dificuldade da equipe que joga com 3 zagueiros. E olha, são apenas 19 minutos. Eu acho que se não começar a chegar com um pouquinho mais de clareza e alguém se posicionando entre os volantes e os atacantes, né? Seja o Bruno Oliveira, seja o Marlon, mais pro Marlon, vai ter que tirar um zagueiro e botar alguém de armação. Agora, me perguntem, quem seria esse homem de armação? É complicado, não tem nenhum meia. Tem volante, tem lateral, tem atacante, tem centroavante, mas não tem nenhum homem de transição, nem homem de armação no banco. Vamos observar mais um pouquinho, mas a intensidade do Guarani me agrada muito. O Marlon ficou bravo agora, pediu um lateral para o Guarani. Depois a chegada forte do Alan Godoy para cima dele. O árbitro deu lateral para o Operário, ele reclamou com o árbitro da partida, com bandeira também. E não recebeu amarelo, já foi um lucro para ele, Vladimir. É, porque ele reclamou assintosamente com o bandeira e também com o árbitro, né? O árbitro deu uma bronca nele e deu a posse de bola para a equipe do Operário. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20, primeiro tempo. 0 para o Guarani, 0 para o Operário, Edu. Ainda a Série B, amanhã, 16 horas, Avaí, CRB, 18h30, lá em BH, América Mineiro e Ponte. Aqui quem narra é Leandro Boli. Pro solo, Matheus Bueno, falta nele, é falta pelo lado esquerdo do campo. Isso é cartão, pode hein? Pintar um lance bom agora. Tigrão já chama a observação que merecia um cartão. E foi forte realmente a chegada, Vladimir. Foi forte sim, mas o árbitro acabou não dando o cartão amarelo, não apenas falta. Matheus Bueno que completa hoje 50 jogos com a camisa do Guarani. Foi lance para cartão. Jogador Pedro Lucas, número 70, avisou simplesmente e unicamente o Matheus Bueno, que aliás está bem no jogo, está guerreando uma barbaridade. Tem dificuldade,
para fazer a transição. Vamos lá. Bola Jefferson alçada na área do Operário. Vamos lá, Tigrão. Jefferson coloca a bola pelo lado direito, jogada ensaiada, tira da linha, afasta o William Machado e o impedimento já estava sendo marcado, Vladimir. É ligeiro esse assistente aí, não espera não. Quando vê que o jogador está impedido, ele confirma, era o Adel quem estava lá no lance. O impedimento foi marcado, confirmado, a posse é do Operário. E tava, hein? Por milímetros. Foi bem o Bandeira, que é a cara do Edson Souza, que é o aniversariante de hoje. Parabéns Tigrão. a ele. Edson Souza que faz aniversário em 2 dias, o cara é fértil. É por isso que ele já tá com quase 120. É o Thiago Gomes da Silva de Goiás, o Bandeira que corre por aqui, que segundo o Tigrão é o sósia do Edson, que hoje é o aniversariante. Edson da Band, amigos de todos nós, grande figura do jornalismo esportivo, um grande abraço, que Deus te proteja sempre. Sicredi, do Segura Consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já passamos pontualmente da metade do primeiro tempo, estamos no segundo quarto de partida. 22 minutos e 40 de bola rolando, o primeiro tempo é 0-0. Domina pelo lado esquerdo do campo Maxwell, vem com a bola dominada, vai pro solo, pede a falta, entrega a bola curta para Joseph. Ele continua caído em frente à cabine da Bandeirantes. O árbitro olha para o jogador que estava com a bola, o zagueirão Alan Godoy, manda esperar para o jogo, para atendimento a Maxwell, ou vai visualizar o que está acontecendo, mas não quis nem saber. Ah, não botou fé, né? Até porque não é pra nada disso. Fez um teatro ali, o camisa 77. A falta aconteceu do Bruno Oliveira, mas não foi pra nada disso. E agora o árbitro vai dar bola ao chão pro Operário. Mas que bronca, rapaz, que ardeu até a minha orelha aqui, que o árbitro deu pra cima do Maxwell. E vem parar, insistir no rolo pra Maxwell. Lá na ponta esquerda, chegou o zagueiro Léo Santos pra evitar o escanteio, bicão na bola. Ela vai cair pra disputa, tem lá o Bruno Oliveira, ele tenta chegar contra a marcação do 7. O 7 é exatamente o Rodrigo Rodrigues. Tentou pegar a bola, o Guarani, para sair rápido para o contra-ataque. Agora quem tomou a bronca do árbitro foi o Lucas Paraíso, que pediu, que foi puxado, impedindo o contra-golpe. O árbitro deixa o jogo seguir nesse momento em Campinas. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 24 de bola rolando, essa é a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Guarani vem de derrota para o Mirassol, 3-0, um atropelo em Mirassol. Não vence há 4 jogos, tem uma vitória em 8 partidas disputadas nesse certame nacional. Bola lá pelo setor direito com Alan Godoy, do campo defensivo, já rompeu na demarcatória e vai para cima, curtindo o mano de atacante, com passar nas zagas. Ele descarrega a bola, soltando a bola para o Rodrigo Rodrigues. Ele prende a bola, levanta a cabeça, faz a inversão para parar. Pará, domina, atenção, troncudinho, baixotinho, vai para cima, toca a bola, abre com o Maxwell, devolvendo com Pará. Boa trama do Operário, coloca a bola, atenção, de frente para o gol, com camisa 70, Pedro Lucas, tentou girar, preferiu fazer o toque para Alan Godoy. Todo o time paranaense no campo de ataque, o Guarani inteiro no campo defensivo. Bola tocada para Joseph é feito para Rodrigo Rodrigues, descarrega a bola, soltando para Pedro Lucas, lá pela direita, abriu com Santiago Campos, o paraguaio faz a soltura de bola, mais uma vez para Vinícius, chegou na linha de fundo, levantou, vai nela, o goleiro dá um tapa, Vladimir voltou, rebote, o tiro pro gol, na trave, Maxwell enche a trave esquerda. Quase o gol do Operário, Vladimir. O goleiro vem Operário, Roger. Vem de novo com o Pará, atenção, procurou melhor posição para fazer o chute, ele faz a inversão, tocando para o lateral direito, Santiago, lá vem o paraguaio, ele domina contra 2 contrários, traga o detalhe da bola na trave, Vladimir. Detalhe que o goleiro Vladimir fez o corte parcial e não pegou com muita força o Maxwell, foi mais colocada, buscando o canto esquerdo do Vladimir, que já estava rendido no lance. A bola explodiu na trave, perdeu a chance o time do Paraná. Seria detalhe. A falha do goleiro e também da defesa, hein, Valdemir Gomes? Posso te falar uma coisa? Diga. Fazia tempo que eu não via isso. A bola bateu nas 2 traves. Bateu na primeira, passou por praticamente em cima da linha e tocou na segunda. Bateu primeiro na trave direita, ou primeiro na trave direita e depois na trave esquerda. Por milagre, o Guarani não está perdendo o jogo. Por milagre. O Iga Atacado está contratando para uma nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 26, primeiro tempo.
Em Campinas, já com a noite de sábado, chegando sabadão na Band, tá 0-0 o Guarani e Operário, Edu. Olha, o Grêmio já está classificado na Libertadores, mas quer o primeiro lugar. Em 19 horas, no Couto Pereira, tem Grêmio e Estudiantes de La Plata. Bandeirantes FM 85.7 com o Guarani, que vem Bruno Oliveira, foi pro solo. O árbitro diz que foi na bola, deixa o jogo correr. Nós estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like pra mim, você tá me assistindo aqui na cabine do Brincaço. Tá vendo o Edu lá no estúdio, tá vendo o Valdemir Gomes, o Tigraço, que tá comigo hoje na transmissão. Só não vê o Vladimir, porque não tem como a gente colocar uma câmera lá embaixo pra você, mas né, tem Vladimir? que dar um jeito, hein? Essa tua exigência ao Batista pra ter uma câmera, um drone, pra mostrar você nas transmissões, não pode. E é outra, a emissora de TV não deixa ficar filmando no campo também. Você para com essas frescuras. Não, mas eu fico com uma câmera filmando apenas meu rosto, não tem problema. Vou sugerir. Como seria esse aparato eletrônico, hein, Vladimir? Uma câmera portátil usada na aba do boné. Vou sugerir isso. Isso aí é só soldado da PM que tem, pô. Para com isso. Nos poupe desse sacrifício, por favor. 27,5, Guarani inverte a jogada, bola pela ponta esquerda, Jefferson toca curto para o Marlon, voltou com Jefferson, bem por baixo o paraguaio, Santiago Campos, tirou, mas é na volta, depois o rebote para Marlon, lá pela ponta esquerda, passe curto aqui um pouquinho mais atrás para Matheus Bueno, solta a bola para Léo Santos no grande círculo. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Tupia Box, Tupia Bosch, 439,90 centavos, promoção até 15 de junho, fone 19 33 70 25 50. Você ligado no futebol da Bandeirantes, eu quero ouvir o Tigrão. 28 minutos, 0-0 e você cantar a bobola. Se não tiver aproximação dos jogadores de meio para o ataque, funcionar esse último passe, Lucas Paraíso, apesar de estar no paraíso, não faz milagre, hein, Tigrão? Não faz. É aquilo que nós falamos, a gente tá aqui, né, jogando tudo aí a favor do Guarani, apostando em vitória, tentando criar uma atmosfera junto à torcida, tentando fazer com que a confiança retorne, mas tem pardalzice pra caramba, né, meu? Tem pardalzice, porque é o seguinte, alguém tem que assumir a função de jogar entre os volantes e os atacantes. E a gente não está vendo isso e o Operário já equilibrou a bagaça e já poderia ter feito gol. Eu quero corrigir aqui uma observação que fiz. Deixa eu ver, não deu em nada. O Pará não conseguiu pegar a bola lá, linha de fundo, tiro de meta para o Guarani. Eu ia passar para você. Eu quero corrigir aqui uma ilusão de ótica. Fiquei com a sensação em tempo real que a bola bateu nas duas, mas não. Foi apenas uma ilusão de ângulo de câmera na primeira tomada, somente na trave esquerda, somente na esquerda do goleirão do Guarani, do Vladimir. Então, estou corrigindo aqui uma observação que fiz anteriormente. Você tem créditos de sobra, Tigrão. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Domina Matheus, o Matheus toca essa bola curta para o Anderson Leite, tenta voltar com o Matheus, estava congestionado pelo time alvinegro paranaense, que já rouba a bola, vem com o Rodrigo Rodrigues, acerta a bola atrás com Alan Godoy, Alan faz um passe curto com o próprio Rodrigo Rodrigues, que domina a bola dentro do grande círculo, na marca de meia hora, ele domina contra a marcação do Anderson Leite, gira para quem estava ao seu lado, entrega a bola para Vinícius Diniz, Vinícius lá atrás com Alan Godoy, Alan sai jogando com o volante Joseph, vai trocando passes a equipe do Operário Ferroviário, o fantasma de Ponta Grossa, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol. Primeiro tempo. Aqui no Brinco, 0 para o Guarani, 0 também para o Operário, Edu. Olha, hoje tem também um jogo atrasado do Inter pela Sul-Americana, 21h30, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, Inter e Delfim do Equador. O Inter precisa ganhar para ir para uma repescagem da Sul-Americana. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes comandando as emoções do futebol em 85.7 em faixa estendida. Se você não tem um rádio com faixa estendida, compre lá. As AMs migrarão definitivamente muito em breve para essa frequência estendida criada pela Anatel. A Bandeirantes se antecipou, já está lá com som digital. Som limpo que pega bem em qualquer parte de Campinas.
RMC e grande extensão do interior do estado de São Paulo. Domina Pedro Henrique, setor direito do campo. É o Guarani quem desce agora com o Anderson Leite. Faz o passe errado. Nos pés do Maxwell. Sai pro jogo, abre a bola lateralmente para o Vinícius Diniz. Vinícius descarrega a bola, sempre ele aparece para dominar. Rodrigo Rodrigues desceu no terreno. Atenção, vem ele, recebe a bola do Pedro Lucas e vai invadir pelo setor direito. Linda finta. Outra, vai na caça o Matheus. Ele toca essa bola um pouquinho mais atrás para Joseph e faz a triangulação, soltando para o Paraguai o setor direito. Tive impressão que a bola saiu. O Bandeira 1 falou que não. O Leone Carvalho Rocha. Então segue o jogo. Agora saiu. Agora saiu com o combate da defensiva da equipe do Guarani. Sai arremesso lateral. Quando eu estou recebendo aqui a visita de uma pomba. Olha aqui, que pomba imensa. Parece um pterodáctilo. Mas por minha sorte ela não adentrou a cabine da Bandeirantes. E fez um rasante e foi na cabine do lado, na cabine técnica, onde está o Giba, que vai acariciar a pomba. E o Giba costuma, quando entra a pomba assim, para se ele vingar dos homens de microfone, ele costuma dar lactopurga para ela. Cuidado aí. Aí é pior do que receber a pomba aqui dentro da cabine. E tem falta pela direita, o fantasma, falta para o Operário bater Vladimir. Falta para cima do Daniel Lima, marcada pelo assistente, confirmada pelo árbitro. É perigosa, né? Diziam os antigos que é um escanteio de mangas curtas, mas bem mais aberto. É o Pedro Lucas quem vai cobrar, Roger. Pedro Lucas, camisa 70, chuteira da cor laranja. Lá vai ele para a cobrança, o árbitro vai lá, usa o spray. Que invenção legal essa do spray, né, cara? Nunca mais tiraram isso. Invenção nossa, né? Brasileira. Invenção nossa, brasileira. Spray para posicionar a barreira. Quase nunca a galera respeita, mas pelo menos é uma maneira do árbitro posicionar. Essa barreira armada por dois homens, o goleiro Vladimir. Atenção, Pedro Lucas para a cobrança, é muito perigoso. Partiu para a bola, levantou, tirou o peso dela. Vai o goleiro! Se atrapalha junto com o zagueiro do Guarani, o Pedro Henrique. Por isso ela cai aqui pelo setor esquerdo com o Maxwell. Maxwell embolou a jogada. Já tocou para Rodrigo Rodrigues, descarregou para parar. Perna canhota, levantou na boca do gol. Subiu! De cabeça, Lucas Adel tirou o perigo dali. Coloca para fora, arremesso lateral para bater o Operário. Sicredi no segura consórcio. Do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Seria um presságio, Gabriel Ribeiro? Seria um presságio essa vinheta de gol, hein? Sábado à tarde acontece de tudo, hein? E eu adoraria que ela estivesse sendo tocada para o lance de gol do Guarani. Mas quem tá chegando é o Operário. Olha a paulada, William Machado à esquerda do gol. Que petardo do zagueiro em Vladimir. O chute que parecia despretensioso, né, do William Machado, buscando o canto esquerdo, quase entra. E eu tava recebendo uma informação, Roger, que a tiazinha que cuida dos carros lá na Ponte Preta, o apelido dela é Tiazinha Sicredi. Sabe por quê? Não. Ela disse pro Tigrão, Tigrão, não é só dinheiro. Você já deu uma olhada no tamanho do zagueiro número 3 do... É imenso. Do Operário? Cara, é uma jamanta, hein? É uma jamanta. Você já pensou, Catarino, você ali nos altos da avenida... Nos altos da Avenida Silos, de madrugada, fazendo uma caminhada ali em Americana, e você se encontra com Alain Godoy, só você e ele, ninguém na rua. Tudo deserto, madruga, ele fala assim, Vlá, eu quero. O que você faz, hein? Você afina, Vlad? Não, eu falo, eu quero também, vamos junto, ué. Vamos caminhar junto. Revelações de sábado aqui na Bandeirantes. Bola tocada pela ponta esquerda, vem o Guarani, vem Marlon. Forte demais, essa bola sai, tiro de meta. Loja do Mecânico, nas compras acima de R$250. Você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar, confira. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, primeiro tempo. Lá vem o Operário, lançado Daniel Lima. Vai pra área, pode pintar o primeiro. Rolou pra trás, Maxwell se girar, faz o gol. Girou, tira o zagueiro.
Aparece João Vitor no momento fatal, se joga na bola, ela vai pra fora, escanteio, Vladimir. Méritos, é o Pedro Henrique, Roger, foi ele quem se jogou nessa bola. Como dizia o Tigrão, o Operário fez o gol e desfez, né? Porque estava desenhado o gol marcado ali pelo Maxwell. Pedro Henrique se jogou na bola, linha de fundo, é escanteio Operário. Escanteio para o Operário, parar na bola para fazer a cobrança. Caiu. Quem? O grandão, o Alan Godoy, tá caído. Olha o Tigrão, que boca tem esse Tigrão também. Tá caído lá, por isso o jogo tá parado, Roger. Ele tá Tigrão zonzo. secou o grandão, rapaz. Tá zonzo, agora eu tô falando sério, ele parece tá com uma tontura, assim, tá meio que... tá zoadão, né? Vai sair de maca. Aí o cara chegou e falou pra ele, qual que é o nome da sua esposa? Só pra ver se tá tudo legal. Ele falou assim, Catarina. Então tá zonzo mesmo. 36, fecha comigo Gabriel Ribeiro, fecha comigo Edu aqui, 0 Guarani, 0 Operário de Ponta Grossa. Olha, a seleção brasileira então amistoso hoje, 22 horas, Brasil e México, lá no Texas, na quarta-feira em Orlando, só que é 20 horas, em quarta-feira, 20 horas, Brasil e Estados Unidos. O Brasil estreia na Copa América, dia 24, Brasil e Costa Rica, vai ser tudo 22 horas de Brasília, a Copa América. Mudou. Mocheu o Operário. Isso não deu pro Alan Godoy, entrou o Alemão. 21, Alemão entrou no lugar do Godoy na equipe do Operário. Alemão é sangue novo na equipe do Operário, ele é alemãozão mesmo, polacão, brancão, já foi pra área, já foi esperar esse levantamento do escanteio, lá vem ela, a meia altura, a zaga tira em 2 tempos, o complemento foi do Matheus Bueno que tirou o perigo dali, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like pra mim, maravilhosa audiência no YouTube da Rádio Bandeirantes e o Tigrão chamando, fala Tigrão. Olha, se o Guarani não voltar a jogar como jogou nos primeiros 10 minutos, pelo menos com as linhas altas, pelo menos tentando pressionar, pelo menos tentando ficar com a bola e agredir o adversário, ele vai tomar o gol ainda no primeiro tempo. Ainda vai tomar o gol no primeiro tempo, voltar pro jogo o Guarani. O Operário já tomou conta do jogo, subiu as linhas e começa a rondar perigosamente a meta do Guarani. Por 3 oportunidades, inclusive com bola na trave, já poderia ter feito o gol. É um time tecnicamente superior ao Guarani. E o Guarani desorganizado. Aquela questão do buraco aí entre o meio-campo e o ataque, e os volantes não conseguem jogar. Olha o Maxwell, pegou pela ponta esquerda, vai tentar a linha de fundo. Sai com bola e tudo, tiro de meta completo, Tigrão. Então só tá dando Operário. O Guarani levou o jogo mais ou menos numa boa até 10. De 10 a 20 o Operário equilibrou, de 20 pra frente só deu Operário. Guarani assustado, o Guarani sem confiança, ninguém querendo arriscar e meio que instintivamente puxou todo mundo pra trás. Tá parecendo o jogo de Mirassol. Ou volta pro jogo, ou retoma o comando das ações, ou vai tomar o gol. O Iga Atacado está contratando. A nova loja em Campinas vem aí, o Iga está contratando. E vem Guarani, bola pela ponta esquerda. Levantou o Marlon, em 2 momentos tenta de novo, pra fora pela linha de fundo. O Iga está contratando, são 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 39,5 de bola rolando no primeiro tempo. Daqui a pouco o intervalo com o nosso querido Edu Pinheiro, que depois do jogo vai apresentar o apito final. E começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Passe de meta para a equipe do Operário, que demora-se muito. A torcida pegou no pé do goleirão. O que tá fazendo cera aí, Vladimir? Não tem pressa nenhuma o Operário para cobrar aí o tiro de meta. Tá contente com o resultado por enquanto, 0-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 primeiro tempo. No Brincaço, em Campinas, 0-0, Guarani e Operário, Edu. Olha, amanhã tem um jogo atrasado do Brasileirão. Só um jogo pelo Brasileirão. Atrasado da 6ª rodada, 16 horas, Criciúma e Cuiabá. E vem o Operário, bola levantada pela direita, tocou Maxwell de primeira, golaço! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Operário! Um grande grupo reuniu nos tempos áureos. Levantamento pela direita.
A zaga afasta parcialmente, buscando a marcação somente do Daniel Lima. Se esqueceram do Maxwell. Ela quica, Maxwell bate, faz um golaço, um meio voleio. Sai provocando o torcedor bugrino. Provoca o torcedor do Guarani, seu ex-clube, e faz o primeiro gol. Maxwell, ele não perdoa, Maxwell marca. Tigrão cantava a bola, se não voltar pro jogo, toma o gol. Vai lá e pimba, Maxwell. Operário 1, Guarani nada. O que vale é o detalhe com Thaís Vladimir. Um golaço, né, do jogador Maxwell, porque o cruzamento foi feito, a bola era pro Daniel Lima. Aí o zagueiro Léo Santos cortou de forma parcial, e você disse bem, não tinha ninguém ali na cobertura marcando o Maxwell. Ele deixou o cara quicar, se deu um voleio no canto esquerdo do goleiro Vladimir, nada pôde fazer. Depois ele saiu provocando o torcedor bugrino. Tá na rede o Operário, 1-0, Roger. 1-0 aqui no Brinco. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Tudo que não podia acontecer está acontecendo. O Guarani toma o gol, Tigrão. Eu lamento profundamente ter que dizer isso que eu vou dizer agora, mas o Guarani derreteu em campo. É inexplicável, né? São jogadores sem personalidade, sem confiança, né? Jogadores sem profissionalismo, jogadores medrosos. E não adianta também, porque tomou o gol, a gente falar e ser oportunista. Não é esse o caso, não. O quadro não é esse. Né? E também não quero eu ser o dono da verdade. Bruno Oliveira levanta a bola, falta a cobrada nas mãos do Rafael Santos. Olha aí. Só pra você completar, ô Tigrão, o Júnior Rocha já botou a galera pro aquecimento. E teve o cartão amarelo pro Vinícius Diniz, camisa 8 da equipe do Operário, Roger. Ele pegou forte, eu acho que o Bruno Oliveira. Agora, no futebol não tem ciência, né? Não tem muito invencionismo, né? O Guarani não consegue preencher um espaço mais importante de um campo de futebol, que é o meio-campo e aquela zona de transição, até ali a intermediária ofensiva tal, para chegar à frente. E aí começou com uma correria, subiu as linhas, levou 2 ou 3 vezes a bola para a linha de fundo, cruzou para trás, deu a impressão que estava com uma intensidade legal e estava, mas não criou nenhuma grande chance. O Rafael Santos não fez nenhuma defesa. E aí, inexplicavelmente, começou a tocar para trás, baixou as linhas, o Operário, que é mais time, tá claro isso, botou a bola no chão. Esse é o volante, o Rodrigo Rodrigues, muito bom jogador, o número 7, Vinícius Diniz, Joseph, esse é o tripé de meio campo da equipe do Operário. Eles estão engolindo literalmente o meio campo do Guarani. O gol já era para ter saído, né? Por 2 ou 3 oportunidades. E aí muita felicidade e perícia do Maxwell, que no Guarani foi um fiasco. Mas quem tirou de cabeça e tirou sem convicção, tirou para o lado, praticamente fez um passe para o Maxwell, foi o Pedro Henrique, o número 15. Ele sobe e cabeceia assim, sem convicção, não dá um impulso na bola para botar lá na lateral ou para botar para a linha de fundo. Ele dá um tapa para dentro da área. Ele dá uma cabeçada sem força, uma cabeçada apenas para desviar a bola. Atenção, Paraíso junto com os zagueiros. Se atrapalhou o zagueiro, a bola quase entra. Passa à direita do gol, escanteio Vladimir. Era o alemão quem estava no lance, né? Não tirou a bola, o Paraíso na tentativa de recuperar quase marca o gol. Linha de fundo é escanteio Guarani. Daqui a pouco o Tirão completa, porque aqui tem escanteio a equipe de Guarani. Bruno Oliveira vai para a cobrança, perto dos mastros das bandeiras aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai partir de perna esquerda, é de lá para cá, gol da direita. Capricha Bruno, partiu, levantou, subiu de cabeça o grandalhão Daniel Lima para tirar a segunda bola também do Operário, que vem para tirar. Maxwell tenta partir para o contragolpe, Guarani vem para a interceptação, lá pelo setor esquerdo do campo, a bola sai, antes de chegar no Bruno Oliveira, vai para fora, arremesso lateral para o Guarani. Pois não, Tigrão, completando o raciocínio. Não, apenas para dizer isso, que essa forma de atuar do Guarani, aceitando naturalmente o domínio do adversário, com a bola queimando os pés, já é um fato recorrente no campeonato todo. E hoje a gente tinha a impressão que ia ser diferente. Mas, com essa configuração, quantas vezes você falou o nome do João Vitor até agora? Nossa, pouquíssimas. Então, o Guarani não ganhou um lateral e perdeu um atacante.
Quer dizer, pardalzice nós falamos antes, mas com todo otimismo, nós estamos tentando passar um pouco de energia positiva. Eu não boto fé nesse time. E botei a cabeça aqui na guilhotina, o pescoço. Vai ganhar. Vai lá, torcedor, tentando dar um pouco de impulso pro torcedor. Mas o time não responde. E foi mal escalado. Mas ele não tem um armador no banco, um meio-campista, um cara que faça a transição. Ele não tem o Chay, né? Ele não tem também o menino que veio lá do Água Santa, o Luan Dias. Então fica muito difícil. Esses dois que estão aí, o Bruno Oliveira e o Marlon, são muito fracos e eles não têm cacuete de jogador que vem buscar e organiza o time. Eles são atacantes e estão produzindo muito pouco. Então vai ter que mexer por atacado. Eu vou dar a minha olhada aqui, vou dar o meu pitaco no intervalo. Como diria aquele outro, Roberto, não perdam. Não percam, não percam. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontrar a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Vamos até 47 agora um minutinho para jogar no primeiro tempo. Dá 1-0 para o Operário, já intervalo da Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Quero saber do Vladimir, reação da torcida. Como é que tá a reação do torcedor aqui no Brinco? Vaias, viu, Roger? Vaias e muita reclamação, principalmente enquanto o time não vai pro ataque. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. aromadeservas.com.br. Vem Bugrão, domina Pedro Henrique, zagueiro que foi a novidade hoje no time titular da equipe do Júnior Rocha. Ele levanta a bola lá do outro lado, tenta Marlon subir de cabeça, escorou para a grande área, vai tentar Lucas Paraíso disputar com os zagueiros. Ele ganha, vai para cima, parado o jogo. Falta em cima do William Machado, Vladimir. Falta de ataque, né? Quando foi tentar roubar a bola, acabou cometendo a falta. O árbitro marcou, lance para o Operário. O Vladimir, esse Ian que está no banco é o Ian Henrique da base, lateral direito? Lateral, Ian Henrique. Ele apareceu muito bem naquele jogo contra o Londrina, né? Foi muito bem, é bom lateral. Eu acho que também tem o Diogo Matheus. Vai ter que tirar um zagueiro, botar um beirado, um lateral autêntico e puxar o João Vitor para frente, né? Tem que mexer o doce. Talvez o Rafael Freitas. Muitas vaias, viu, Tigrão? Terminou o jogo aqui. É um caldeirão de vaias, o brinco de ouro para a equipe do Guarani. Misto de vaias e burro também, né? Tá sendo homenageado o Júnior Rocha. É um coro hoje legítimo, né? Inventou e tá dando errado. Mas esse é um papo para o Tigraço que vem aí no intervalo Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Sim. Bom, vamos lá então. Vladimir Catarino já deu o esboço aí do ambiente, né? Não poderia ser diferente. O clima já era muito ruim antes do jogo começar. Durante a partida, o torcedor começou a apoiar, mas após o gol do Operário aí se voltou novamente muita revolta por parte do torcedor bugrino, Edu. E tem torcedor do Operário, Tem, rapaz. Agora aumentou mais um pouquinho. 44 torcedores do Operário estão lá já no setor reservado a eles. A faixa do Trem Fantasma só está comemorando nesse momento o torcedor do Operário. Ok, Catarino, bom intervalo, viu? Valeu. É o seguinte, o Tigrão vai comentar, vamos em dois tempos aqui, primeiro com o Valdemir Gomes, depois com o Tigrão, né? Eu quero que o Tigrão, ele escale para mim o Guarani, né? Os alas, quem que tá no meio, quem são os zagueiros, quem é o meia e o ataque. Só para dizer que há 2 minutos o Lucas Paraíso teve uma chance, 2 minutos de jogo. Ele tentou 2 vezes dentro da área e as 2, o goleiro Rafael Santos, que jogou aqui no Guarani, tirou com os pés. Para dizer que há 24 minutos na trave do Guarani, o número 8 cruza, é o Vinícius Diniz, o Vladimir dá um tapa, goleiro do Guarani, sobra para Maxwell, ele gira e bate na trave. Para dizer que há 35 minutos, esse menino Pedro Henrique, zagueiro, que está fazendo a sua estreia, estava na Bulgária, ele salvou. O Maxwell finaliza e o Pedro Henrique salva, não sei se o Vladimir pegaria. Salva para escanteio, bate nele, né? E há 40 minutos surgiu o gol e o Pedro Henrique, ele já disse, o Tigrão tirou errado a bola, uma bola aérea, deu uma cabeçada para trás, né? Ele passou para o Maxwell, que acho que de voleio, o Tigrão não vai definir ou não, faz um belíssimo gol, porque ele passou pelo Guarani. O Maxwell teve 32 jogos aqui, não marcou nenhum gol pelo Guarani, entre 2021 e 2022, 21 e 22. Então por isso que ele foi lá, tá torcida e tal, tá vendo? Fiz um gol agora e tal.
E a 44, o Paraíso teve uma chance, os zagueiros se atrapalharam e quase que o Paraíso faz o gol que ele fez contra o América Mineiro aqui. América Mineiro fez 1-0, uma atrapalhada defesa, foi semelhante àquele lance. Ô Tigrão, antes do faturamento, por gentileza, só a escalação do Guarani, por favor. Atenção. Tá o Vladimir, né, goleiro. João Vitor foi de lateral direito, 3 zagueiros, Léo Santos, Lucas Adel e Pedro Henrique, Jefferson na lateral esquerda. O meio-campo teve o Anderson Leite, Matheus Bueno e tentando fechar aí um tripé, o Bruno Oliveira. E na frente, Lucas Paraíso e Marlon. Esse é o time do Guarani no primeiro tempo. Eu quero dizer que eu, se fosse treinador, faria 3 alterações no intervalo, mas eu falo no segundo tempo. Agora, se me pediu só a escalação, daqui a pouco eu vou dizer as 3 alterações que eu faria para tentar dar uma melhorada nesse doce aí. Beleza, você volta já, prometo. O banco, Douglas Borges, goleiro. O Kaique é volante, veio do Botafogo do Rio. Tem o Diogo Matheus, que perdeu a posição, lateral direito. O Camacho, volante, perdeu a posição. O Pedro Manuel, se não me engano, Pedro Manuel no banco, deve ser menino da base. Esse Reinaldo é atacante, Lucas Araújo é volante, o Vitinho é da base, é lateral esquerdo, o Rafael Freitas, aquele que era careca, não tá mais, é atacante, revelado na base. Ian Henrique, você falou disso bem, lateral direito, jogou contra o Londrino ano passado aqui, num jogo que o Diogo Matheus estava suspenso. Ayrton, atacante, e Caio Dantas, atacante, esse é o banco. Gente, tá 1-0 pro Operário, já, o Tigrão comenta, 17h53. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vera voltou para correr, na ponta esquerda, vamos acelerar Marlon, atenção, chegou, linha de fundo, rolou para trás, desviou, Paraíso, defendeu o goleiro, voltou o rebote, Paraíso de novo, defendeu o goleiro, voltou, girou de bike, Bruno Oliveira, gira a zaga do Fantasma, levanta o torcedor aqui no brinco, insiste o Guarani com o João Vitor, rolou. Muito bem, isso foi logo há 2 minutos, Lucas Paraíso tentou 2 vezes e agora 1-0 Operário, então 1-0 Operário, intervalo, vem aí ele, Mestre Tigrão, é isso? Cadê a vinheta do Tigrão? Valdemir Gomes, o famoso Tigrão, diga lá, Tigrão. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado. Bom, meus amigos da Bandeirantes, vai começar daqui a pouquinho o segundo tempo, o intervalo nosso aqui é longo. E sem demorar, eu queria dizer que eu faria 3 alterações. Eu tiro o Bruno Oliveira e boto o Diogo Matheus. Sai Bruno Oliveira, entra Diogo Matheus. Puxa o Diogo Matheus na lateral direita, na dele, e põe o João Vitor do lado esquerdo. Esse é o primeiro atacante. A segunda alteração, eu saco o Pedro Henrique, jogo com 2 zagueiros, tô perdendo o jogo em casa e venho com Rafael Freitas, fazendo um misto de um meia ponta de lança, mas voltando um pouquinho para tentar fazer a função que nem o Bruno Oliveira e nem o Marlon fizeram. E aí o Rafael Freitas jogaria ali posicionado entre os volantes e os 3 atacantes. E a terceira alteração que eu faria, eu saco o Marlon e veio com Caio Dantas. De tal sorte que o ataque seria o seguinte. Seria exatamente o seguinte. O Lucas Paraíso, um pouquinho mais aberto para o lado direito, 2 centroavantes. Mas ele é velocista, onde ele pegou aquela bola e arrancou do campo de defesa até lá dentro da grande área. Lado direito e, quando necessário, entrando, pisando, encostando no Caio Dantas, pisando na área. Esse é o ponta direita, com nuances de centroavante. Caio Dantas centralizado, João Vitor do lado esquerdo. E o meio, ainda não tiro nenhum volante. Anderson Leite, Matheus Bueno e fazendo uma meia-água, porque não tem meia no banco, tentando conduzir essa bola, eu colocaria o menino, o Rafael Freitas. É o que eu faria. 3 alterações no intervalo. Para com a invenção do João Vitor na direita, o Guarani não ganhou um lateral direito e perdeu um atacante. João Vitor numa beirada, repito, Paraíso na outra, centralizado Caio Dantas e saco um dos zagueiros e boto mais um homem do meio para frente, que é o Rafael Freitas. Não tem muitas opções no banco, mas é o que eu faria para tentar mudar, porque a invenção do senhor Júnior Rocha não funcionou. Guarani começou dando, como sempre acontece, dando pinta de que ia dominar, de que ia tomar conta do jogo, e na verdade foi só um momento fugaz, uma coisa muito rápida. Daqui a pouco o Operário pôs a bola no chão, empurrou o Guarani para trás, poderia ter feito antes e aos 40 minutos e 30 segundos fez o gol. Pois não, Catarino? Caio Dantas, viu? É o único jogador que deve entrar agora ao começar o segundo tempo, já está aqui em cima fazendo o aquecimento. Ele vai tirar um dos dois, ou o Bruno Oliveira ou o Marlon. Provavelmente o Marlon, e vai puxar o Paraíso para a beirada. Essa é uma que eu faria. Tá aqui dentro daquilo que eu acabei sugerindo, no lugar do Marlon. Agora é muito pouco. Tá perdendo em casa. O esquema não deu certo. Vai continuar com o João Vitor. O que é que jogou o Bruno Oliveira? O que é que jogou o Marlon? Pra que o Pedro Henrique, um zagueiro a mais, se já tá perdendo o jogo? Tem que trocar 3. 3. E ficar ainda com 3 paradas para o segundo tempo, para trocar mais 2 jogadores. Usa só 2 paradas ou usa uma só.
O banco não oferece tantas opções. Mas eu repito aqui, traz o João Vitor pro ataque. Entra de novo, ortodoxamente, com o Diogo Matheus na lateral direita. Traz o João Vitor pra frente. Ayrton também. Então, é isso. Aí, quando tiver faltando 8, 9 minutos, aí ele vem com o Rafael Freitas, né? Eu acho que ele tira Bruno Oliveira e Marlon. Eu acho que ele tira, mas ele vai continuar sem a conexão meio-campo-ataque. E aí, ele tem uma atenuante. Ele é o Júnior Rocha. Ele tem uma atenuante a favor dele, que é o fato dele não ter os dois meias, né? Nem o Luan Dias e nem o Chay. Não tem, o elenco foi mal formado. Mas o Luan Dias se machucou e não volta mais. Não aparece nem no banco. Então, é um caos total. Mas não é o Ayrton o cara. Pode até entrar e ir bem. Eu, por exemplo, prefiro o Reinaldo do que o Ayrton. O Paraíso saiu, viu, Tigrão? Então. Vamos ver quem será o outro a ser substituído. O Paraíso já subiu aqui com colete. Então, tá errado. É o cara que estava, pelo menos, tentando meter correria e meter velocidade. E, aliás, foi o atacante mais agudo, mesmo sem ter brilhado. Tá errado. Tá com leitura de jogo completamente míope. Eu não vou repetir aqui tudo que eu falei. Até porque quem tá aí no Brinco de Ouro, nos ouvindo... Olha aí a galera. Olha o couro, olha o couro. Quem tá aí no Brinco de Ouro nos ouvindo... Alô, Edmilson Garcia, está em loco. Tá vendo o jogo que a gente viu aqui. Edmilson tá aí na arquibancada. Veio lá do Paraguai para ver o jogo. Não é o Lucas Paraíso para sair. Não é esse o cara. Não é esse. Tem que tirar os dois garotos que sentiram o peso do jogo. Sentiram a vaia dos torcedores. Bruno Oliveira e Marlon. João Vitor no lugar de um deles. Aí entra o Diogo Matheus na lateral direita, né? E vem, sim, com o Caio Dantas e mantém o Lucas Paraíso para manter a velocidade. Pode dar certo? Puxa vida. Tomara que o Ayrton faça 3 gols e que o Caio Dantas faça mais 3, que o Guarani vire 6-1. Mas eu não gostei, mesmo sem saber quem é que está saindo além do Lucas Paraíso. Mas Pedro Henrique. Pedro Henrique tirou um dos. Era outra alteração que eu sugeri. Então, quem é que entra? Entra o Ayrton no lugar dele? Não, no lugar do Lucas Paraíso está entrando o Ayrton. Ayrton 30 no lugar do Lucas Paraíso. E do Pedro Henrique? Entra o Caio Dantas, atacante 99, Caio Dantas. Não, ficou próximo daquilo que a gente dizia, só que eu não tiraria o Paraíso. Ele mantém no time os 2 garotos que não jogaram absolutamente nada. Nem o Bruno Oliveira e nem o Marlon. E de repente eles podem desabrochar no segundo tempo. No futebol tudo é possível. Agora a saída do zagueiro Caçapa cantada, né? E a entrada do Caio Dantas. Agora não era o Ayrton o cara. E manter o João Vitor na lateral direita para mim é suicídio. Vai rolar a bola aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Você ouviu o intervalo com o Edu Pinheiro. Também mexeu o Operário, hein, Vladimir? Sim, entrou Neto Paraíba, 88 no lugar do Vinícius Diniz. Saiu Vinícius Diniz, entrou 88, Neto Paraíba. Neto Paraíba, sangue novo na equipe do Operário, que já foi obrigado a mexer no primeiro tempo com a saída do zagueiro Alan Godoy e entrada do alemão. 2 alterações de Júnior Rocha no Guarani. Torcedor não gostou, chamou o treinador de burro. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa! Campeonato Brasileiro Série B, 9ª rodada, bola rolando em Campinas e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. E se manda o Operário, vem para o contra-ataque, toma a primeira iniciativa do jogo no segundo tempo. Pedro Lucas vai pro solo, a bola acabou espirrando, sobrou com o Rodrigo Rodrigues. Gira a bola no Neto Paraíba, digo. Vou pedir para o nosso Giba diminuir só um pouquinho o retorno da torcida aqui para mim. O torcedor tá falando poucas e boas. E eu tô me sentindo na arquibancada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. 40 segundos de bola rolando. Este é o segundo tempo. 1-0 vence o Operário. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Rouba a bola o time do Operário lá pelo lado esquerdo do campo. Quando pegou a bola,
O Rodrigo Rodrigues já tinha um jogador alvinegro caído. Falta e vai receber cartão amarelo, Matheus Bueno. Vladimir. É o Marlon, isso. Marlon recebe cartão amarelo, uma falta mais forte ali pra cima do Rodrigo Rodrigues. Amarelo pro camisa 8 do Guarani, Roger. Menos mal porque estava pendurado o Matheus Bueno. Também que é o Marlon. Não é o desfalque para o próximo jogo do Guarani contra o Avaí. Na ressacada sexta que vem, 9 da noite. Em campo, pendurados Matheus Bueno e João Victor. Falta para bater lá pelo lado esquerdo. O Pará vai tomando distância para fazer a cobrança pelo Operário. Ele bate forte à frente com o Daniel Lima. Chega a zaga do Guarani para tirar. Fica acuado, vem na pressão. O ataque do Operário pressiona a saída de bola. Ela sobra aqui com o time do Guarani. Vem para o campo de ataque. Vai tentar vencer agora com o Matheus Bueno. Faz a soltura de bola forte pela ponta esquerda buscando o Ayrton. Vai ser o ponteiro esquerdo do Guarani nessa alteração, nessa nova configuração que fez o Júnior Rocha. Futebol é na Bandeirantes, 1-0 vence o Operário. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Tenta chegar o Operário mais uma vez. Vem parar pelo lado esquerdo do campo. A Funila toca a bola soltando para Maxwell. Ele triangula a jogada com o Rodrigo Rodrigues. Voltou com o Maxwell. Vai bater daí. Se der liberdade, ele chuta. Foi pro solo. Fez um teatro. O árbitro não entrou na dele. A zaga do Guarani tira mal. Atenção, ela vai sobrar para infiltração. Para bater pro gol. Sozinho o Joseph bateu. Na trave! Na trave direita de Vladimir. A segunda na trave do Operário que vai pra cima do Guarani no começo do segundo tempo, Vladimir. De novo estava rendido o time do Guarani. A defesa parou. A troca de passes da equipe do Operário envolveu a defesa bugrina. A bola explodiu na trave direita do Vladimir, que não conseguiria pegar de jeito nenhum, né? Depois, na sequência, o jogo tá parado para o atendimento médico ser prestado. Roger. Ele ficou torcendo, só olhando, tirando com os olhos. Ela bateu caprichosamente na trave direita. Começou a temporada na Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. 3h20, você ligado no Futebol da Bandeirantes em FM 85.7, no app da Rádio Bandeirantes Campinas, no app Band Rádios, no aplicativo Band Play e no Alexa também. Você tem Alexa em casa? Então diga, Alexa, toca a Rádio Bandeirantes Campinas e você vai ouvir o timaço da Bandeirantes Campinas. Se manda os caras de novo. Daniel Lima, boa bola pela ponta esquerda para Maxwell. Só que ele tocou no A, Maxwell estava no B. Teve desvio do zagueiro do Guarani, sai arremesso lateral para a equipe do Operário bater. Vai vencendo por 1-0 a equipe paranaense. Começou a temporada de Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br. Jogo parado, caído, Jefferson. Vamos ver se vai ter atendimento para ele, Vladimir. Ele é a segunda vez seguida que ele cai. Acho que não vai dar para continuar não, porque no lance lá perto da bandeirinha, ele já ficou caído, se levantou e agora a maca móvel vai entrar aí para tirar o Jefferson. Vai mexer. O Diogo Matheus, quem está lá próximo para entrar, vai ter que fazer a alteração forçada aí o técnico Júnior Rocha. O Diogo Matheus com a 13 no lugar do Jefferson, 17. Vamos ver se nessa oportunidade, Tigrão, apesar do Jefferson ser lateral esquerdo, se o Diogo Matheus entra na lateral canhota ou se agora ele corrige trazendo o Diogo Matheus para a direita, liberando o João Vitor. Mas alguém tem que se posicionar na lateral esquerda, porque o Operário já poderia ter feito o segundo gol, né? Tem razão. Alguém tem que se posicionar, não pode ficar aberto ali. Tem razão. E o Jefferson, um jogador fraquíssimo tecnicamente, mas pelo menos ele fecha a linha. Vamos ver, ó. Eu acho que o Diogo Matheus entra. Vamos ver. É que a bola tá aqui pelo lado esquerdo de ataque e ele tem que fechar por ali. Por enquanto ele se posiciona na lateral direita, né? Mas o Guarani com os nervos em frangalhos, ninguém consegue segurar a bola, ninguém consegue, e a torcida protestando muito, e com razão, o torcedor também não tem nervos de aço, né? Olha aí, passe errado do Matheus Bueno, ainda tenta meter 3 dedos e tenta complicar. Vamos ver onde é que entra, vamos ver. Me parece, olha lá, Diogo Matheus, lado direito. Tá na direita, hein? Diogo Matheus na direita. Vamos ver, acho que ele inverteu. Acho que levou agora o João Vitor. João Vitor na esquerda. Inverteu. Não mudou absolutamente nada. Ele continua sem ganhar um lateral e perdeu um atacante que de repente
poderia, num lance isolado aí, criar uma situação um pouco mais favorável para o Guarani. Joseph calça por baixo, Ayrton levanta o 30 do Guarani, é falta na ponta esquerda, é falta para o campeão brasileiro bater. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bota veneno nela, Bruno Oliveira. É falta para o Guarani bater. Vamos, Guarani. Se tá difícil construir, quem sabe é na bola parada. A fé desse povo te empurra. Vai lá, Bruno Oliveira parte, levanta no segundo pau. Subiu de cabeça, tirou a zaga, voltou para Ayrton, girou, bateu pro gol. Em cima da zaga. Voltou, caiu Dantas, briga por ela. Devolveu aqui atrás para Matheus Bueno. Ajeita pela direita, bota por lá. O lateral direito de origem do Guarani, Diogo Matheus. Ele faz o recolhimento de bola, vem encostando pelo meio. Entrega essa bola curta à sua frente para o Anderson Leite. Anderson sai da caça de dois contrários. Botou pela direita, pintou o levantamento. Bateu na zaga, tentativa do levantamento com o Marlon, ela vai para fora. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 7 minutos, segundo tempo. No brinco, 0 para o Guarani, 1 para o Operário Edu Pinheiro. Olha, lá em Manaus, segundo tempo, em Amazonas e Brusque está 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Promoções até 15 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Escanteio para o Guarani. Gol da esquerda é de lá pra cá. Bota veneno. Lá vem ela. O goleiro dá um tapa. Volta com o Diogo Matheus. Coloca na grande área de novo. A tentativa era com o Caio Dantas, mas a zaga tirou. Agora tem que prestar atenção no contra-ataque alvinegro. A bola pela direita bate nela. Santiago, o paraguaio, levanta de cabeça, escora para tirar com tranquilidade. Matheus Bueno já ajeita a bola pelo lado esquerdo do campo. Vamos, Léo Santos. Léo Santos faz um passe curtinho aqui com o Anderson. Voltou com o Léo Santos, que retrocede ainda mais a jogada com camisa 12, Lucas Adel. Diga! Na origem do escanteio, por reclamação, Neto Paraíba recebeu cartão amarelo. Amarelo 88 do Operário. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Parte Matheus Bueno, toca essa bola para João Vitor, lado esquerdo do campo, volta com Bueno, gira o jogo, tá mais aberto lá pelo outro lado, então vamos pela direita, bola com o Léo Santos, ele faz um passinho curtinho, lateral aqui com o Diogo Matheus, rompe a demarcatória, já solta essa bola para Anderson Leite, na cabeça da área, ele vai fazer a soltura de bola, soltou, para o Marlon, volta, retrocede com o Diogo Matheus, troca passes do Guarani, já está no campo defensivo mais uma vez, Matheus Bueno, quase que um terceiro zagueiro aqui pelo centro, abre a bola lateralmente para Lucas Adel. Lucas já meteu na ponta esquerda, vamos Guarani, vamos Bugrão, o placar não é teu, garoto, atenção, Ayrton, boa jogada, depois de receber o João Vitor, chegou ali no fundo, perdeu o time do cruzamento, agora sim, engatilhou na perna direita, levanta, forte demais, Vladimir. O Ayrton, né, ele veio para a linha de fundo, tinha toda a pinta de cruzamento e voltou exatamente para onde estava para ajeitar a perna direita, fazer o cruzamento, mas mandou a bola direto para fora. Sicredi, no seguro consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é contar com o gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Pois não, Edu? Olha, gol de bicicleta, hein? Lá em Manaus, Sassá de bicicleta, 6 o segundo tempo, Amazonas 1, Brusque 0. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Bela esticada para Daniel Lima, sai com ele o zagueiro. Corta, Adel metendo para fora, escanteio para os caras, Vladimir. Foi tocando a bola, o Operário parecia que ia parar somente lá dentro do gol, né? Até que o Lucas Adel fez o corte, sem pressa nenhuma, escanteio, Pará vai cobrar para a equipe do Operário. Esse gol do Operário foi o 6º gol, somente o 6º gol. O Maxwell fez o 6º gol da equipe no campeonato. O time do Fantasma que levou 5 gols sem saldo positivo de 1, portanto, fez poucos gols no campeonato também. Atenção, escanteio de lá pra cá, Pará, parte de perna da canhota, levanta. Atenção, ela vai sobrar Alemão e engatilhando pra chutar, a zaga tirou. Vai ser novo escanteio, Vladimir. É, no bate-rebate, né? O Alemão tava pronto ali pra finalizar. Desviou na zaga do Guarani. Agora do lado direito, outro escanteio pro Fantasma. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
escanteio, guarda-chuva aberto aí, Vladimir. Capita, abre o guarda-chuva aí. Lá vem ela, viajou, foi muito aberta lá pro segundo pau. Subiu de cabeça, não achou nada. O camisa 40, Bruno Oliveira, pegou lá pelo outro lado o jogador da equipe visitante. O Pará vem pro levantamento, levanta a zaga, tira, afasta. O rebote volta para Alemão, tenta levantar de novo. Ela sobrou com o camisa 7, o Rodrigo Rodrigues. Que bolão na ponta direita, vai chegar não. Chegou o Pedro Lucas. Tiro de meta para bater o goleiro Vladimir. E aí, Tigrão, 1-0, o time paranaense segue vencendo o Guarani aqui no Brinco. Vencendo e mandando no jogo. Não deu certo, tá vendo? O Guarani não consegue chegar. Não consegue, ele não tem a transição, o defeito do primeiro tempo é o mesmo. Olha lá o João Vitor pedindo a bola, todo torto, lado esquerdo, ele é destro. Recebeu, atenção, soltou na meia-lua, erra totalmente o Marlon, nem chuta, nem passa, difícil, hein, Tigrão? O Marlon e o Bruno Oliveira não justificam a presença no segundo tempo, não justificam. O Paraíso, que foi substituído, produziu muito mais que eles, apesar de ter produzido pouco também. Então existe uma dificuldade de leitura de jogo do Júnior Rocha com seus auxiliares, com a equipe que o assessora, muito grande. Estava fácil de tentar. Isso não quer dizer que ia dar certo. Agora o Operário perdeu uma bola boba, pode ser bom, hein? Joseph perde a bola, lá vem Bugrão, o chute pro gol do Ayrton, passa à direita. Que pisada na bola, literalmente, do Joseph. O Ayrton disparou, um tirambaço, passou isso aqui, ó. E foi pra fora, Vladimir. Deu bobeira ali o Joseph, né? Pisou na bola, literalmente. E no ataque o Ayrton arriscou de longe. A bola saiu à direita do gol, defendido pelo Rafael. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você chutaria um público pra hoje, hein, Vladimir? Olha, mais de 2.000, menos de 2.000. Eu vou chutar mais de 2 e menos de 3. 2.500, vai para ficar na média. 2.844. Realmente, um público muito pequeno. As cativas, se chegarmos a 400 pessoas, nossa, é muito. Acho que eu estou chutando muito. Lembrando que hoje o tobogã está fechado, o tobogã superior. Todos aqui abaixo da cabine da Bandeirantes, portanto, pessoal que está acompanhando aqui na linha lateral atrás do distintivo do Guarani, estampado brilhantemente, esse distintivo forte, tradicional de um campeão brasileiro. Essa história que não merece ver o que está acontecendo em 2024 com o Guarani. Time que quase caiu para a Série 2 e agora na lanterna na Série B do Campeonato Brasileiro e não esboça a reação. Quando a gente pensa que vai reagir, o Guarani vai, toma o gol, está perdendo. E não oferece muitos riscos ao goleiro Rafael Santos. Vamos torcer que isso mude. 13h51, tem tempo ainda, Guarani. Vamos lá, Bugrão. E lá vem Ayrton, domina de frente pro gol, vai chutar, chutou pro gol. À direita do gol, pela linha de fundo. O Gri pede o escanteio, Vladimir. Mas não foi o Ayrton mesmo quem chutou. Tinha muita gente na frente, né? Acabou atrapalhando ali a visão do jogador. Mandou a bola pela linha de fundo. Daqui a pouco o Rafael vai tomar cartão, né? Porque o que ele tá encenando e demorando para devolver a bola ao jogo não é brincadeira. E agora o alemão não foi muito inteligente, né? O alemão correu pegar a bola para chutar o tiro de meta. E aí o Rafael já tava pegando outra bola. O Rafael olhou para ele e falou: pô, não foi isso que nós combinamos. Vamos encerar aqui um pouquinho, pô. Tá com muita pressa. Olha o goleiro, acuado, o goleiro Rafael Santos dá um tirambaço pra sair dali. Pelo lado esquerdo deu certo porque caiu com o Pará. Acelera o Baco, toma a quarta, vai pra cima. Se joga, o árbitro vai marcar lateral pra equipe do Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Domina Ayrton pelo lado esquerdo do campo, deu outra movimentação do ataque do Guarani, devolve para João Vitor. João Vitor com Ayrton, Ayrton com João Vitor, aqui pelo meio com o Anderson Leite, que recolhe a bola para o campo defensivo com o Lucas Adel. Adel solta a bola, invertendo lá pela direita, com a presença do Diogo Matheus. Diogo faz a soltura de bola, vai costurando, vai chegando, Bruno Oliveira, matou no peito, vai para cima, calçada, é falta nele! Ponta direita, falta para o Bugrão, Vladimir. Quando dominou, trouxe para dentro o Bruno Oliveira, né? E a marcação ficou perdida, a não ser outra alternativa, a não ser cometer a falta para cima do Bruno Oliveira. Tem uma oportunidade, hein? É uma grande oportunidade de cruzamento para a área. A falta foi cometida pelo Neto Paraíba. Os bancos de reservas continuam ali no processo de aquecimento.
Rafael Guanais pelo Operário, Guarani com o Júnior Rocha, os dois daqui a pouco com opções de alteração. Falta para o Guarani bater. 15h50. É de lá pra cá. Quem vem lá, Vladimir? É o Diogo Matheus, né? Ou o Bruno Oliveira? Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Bruno Oliveira E vai cabe pra cobrança. direto, hein? Cabe Pode direto, ser hein? direto. Cabe direto. Quem sabe no tiro direto. Perna canhota, bateu. Mal. Pegou por baixo da bola. Isolou em linha de fundo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo, passa a bola, rola. A Bandeirantes marca. 16h30, segundo tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o brincaço tá vendo o Operário vencer. Operário 1, Guarani 0, Edu. Olha, a Série D, 2 paulistas, jogos encerrados em Santo André 0, Pouso Alegre também 0 e lá em Minas, Patrocinense 2, São José 1. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista. Acesse o portal carlosbatista.com.br e fique muito bem informado das coisas dos times de Campinas. Acesse também bandimulti.com.br. Por lá você pode ouvir a Bandeirantes pela internet através do seu computador. E a galera do YouTube comigo, com imagens aqui da cabine do Brinco. Obrigado pela grande audiência que vocês nos dão. Rádio com imagem aqui na Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem o Bugre. Ayrton vai pra cima, tentou levantar pra Caio Dantas, tira a zaga alvinegra, afasta dali, briga por ela, aqui pelo lado esquerdo do campo. Marlon tá na bola, empurra curtinha a bola com o João Vitor. João Vitor pelo meio, triangula a jogada. Eu com o Matheus Bueno, voltou com o João Vitor. João Vitor com o 5, Anderson Leite costurou, vai pra cima, atenção, passadas largas, vai fazer a tabela na entrada da grande área, ela vai sobrar com o João Vitor. Puxou, tentou bater, o árbitro não marca a falta, deu vantagem, lá vem Guarani. Boa bola, ponta esquerda, chegou Marlon, colocou a frente, tira o zagueiro. Uma pressão do Guarani nesse momento. João Vitor tenta levantar a zaga, afasta dali. E na sequência, achei que foi falta em cima do Daniel Lima, ele não marcou para a sorte do Guarani, que vai construir a jogada de novo lá pelo outro lado com o Bruno Oliveira. Vai apertando o Guarani, Bruno com o Diogo Matheus, tabelou, quem vai chegar por lá, o Anderson Leite, chegou linha de fundo, bota para fora, para a lateral para a equipe do Guarani bater. Sicredi, do segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Insiste o Guarani, adianta as linhas, rouba, tá difícil de sair o time do Paraná. Atenção, bate direto pro gol, mal. Só que desviou, hein? O chute do Bruno Oliveira, escanteio, Vladimir. Desviou na zaga e o goleiro Rafael tentou salvar, mas não conseguiu. Linha de fundo, escanteio. É o Marlon quem vai cobrar esse escanteio, Roger. Melhora muito o Guarani, vai perseguindo o seu gol de empate. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 19, partiu Marlon, levantou, bola muito aberta. Mas bateu um escanteio desse, hein? Que é isso, rapaz do céu? É vaia pra ele merecidamente, hein? Então, mas o que fez no jogo o Marlon até agora? Bateu pra linha de fundo, né? Bateu aberto, a bola fez a curva. Ele é jogada ensaiada, ele bateu no terceiro pau. Agora, o que fez o Marlon na partida que justifique a presença dele? Será que o Rafael Freitas, o senhor Júnior Rocha, joga menos bola do que o Marlon? Ou será que tem alguém de brincadeira aqui com a gente? Eu não consigo entender. É muito óbvio algumas coisas. É muito óbvio. E a gente fica aqui tentando dourar a pílula, mas não dá mais. Ou tem meritocracia, ou então a gente começa a insinuar, a gente começa a desconfiar de outras coisas. Que quem escala no Guarani é contrato e não meritocracia. Eu não quero dizer isso. Não afirmo, mas eu gostaria que me convencessem do contrário. Ou então, ninguém enxerga futebol, é impressionante. É impressionante, ou então é todo mundo míope futebolisticamente falando. Reinaldo vem aí, a próxima alteração do Guarani. Atenção, lá vem Bugrão, boa bola, Marlon botou pra correr. João Vitor lá pela direita tá esperando, mas ela cai com o Bruno Oliveira. Vai, acelera, garoto, empurrado! O árbitro não dá falta! O banco do Guarani explode nervos, Vladimir. Eu também fiquei com a impressão. Para mim, freou ali o Bruno e foi derrubado. O árbitro disse que não. Daqui a pouco o Reinaldo vai entrar no Guarani.
O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para seleção@iga.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Nossa, o Rafael Santos deu um drible no Caio Dantas, que foi seco para cima dele. Caio Dantas está procurando a bola até agora. 21, etapa final de jogo no Brinco. Operário 1, gol no primeiro tempo, 40 do primeiro tempo, o Maxwell fez. 0 para o Guarani do Pinheiro. É o seguinte, atenção, o Brusque empata, hein? Lá em Manaus, empata o Brusque. Segundo tempo, gol de Ellison. Amazonas 1, Brusque também 1. Bandeirantes FM 85.7, acompanhando todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Uma falta no meio de campo, vai mudar para cima do jogador do Operário, falta para a equipe visitante bater. Vai mexer o Operário e também o Guarani, Vladimir. No Operário tá entrando o Ronaldo com a 90, saindo o Daniel Lima 99. Sai Daniel Lima para a entrada do Ronaldo, veste a 90. E no Guarani está saindo o Marlon para a entrada do Reinaldo. Reinaldo está entrando com a 20 no lugar do camisa 8, Marlon. E aí, Tigrão, alterações. O Ronaldo a gente já conhece, já passou aqui pelo Guarani. É um jogador de frente, vai fazer a mesma função do Daniel Lima. E essa do Reinaldo agora no Bull Grande, Tigrão. Eu teria colocado o Rafael Freitas, mas de vez em quando entra bem o Reinaldo, né? De vez em quando entra bem. Ele tirou o Marlon, né? Isso. Um jogador que não se justificava na partida mais, mas demorou muito, são metade do segundo tempo, 22,5 do segundo tempo. O Reinaldo já entrou bem. O Reinaldo teve uma partida extraordinária lá em Itu, única vitória do Guarani no Campeonato Paulista contra o Ituano. Marcou 2 gols, foi o craque do jogo. Quem sabe entra e muda a história do jogo, mas a atmosfera é muito negativa, porque os jogadores dentro de campo acabam não conseguindo trazer a torcida junto. A torcida vem junto quando o time traz a torcida junto, né? Esse é que é o problema. Mas é uma alteração que já deveria ter ocorrido, só que, apesar de eu gostar de momentos do Reinaldo, ele ter alguns momentos positivos, eu acho que poderia ter tentado com o Rafael Freitas. Mas é uma tentativa, é uma boa alteração que já deveria ter ocorrido no intervalo. Não sei quem deveria ter entrado, né? Eu cantei aqui o Caio Dantas na dele, mas o Caio Dantas entrou no lugar do zagueiro, tá valendo. Mas o Marlon não poderia ter voltado no intervalo. É muita falta de capacidade de leitura de jogo. Ayrton chegou duro no Neto Paraíba, que tá caído até agora, desde que o Tigrão começou a trazer o seu comentário, essa falta aconteceu e ainda não se levantou o Neto Paraíba e teve cartão para ele. Isso, Ayrton tá amarelado, camisa 30 do Guarani, essa falta mais forte. E agora o departamento médico do Operário está em campo ali para o atendimento. Loja do Mecânico em Campinas, confira e aproveite ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Promoções até 15 de junho. Fone 19 33 70 25 50. 24 minutos. Já estamos no quarto final de partida e tem falta o Operário para bater. Vai tomando distância Pedro Lucas para a cobrança, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volkswagen está aqui. Vai Pedro Lucas para a cobrança. Guarda-chuva aberto aí, Vladimir. Perna canhota, partiu, levantou. No segundo pau, subiu para tirar dali o zagueiro, afastou. O camisa 3, Léo Santos. Cai no rebote pelo setor esquerdo. Ayrton tira uma vez. Tira outra, ele tá aqui tocando de cabeça, abre a bola lateralmente para o camisa 40, Bruno Oliveira, responde depois, tocando de perna direita pela ponta esquerda para o Reinaldo, para o Ayrton, que foi desarmado com tranquilidade pela defensiva do Operário. 25, você vai ouvir o eletrônico, aí está o eletrônico do Gabriel Ribeiro. 25 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, segundo tempo. Nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brancaço. 1 para o Operário, 0 para o Guarani, Edu. Libertadores, hein? Daqui a pouco, 19 horas, lá no Couto Pereira, em Curitiba, tem Grêmio e Estudiantes. O Grêmio já está classificado, mas que é o primeiro lugar. E a seleção brasileira joga às 10 da noite, hein? Horário de Brasília, lá no Texas, Brasil e México. Rádio Bandeirantes.
Cara, que coisa, o Guarani tá indo pra 3 jogos sem marcar. Pior ataque com apenas 4 gols. Esse é o 9º jogo, Roger, e tá indo pro 6º jogo em 9, sem marcar um gol sequer. Cara, 1 gol nos últimos 5 jogos até aqui. É realmente um time que não consegue fazer gols, não ataca. É um problema crônico na equipe do Guarani. Que vai tentando atacar agora, chega de novo. Bruno Oliveira trabalha a bola pelo lado esquerdo do campo. Abre a bola para João Vitor. João Vitor vai trazer a bola pelo meio. Aparece Anderson Leite. Atenção, botou pela direita. Diogo Matheus tem liberdade para cruzar bem. Tem liberdade para cruzar bem. Ele cruza. Anderson Leite desvia. A bola vai para fora. Tiro de meta, Vladimir. Tava ali como elemento surpresa o Anderson Leite. Se adiantou o zagueiro. Tocou na bola, mas sem força ela foi para fora. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. 26:36, Tigrão, quarto final de jogo. Tá na hora também do Guarani vir pro Bafa, fazer alguma coisa, tá perdendo o jogo ficando na lanterna, Tigrão. E é o momento de tentar alguma coisa, porque o Operário diminuiu muito a intensidade, me parece pernas pesadas o Operário. O Ayrton tenta descer agora, pelo lado esquerdo, rolou na boca do gol, tira por baixo, William Machado, volta o complemento para a equipe do Guarani, a zaga tirou, de cabeça toca à frente o Ronaldo, olha o contragolpe dos caras. Olha o Rodrigo Rodrigues, contra 3, ele ganhou, vai pra cima, esticou um pouco mais e Vladimir defendeu em Catarino. Mas passou com muita facilidade, né? Se não fosse o Vladimir, a sorte também que adiantou demais ali o Rodrigo, bola ficou com o Guarani. Oi, Tigrão. Caiu muito fisicamente o Operário, parou, tá travado. É o momento do Guarani. Frente. Atenção, Ayrton na boca do gol, rolou pra trás, tira para lá. Bota pra fora, arremesso lateral. Vai chegando o Guarani, Vladimir. Mais uma vez, o Pará fez o corte e vem Bugre. Anderson Leite tocou o João Vitor lá no esquerdo do campo. Chegou a linha de fundo, bateu cruzado. Santiago Campos, el jugador paraguayo. Se mueve la espalda e se pone la pelota a linha de fundo, Vladimir. Tirou a bola e diz, puerra, vamos lá, escanteio pro Guarani. Escanteio para o Burgo não bater. Vamos lá, Guarani. Bruno vai para a cobrança. Bruno Oliveira, 28 minutos, só 1-0 para a equipe visitante. Partiu, levantou. A zaga tirou mal. O suficiente para tirar o perigo e refrigerar toda a representação paranaense. Loja do Mecânico, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Em Bugrão de novo, bola pela direita. Atenção, Reinaldo. Gente. Depois eu me estressei no jogo passado. E a galera falou, Roger, toma uma maracujina, alguma coisa assim. Mas isso irrita profundamente, Vladimir. Imagina o torcedor, né? Nós somos cronistas, estamos trabalhando. Imagina o torcedor como se sente com um cruzamento desse dado pelo Reinaldo. A tentativa de bicicleta no lance anterior do Léo Santos e a tentativa de cruzamento do Reinaldo estão na história dos 2 maiores pastelões do Brinco de Ouro em todos os tempos. Impressionante. Aí é para humilhar o torcedor. Olha, é o seguinte, 1 vitória, 1 empate e até aqui 7 derrotas. Tô falando isso com bola rolando, hein? A pressão que os caras têm que ter é essa, de 7 derrotas. Olha como sai jogando errado o Matheus Bueno. Vai armar um contragolpe, obrigado a fazer a falta no Joseph. A sorte que o árbitro não deu. Guarani se safou e vem pra cima. É péssima campanha do Guarani. Tem que resolver em campo, Bugrão. Tem que resolver em campo. Caio Dantas faz o pivô e escorar passado ali pelo jogador Ayrton. Ele costura a jogada. Abre de perna canhota, soltando pela ponta esquerda para João Vitor. Vamos, Bugre. Avante, Bugre. Tem que empatar. A bola chegou até o Bruno Oliveira. Cruza. Fecha Alemão. Na cobertura sai arremesso lateral. Na marca de meia hora de futebol. Tá 1-0 para a equipe do Operário. E vai tentando descer o Guarani. Pela inversão de novo. Diogo Matheus tem a chance de cruzamento mais uma vez. Fecha Maxwell na marcação. Ele vai trazer na perna canhota. Levanta a baixa altura. Mergulha de cabeça para tirar o defensor alvinegro. Olha o contragolpe. Tem que sair o goleiro. Vladimir, como líbero, sai bonito para tocar pelo lado esquerdo do campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. 1 para o Operário, 0 para o Guarani, Edu. Olha, segundo tempo, Série B lá em Manaus, Amazonas e Brusque empatam 1-1. E amanhã, uma partida só no Brasileirão, hein? Às 16 horas, jogo atrasado, Criciúma e Cuiabá. Bandeirantes ligado, e você ligado com a Bandeirantes. Na Bandeirantes você tem de segunda a sexta, 11h30 da manhã, nossa área com o CH, o bate pesado. Público. E às 17 horas começa o Esporte Debate, todos os dias aqui com o Carlos Batista, o nosso comandante. Público em renda no brinco, depois desse ataque, boa pontada, atenção, chegou Reinaldo para se redimir. Consegue colocar para trás, Ayrton dá um totozinho de cabeça no vazio para ninguém. Tá consagrando o Rafael Santos assim. Pois não, Vladimir? Público total, 2.831. 2.831. Sendo 2.210 pagantes, 621 não pagantes, para uma renda de 52.760. 2.831 torcedores. A média de público do Guarani é de 2.981. Veja bem. A média do Guarani é de 2.981, hoje teve 2.831. Público muito perto da média do Guarani, que é uma das piores médias de público do campeonato e talvez da história bugrina. O povo não vem mesmo quando não há atração, quando ele tem desconfiança, quando ele não sente firmeza. E aí a gente vê o reflexo nas arquibancadas. E quem veio tá vaiando. E vem pela ponta esquerda, Ayrton. Costurou, perna canhota, levantou, tira! De cabeça afasta ali, tirou o alemão. Rebote, volta para os caras, bate na bola Santiago Campos. O paraguaio levanta, ela vai direto para Lucas Adel, dominar no campo defensivo para a equipe do Guarani. Roger. O IGA está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para seleção@iga.com.br. Faz a finta, Ayrton bateu pro gol. Ora, pela linha de fundo, Vladimir, e foi o 40, Bruno Oliveira. Isso, e daqui a pouco vai mudar pela última vez o Guarani, hein? O volante Kaique vai vir pro jogo. Vamos à alteração no Operário primeiro. Sai o Maxwell, 77, e entra o camisa 31, Ronald. Ronald, 31, entrando no lugar do Maxwell. No Guarani, a mudança vai acontecer agora. Vamos ver se a placa vai... Não, é outra mudança ainda no Operário, né? Tá saindo o Pedro Lucas, 70, e entrando o 20, Marco Antônio. Marco Antônio, 20, no lugar do Pedro Lucas. E agora sim a gente vai acompanhar a mudança que vai ser feita a última no Guarani pelo técnico Júnior Rocha. Para a entrada do Kaique, tá saindo o Anderson Leite, um volante por outro. Sai 5 o Anderson Leite, entra o camisa meia dúzia, Kaique no Bugre. E aí, Tigrão, mas antes eu tenho um chamado na informação do Edu. Pois não, Edu? Não, é o menor público na Série B no brinco, viu? Foi menos que o Paysandu, um pouquinho mais foi. Contra o Paysandu foi 2.997. Hoje é 2.831. Pior público do brinco no Campeonato Brasileiro. Informação do Edu Pinheiro, que já vem aí com o apito final. E aí o Kaique vai fazer chover, o Kaique vai fazer os gols, vai virar pelo Guarani. Qual é que é a dele, hein, Tigrão? Precisaria do meia, não tem um meia no banco, ele tira um volante, põe outro, tentar dar uma oxigenada. O Kaique é um jogador de boa técnica, pintou muito bem lá no Botafogo do Rio. É um jogador de força também, quem sabe consegue aí descolar um lance isolado, um lance pontual e arrastar essa bola em condições de que o Guarani busque pelo menos um empate. Olha ele aí, Kaique chega à linha de fundo, se enrosca com o zagueiro, mas se perde com bola e tudo. É tiro de meta para bater o Rafael Santos. 34 do segundo tempo, 1-0 vence o Operário. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br. Vladimir, eu tenho reparado uma fumacinha aí, é neblina, hein? Neblina? Sereno? É, o tradicional sereno que deixa a gente constipado, viu? É a queda da noite aqui em Campinas. É, sereno em Campinas, se avizinhando uma noite que promete ser fria em Campinas e na região. 35! E 2 jogadores do Guarani fizeram um strike eles mesmos. Agora vão se levantando. Se levanta o Reinaldo. E Léo Santos. E vai se levantando o Léo Santos. Tudo ok com os dois, Léo Santos
Vai dando uma manquitoladinha, mas tem arremesso lateral. A equipe do Operário Ferroviário de Ponta Grossa para bater lá pelo lado esquerdo, que é um time arrumadinho, né, o Tigrão? Não dá para dizer que não, né? É um time arrumadinho, tem boas figuras, né? Boas figuras. Tá chegando, desde que consiga manter aí, tem muito jogo pela frente, mas tá chegando a 15 pontos, né? Tá brigando por G4. Time organizado, time que joga agrupado, time de algumas figurinhas carimbadas, Maxwell, né? O próprio Pará, que já jogou pelo Guarani também. Então, time organizado, sim, time organizado. Exatamente o contrário do Guarani, totalmente desorganizado e perdido em campo, mas vai a trancos e barrancos, olha lá. Kaique tenta brigar pela bola depois de ter iniciado o contragolpe para a equipe do Guarani. Atenção, Léo Santos vem, se antecipa ao seu adversário. Vai pela direita, rola essa bola com o Kaique, devolveu com o Léo Santos. Curtindo de lateral direito, chegou, cruzou bem. Na boca do gol, mergulha Santiago. Um cabeçaço para tirar. E depois na sequência para o solo foi o Matheus Bueno, pediu a falta, o árbitro não marcou. Cruzamento do Léo Santos foi o melhor cruzamento do Guarani no jogo, né? Foi mesmo. Tirou o peso da bola, certinho, bola com rosca, sorte aqui do Operário que o Santiago afastou, né, Tigrão? E eu não tô entendendo também qual é a do Operário, né, que demonstrou aí, o jogo mostrou que o Operário é muito superior ao Guarani, né? Bola na trave. Atenção, o Guarani chegou na boca do gol, vai pintar o gol, Dantas, pra fora, inacreditavelmente! Passa isso aqui do travessão e vai pra fora! O fazem, Guarani! Diga, Vlad. Aí é azar. Até quando faz tudo certo, o Caio Dantas perde um gol incrível. A jogada foi toda do Reinaldo, né? O Reinaldo acabou na tentativa de bater, se enroscando ali com o zagueiro. E ela sobrou pro Caio Dantas. Tinha o gol todo à sua frente, pegou muito embaixo, mandou por cima. Perdeu a grande chance o Guarani. E agora pintou um cartão amarelo ali, né? No nascedouro da jogada. Cartão pro camisa 20. O Marco Antônio do Operário recebe cartão amarelo. Roger. E o Caio Dantas tem intimidade, né? Mas acho que caiu. Ela deu um pulinho na hora que chegou, né? O Reinaldo rolou. Ela deu uma pingadinha, ele acabou pegando um pouco embaixo dela. Mas estava feito o gol. A melhor chance do Guarani na partida, e eu estava dizendo quando o Guarani chegou, que eu não estou entendendo qual é do Operário, que o jogo provou que ele é superior ao Guarani, e agora se acovardou totalmente, puxa todo mundo para trás, abdicou de jogar e merece tomar um castigo aí no final do jogo pela covardia dentro da partida. Agora esse é um problema do Operário e eu espero que o Guarani se aproveite bem disso. Falta lá no lado esquerdo para o Operário bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes 38. Etapa final de jogo, 1-0 vence o Operário. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Falta assinalada pelo Jefferson de Moraes. Árbitro de 37 anos, analista de sistemas. Mora em Aparecida de Goiânia. Faz o seu terceiro jogo na Série B. E até aqui não vejo que tenha pitado algo que gere contestação, não. O árbitro da partida está segurando firme a partida. 39, mas esse é um assunto que vai trazer daqui a pouco no apito final, Motigrão. Desce os caras. Marco Antônio, ponta esquerda, rolou. Na grande área, ninguém. Sozinho o João Vitor para tirar. Roger. Ele tira e bota na cabeça do seu adversário, mas que também tira mal. Ela cai com o Caio Dantas. Atenção, vai puxar o contra-golpe. Falta nele. Neto Paraíba para com falta. O Caio Dantas, que não quer saber. Já tem amarelo. Dá a mão pro cara. Expulso Neto Paraíba, vai ficar com um a menos o Operário. Já tinha amarelo, acabou cometendo a falta ali pro Caio Dantas, recebeu o segundo amarelo, tá expulso o Neto Paraíba. E no lance anterior o Reinaldo do Guarani também recebeu cartão amarelo, Roger. Reinaldo recebe cartão amarelo, Neto Paraíba, o segundo amarelo, tá expulso, vai ouvir a Bandeirantes mais cedo. Quase 40 minutos, esse é o toque do quinto sinal, marcando 18h45. Hora esportiva do Brasil. Com vantagem numérica agora, Guarani. Para buscar o empate, pelo menos. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Agora é o momento da superação. 40 minutos. 5 mais os acréscimos.
que dentro de 5 minutos o quarto árbitro Marco Aurélio Fazecas Ferreira de Minas Gerais vai mostrar. Domina o time do Guarani pelo setor direito. Vamos lá, Bugrão. Vamos lá, Bugrão. Diogo Matheus. Ele empurra a bola curta à sua frente lá pelo lado direito com a presença do Bruno Oliveira. Volta com o Diogo Matheus. Vai trabalhando lá pelo lado de lá. Bruno Oliveira de novo com o Diogo Matheus. Tem pedindo pelo meio 18. Matheus Bueno tocou pra ele. 40 minutos e meio. Tô de olho no relógio. Eu vou colocar você dentro do estádio Brinco de Ouro. Momentos preciosos para o Guarani. Atenção, levantada a bola direto pro gol. Acompanhando o goleiro Rafael Santos. Fechava ali junto com ele o atacante Reinaldo, mas com tranquilidade ela foi para fora em tiro de meta, Vladir. E a experiência do Rafael Santos em segurar a bola, enrolar o jogo é incrível, né? Mais uma vez, agora apenas proteger, o Reinaldo não alcançaria. Tiro de meta pro Operário. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Tiro de meta para bater o goleiro Rafael Santos. Já tem apito final, já tem Edu Pinheiro. Isso aqui é nono jogo na história entre Guarani e Operário. São 6 vitórias para o Guarani, 2 derrotas, essa vai ser na terceira. E jamais empataram na história Guarani e Operário, que jogaram, diga-se de passagem, também na Copinha desse ano. E o Guarani atropelou 3-0 a equipe do Operário Ferroviário. O jogo foi em Tupã, pela Copinha de 2024. 41, Tigrão. Agora é base da superação, né? Menos inspiração e mais transpiração, hein, Tiger? Tem que tentar aí nesse final, né? Pelo menos descolar um empate, porque o Operário também abriu mão de jogar. Com 11 já não estava indo mais. Agora com 10, não teve nenhum contra-ataque, né? O Guarani deu todo o espaço do mundo para o contra-ataque e o Operário abriu mão de jogar. Começou bem o segundo tempo, botou aquela bola na trave, com o Vladimir completamente batido e depois ficou nisso. Mas o Guarani é uma confusão, é nervos em frangalho, é um time intranquilo, é um time desorganizado. Tem que ir na força agora, meter essa bola lá para dentro da área e tentar alguma coisa, inclusive às vezes até numa falha, né? Numa falha defensiva do Operário. Parar pela ponta esquerda, levanta Ronaldo, toca de cabeça sobre o gol. Pela linha de fundo, Corpãozinho vai, sobe alto, testa forte, mas ela foi pra fora em tiro de meta, que já foi batido. Vem o Guarani, vai se armando, vem com o Matheus Bueno, passadas largas, torcedor quer pressa, ele toca a bola à frente para o 30, o 30 é o Ayrton, volta com ele, com o Matheus Bueno, levantou a bola à frente, buscando o Bruno Oliveira, tirou a zaga, agora é contra-golpe para os caras, o William vem por lá, atenção, estica demais essa bola, vem bem no combate para tirar a zaga ao Viverde. Pega o rebote, Kaique levanta. Pra que isso? Pra que isso, Kaique? Tá justificando o banco, né, meu filho? Num momento como esse, você fazer um lance bizarro desse é de deixar qualquer um transtornado. Os nervos, como você disse, hein, Tigrão, a flor da pele. Os caras pegam uma bola, bate um desespero, acho que eles pensam que nós somos lanternas da competição, estão perdendo em casa, a torcida vaiando. Isso desestabiliza por completo, porque o cara fazer um passe desse aí, pelo amor de Deus, nem na várzea, hein? Tá queimando o pé, né? A bola tá queimando o pé, tá todo mundo divorciado, o cara recebe a bola, o atleta bugrino tenta se livrar dela o mais rapidamente possível, e aí a pressa, né? Essa é antiga, mas é verdadeira, é inimiga da perfeição. Tenta se livrar rapidinho. Pressa não é sinônimo de qualidade, não é sinônimo de eficiência. E o Guarani vai para um tudo ou nada aí no final, acredito pelo menos em 6 minutos de acréscimo, mas observe que apesar de aparentemente ter ocupado o campo ofensivo no segundo tempo, mas fora aquele lance do Caio Dantas, que inclusive foi para fora, né? O Rafael Santos não fez nenhuma defesa que possa chamar a atenção, a não ser saída de gol. Domina, empurra pela direita, Diogo Matheus chegou ali no fundo, trava com ele o Pará para tirar. Vai brigar de novo o Kaique, se joga na bola, mas lá do outro lado o William Machado afasta como pôde. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui. Vai conquistando a segunda vitória seguida do Operário, a quarta no Campeonato Brasileiro. Guarani vai insistindo, mas com esse tipo de passe, Guarani, você só tem um caminho. Não é da vitória, não. É o caminho da Série C, ó. Tá piscando, dando luz alta pra você. Ou algo acontece, ou esse caminho vai ser encurtado. Mais 7. Vamos a 52. 7 minutos
de acréscimo apontado pelo Arthur Jefferson de Moraes. Tem 7 minutos, Guarani. Loja do Mecânico em Campinas. Confira e aproveite ofertas imperdíveis. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. Fone 19 33 70 25 50. Lateral para o Guarani bater no campo defensivo, lá pelo setor direito. Você tá comigo no YouTube, tá me acompanhando aqui na cabine da Bandeirantes. Tá vendo o estresse, né? Esse estresse tá na arquibancada e vai irradiando aqui para nós na cabine da Bandeirantes. Momento crítico, um dos mais complicados da história do Guarani. Tá 1-0 para o Operário. Deixa o like para mim no YouTube aí. Não faz mal a ninguém. Bola pela direita, vai Diogo Matheus. Atenção, contra a marcação do Pará. Cobrou, colocou rasteiro. Tirou uma saga em 2 momentos. No primeiro do cruzamento, segunda tentativa do Kaique. Volta a bola para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo do campo. João Vitor vai colocar na boca do gol. Subiu o alemão para tirar. É uma zaga muito alta, né? Se posiciona muito bem, fica difícil, hein, Vladimir? E é o tipo de jogada que o zagueiro adora, né? Olha o Operário. Nossa, o Rodrigo Rodrigues fez fila, tirou 2 e depois na sequência falta feia do Léo Santos. Tá expulso. Expulsão merecida. Falta feia no camisa 7, o Guarani fica com 1 a menos também. Hein, Vladimir? Isso mostra o nível de estresse, né, e de desequilíbrio emocional da equipe do Guarani, né? Fez o que quis ali o camisa 7 do Operário, o Rodrigo Rodrigues, até que o Léo Santos deu um carrinho muito forte e recebe o cartão vermelho. Eram 2 ou 3 do Guarani, se não me trai aqui a memória fotográfica. E ele conseguiu passar por quase todo mundo, até o Léo Santos, essa porrada nele e ser expulso. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. O brinco é uma vaia só. Que situação, Tigrão. E essa falta feia, hein? Tá sentindo a camisa 7 dos caras. Uma voadora, né? Deu uma voadora por trás. Falta feia. Nem amarelo ele tinha ainda, o Léo Santos. Toma vermelho direto. Falta feia, mostra todo o desequilíbrio emocional da equipe do Guarani. E o Kaique, que veio bem recomendado pelo bom início de carreira no Botafogo, entrou muito mal, também nervos à flor da pele, não está conseguindo parar uma bola, foi matar agora uma aqui na lateral, do lado da Vitalícia. Deu de canela na bola, mas ele é um cara de força. Ele é um cara que arrasta a bola. Vamos ver nesse finalzinho aí. Agora igualado novamente do ponto de vista numérico, os 2 times com 10 jogadores, né? E o Operário, claro, valoriza, demora, esfria o jogo e vai cozinhando aí o Guarani em fogo brando. Mas ainda tem jogo. E aí, 1 a menos para cada lado e 48. Ele deve acrescentar mais minutagem no jogo. O que a torcida estava gritando, hein, Vladimir? Fora Marconato. Presidente, né, André Marconato. Fora Marconato. O alvo é o presidente. O povo quer a saída do presidente, quer pelo menos esclarecimentos do mandatário do Guarani. E vem o Operário pela direita. Escorada a bola, Ronaldo tenta chegar do Rodrigo Rodrigues, tira a zaga do Guarani. Esse clima chegou no campo que o Guarani parou. Só dá Operário. 48, boa bola, tocada à frente pela ponta esquerda, chegou o Ronald com liberdade, rolou para trás, furou um, não furou, segundo, Santiago bateu, defendeu, Vladimir. Milagre, defesaça no chute do paraguaio, Vladimir. Tudo bem que foi quase que no meio do gol, né? Mas foi a queima-roupa também. Bela defesa do goleiro Vladimir, impedindo o segundo gol do Operário. Daqui a pouco o apito final com o Edu Pinheiro. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Para a Rocha Autopeça, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse o site e conheça a loja mais perto. E lá vem Guarani, na boca do gol para pintar o empate. Agora bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Ufa! Pelo menos um empate! Ayrton, camisa 30! Ele
faz a festa do torcedor bugrino. Ameniza o estrago nesta noite de sábado. Na marca de 49 minutos. Ele foi lançado, saiu cara a cara com o goleiro Rafael Santos. Bateu na saída do goleiro por baixo das pernas. Ela foi morrer no fundo do gol do Operário. Empate o Guarani. Ufa! 1 para o Bugre. O gol está sendo analisado. 1 para o Operário. O que vale é o detalhe com Daí Vladimir. No cruzamento feito para a área, a defesa do Operário não tirou. E o Ayrton no domínio já tirou o zagueiro. Aí surgiu praticamente no bico de entrada da pequena área pelo lado esquerdo. E fuzilou o goleiro Rafael. Bola para o fundo das redes. Gol está sendo revisado, linhas sendo traçadas. Mas empata o jogo Bugre 1-1. Daqui a pouco o apito final em nome de Germânica, Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo no interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O VAR continua analisando o gol. Daqui a pouco o apito final. Sicredi no segura consórcio do cartão, a carteira digital, não é só dinheiro. É ter um gerente que só tem uma meta. Se ver bem, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Anulado o gol do Guarani. Tigrão pela TV teve uma visão privilegiada. O que é que traçou o VAR do Rodrigo Nunes de Sá da FIFA do Rio de Janeiro, hein, Tiger? O impedimento ficou caracterizado na origem da jogada. Número 20 do Guarani. Reinaldo. O Reinaldo, ao receber a bola, que é recuada, quando a jogada começa a ser trabalhada para depois se oferecer para o cruzamento do Diogo Matheus, está pela linha, vamos acreditar na linha, não gosto da linha, acho que ela não é precisa, mas pela linha traçada, o Reinaldo, quando recebe o lançamento e recua para que a jogada volte a ser trabalhada para o cruzamento do Diogo Matheus, o Reinaldo está impedido. Banco do Operário em pé pedindo no final do jogo, ele deu mais 2 minutos. Isso, 53. Vamos a 54, Banco do Guarani só pela misericórdia. 54, claro, 52 mais 2, 54. Isso, 54, já estamos com 52. Impressionante, o Guarani faz o gol, o VAR anula. Segundo o Tigrão, corretamente. Jefferson de Moraes, o árbitro que está comandando a arbitragem do jogo hoje. Daqui a pouco tem apito final, daqui a pouco o Vladimir em campo. Vamos ver se a galera do Guarani vai falar com a reportagem da Bandeirantes. Vamos apostar? É preciso explicar, é preciso muita explicação. Em todos os níveis. Não só jogadores, exatamente, atletas, mas o Marconato também. A torcida se manifestou por isso. Você acha que não vai falar, Tigrão? Eu acho que não também. Eu acho que nem coletiva vai ter. Também. Pô, se não tiver coletiva, é um sinal claro de mudanças, né? A última vez que não houve coletiva, o Claudinei Oliveira caiu. Ayrton com a bola trabalhada, bateu pro gol! Palma, Rafael Santos! Milagre! Defesaça! De ponta direita, bota pra fora, escanteio, Vladimir! Linda defesa do Rafael no chute do Ayrton, linha de fundo, escanteio, Diogo Matheus vai cobrar. Diogo Matheus, segundos finais. É você cobrar e acabar o jogo. 53 e 50. Parte, levanta, tira a zaga do Operário. Volta o rebote para Matheus Bueno. Atenção, agora contra-golpe nos caras. Ronald, atenção, 2 contra 2. Passadas largas, engata uma quarta. Rodrigo está pedindo. A bola é para ele. Se fizer o segundo, mata o gol, mata o jogo. Vai fazer o gol, bateu travado com o zagueiro. Na sequência, Matheus Bueno recua para o goleiro e é fim de jogo. Só o ambiente do Brinco, com as vaias, é o reflexo do que estão fazendo com o Guarani. Lanterna, 4 pontos, pior ataque, não marca 3 jogos, não vence a 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, o resto só sapatada. Reportagem Bandeirantes no gramado. Vladimir Catarino. A gente tá aqui, né, na zona mista. O pessoal, os jogadores do Guarani não saíram e normalmente eles se reúnem ali e falam, olha, todo mundo passa direto. Ninguém fala com a imprensa, apenas com a emissora de TV detentora
dos direitos, né? E os torcedores, claro, reclamando, criticando bastante. A tendência, viu, Roger, é pela saída do Júnior Rocha, né? Tá insustentável a sua permanência, já havia sido cogitada a sua saída no meio da semana, né? Mas ele acabou ganhando uma sobrevida exatamente pelo grande número de desfalques, mas agora fica praticamente insustentável. E se trocar de técnico o Guarani vai para o 4º treinador nesta temporada. Teria, e se isso acontecer, terá mais treinadores do que vitórias no ano, né? Venceu 3 e está indo para o 4º treinador o Guarani, caso se confirme a saída do Júnior Rocha. O próprio Júnior está lá no meio do campo, conversando com os jogadores do Guarani, cumprimentando, tentando levantar o ânimo, mas situação muito complicada, Roger. Complicado, todo mundo do Guarani dentro do campo. Ninguém sai. É um momento de muita expectativa para saber o que vai acontecer. Agora sim, combinaram de sair todo mundo junto, né? Vamos ver se alguém vai passar por aqui. Muitas vaias. Facilita as vaias, né? Pelo menos as vaias de uma vez só. Não são vaias à prestação, né? Vamos tentar. Dessa vez foi inteligente o Júnior Rocha. Vamos tentar chamar. Vamos lá. Diogo por aqui, não quem também? Vladimir? Também não. Marlon, fala com a gente. Ninguém quer falar com a reportagem da Bandeirantes com nenhuma emissora. Passaram sem falar. Quer dizer, grandes responsáveis também, né? Pelo que está acontecendo. Não falaram, como disse, ia acontecer o Tigrão e também o Vladimir. Já era previsto, né, Roger? Infelizmente. Eu achava que pelo menos um deles falaria. Pelo menos o capitão deveria. Pelo menos o Vladimir, pô. Passa e dá moralmente um emblema, o significado, o signo disso, uma banana pro torcedor, né? Pô, não devemos esclarecimento nenhum. Vamos descer, vamos pro vestiário, vamos tomar nosso banho e vamos pra casa. Esta é a situação no momento do Brinco de Ouro. O torcedor sai incrédulo. Incrédulo. Guarani perde mais uma para o Operário. 1-0. Placar ainda do primeiro tempo. Operário 1. Guarani 0. Operário vai a 15 pontos. Está beliscando o G4. Está fazendo uma boa campanha. Vem aí na Bandeirantes o apito final. Vem aí Edu Pinheiro no melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Vamos lá, público 2.831, a menor público na Série B no Brinco, 52.700 de renda.
Saíram todo mundo junto. Poderia não ser outro aí, diferente a reação da torcida. Mas vamos lá, o Tigrão vai dar uma comentada aqui. Daqui a pouco tem o craque, entre aspas, do jogo. Não sei se vai ter coletiva e os outros quadros nossos aqui para dizer o seguinte: que com 2 minutos de jogo, o Lucas Paraíso tentou 2 vezes dentro da área e nas 2 o goleiro do Operário, Rafael Santos, que jogou aqui no Guarani, tirou com os pés. Depois, a 24 minutos, na trave do Guarani. Na trave do Guarani, quem? Maxwell, que passou aqui pelo Guarani. A 35 minutos, o zagueiro Pedro Henrique, do Guarani, que estava fazendo a sua estreia, estava na Bulgária, estreou, ele salvou. O Maxwell deu um chutaço na marca do pênalti, ele salvou, né? Antes de chegar no Vladimir, não sei se chegaria ou não, se o Vladimir tiraria ou não, mas foi uma providencial corte, foi para escanteio, bateu nele. Não adiantou muito porque 40 minutos, gol do Operário, gol de quem? Maxwell. Houve aí o Pedro Henrique, ele falha, ele dá uma cabeçada para trás, servindo a Maxwell, que pega de voleio, faz o gol e vai te dar satisfações com a torcida, porque aqui foram 32 jogos pelo Guarani e nenhum gol. Bom, a 44 os zagueiros se atrapalham e quase que o Lucas Paraíso consegue empatar. Vai e vem o segundo tempo, com 2 minutos, a bola na trave do Guarani. Pedro Lucas, na trave do Guarani, Vladimir completamente abatido. Aí no finalzinho a coisa pegou. 37 minutos, o Caio Dantas perdeu um gol. O Reinaldo dá um toquito dentro da área pro Caio Dantas, cara a cara com o goleiro, estou para fora. A 39, Neto Paraíba, do Operário, é expulso, Operário com 10. A 46, Léo Santos, do Guarani, é expulso. Uma falta, realmente, olha, deu uma voadora aí, expulso, direto. Aos 49, o Vladimir do Guarani faz uma grande defesa, o chute do paraguaio lateral direito. Ele faz a defesa e o Guarani vai pro ataque. E aí o Ayrton consegue empatar o jogo, um cruzamento do Diogo Matheus, mas na revisão do VAR, na origem da jogada, o Reinaldo estava impedido. Então o gol foi anulado. E aos 53, o Ayrton, um chutaço numa boa defesa do goleiro do Operário, colocando para escanteio. Vamos lá, Tigrão. Guarani 0, Operário 1. Queremos ouvi-lo. Olha, Edu, é profundamente lamentável, me solidarizo aqui com a torcida do Guarani. É claro que eu procurei aí, nos meus comentários, tentar criar um fato novo, né? Mesmo que um factoide, no sentido de dizer o Guarani vai ganhar, eu tô sentindo isso, para tentar melhorar um pouquinho essa atmosfera que nós vimos aí no jogo. E olha, que a gente não tem essa convicção, né? Brincadeiras à parte, mas o Guarani não passa pra gente esse tipo de confiança, né? Não passa esse tipo de convicção de que possa entrar na partida e realmente envolver o adversário, de que possa entrar na partida e realmente conseguir uma apresentação convincente e que possa levá-lo à vitória de forma consistente. Não há convicção para isso porque o time é muito fraco, o treinador é muito fraco. Ele tem uma dificuldade imensa para fazer a leitura do jogo. Tinha a possibilidade de tentar fazer uma mudança de 3 jogadores, pelo menos, no intervalo, para tentar mudar o posicionamento e o comportamento da equipe, mas, na realidade, ele limitou-se a fazer uma substituição óbvia, 2, aliás, mas que não mudaram a fisionomia tática da equipe. Então, a gente... Claro, muito preocupado, sempre todos nós aqui muito preocupados com o futebol de Campinas, com o Guarani, com a Ponte, num momento delicadíssimo do Guarani. Delicadíssimo, é metade do primeiro turno e o Guarani tem 4 pontos ganhos. É muito pouca coisa, né? É uma pontuação ridícula, é uma pontuação que nunca o Guarani teve na sua história. Se nós puxarmos todas as estatísticas aí, é o pior início de campeonato da história do Guarani. Se você fizer por percentual, a coisa chega perto de 15% de aproveitamento. Então a gente até que tenta, não, vamos lá, vai mudar, a estatística é favorável. O Guarani tem 6 vitórias contra 3 derrotas
diante do Operário, é um adversário que em Campinas sempre ganha. Quer dizer, tentamos levar a torcida, foi um público pequeno, mas entusiasta no início do jogo. A gente tenta hipotecar um voto de confiança, mas sem convicção. É mais à base da motivação. Nem é função nossa, mas é uma grande preocupação com aquilo que está acontecendo nesse momento com o Guarani. E um rebaixamento do Guarani a esta altura é ruim, péssimo para todo mundo nesse momento de reconstrução do clube, ruim para a torcida, ruim para a cidade, ruim para a imprensa, para todos nós. Mas quando a bola rolou, ficou até uma sensação, por uma blitz pequena inicial, até por volta de 10 ou 15 minutos, de que o Guarani poderia mudar essa história. Mas, infelizmente, de uma hora para outra, o time começou a errar passes, existia um buraco muito grande entre o meio-campo e o ataque, jogando com volantes e não jogando com meias, jogando com atacantes e a bola não chegando nesses atacantes, jogando com uma improvisação que nunca deu certo do João Vitor na lateral direita, que eu não sei quem é que inventou isso, com 2 laterais no banco, com 2 especialistas no banco, sem qualidade no ataque, e ele inventa de início o João Vitor na lateral direita e deixa o Ian Henrique e o Diogo Matheus no banco. Então, quando vimos isso, apesar da nossa tentativa até de tentar impregnar no torcedor um pouco mais de otimismo, nós começamos a ver que as pretensões de vitória do Guarani iam se diluindo minuto a minuto à medida em que o tempo passava. E eu, por volta de 37, 38 minutos do primeiro tempo, quando acionado aqui, dentro da nossa jornada pelo Roger Williams, eu disse, olha, ou o Guarani começa a jogar de novo e pelo menos sobe um pouquinho essa marcação e pelo menos tenta se impor, pelo menos tenta ter um pouco mais de autoridade, a autoridade de quem joga em casa, ou ele vai tomar o gol ainda no primeiro tempo. E a 40 minutos e 30 segundos sai o gol, aliás, um golaço do Maxwell, mas uma tirada de cabeça também defeituosa por parte do Pedro Henrique, o homem que entrou hoje, que foi uma das novidades, o terceiro atacante, e aí não teve jeito. Pegou um voleio sensacional, o Maxwell, que nem tem bola para isso, e botou a bola no cantinho, quase batendo na trave, antes de se alojar na lateral da rede, pelo lado esquerdo do goleiro Vladimir. 1-0, e aí os nervos que já não estavam no lugar se destroçaram de vez, e o Guarani não jogou mais, essa é a verdade. Não jogou mais, fez o gol, é verdade, mas o impedimento no nascedouro da jogada ficou caracterizado. Tudo bem que ele foi bem antes do cruzamento, mas no momento em que o Reinaldo recebe a bola e começa a articular a jogada que originou o cruzamento, ele estava impedido. Acho que andou de forma correta, apesar de muito rigorosa, o VAR. E aí uma ducha de água fria, eram 49 minutos, 50 minutos do segundo tempo, de repente sai a bola, o Guarani retoma, poderia tentar virar, e aí vem a anulação do gol. E na anulação do gol, aí essa ducha gelada, e o Guarani não teve outra alternativa que não perder o jogo. Não mereceu outra sorte na partida, ainda teve um belíssimo chute, né, executado pelo Ayrton, que para mim entrou bem no jogo, fez o gol e propiciou para mim também a defesa do jogo por parte do Rafael Santos, defesa do jogo, defesa espetacular, depois que ele já tinha feito o gol que foi anulado. Então, entrou relativamente bem, mas foi muito pouco para um time que está na situação em que está e que precisava desesperadamente da vitória. O Guarani não pode reivindicar nada de diferente e, dentro do jogo de hoje, não. E, infelizmente, eu acho que não vai ter outra alternativa. O treinador perdeu a mão. O treinador provou a sua fragilidade e provou a sua dificuldade para fazer a correta leitura do jogo com, claro, a bola em andamento. E aí, em função disso, não vai resolver, porque o problema é da fragilidade do time. Mas ainda assim, é óbvio que alguma coisa tem que ser feita. E se trocar todo o elenco agora, não é possível. Nem é o momento, nem existe
a abertura para contratações que só vai ocorrer em julho, na janela de meio de ano. Então alguma coisa terá que ser feita. Eu espero o pronunciamento de alguém da diretoria, do presidente. Toninho Cecílio já falou com a gente essa semana na quinta-feira e eu espero sinceramente que alguma satisfação, alguma palavra de alento, alguma coisa em nível de um novo planejamento, de uma nova estratégia seja passada para o torcedor bugrino, que está desesperado, sofrendo muito com um time que é um dos piores, um dos mais fracos da história gloriosa do Guarani Futebol Clube. Ao final, uma grande decepção para todos nós. O Guarani perde em casa e entra num funil perigosíssimo, extremamente complicado no sentido de tentar se manter na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano de 2025, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Eu ouvi durante a semana o Batista, vocês entrevistando o Toninho Cecílio e tal, ele falou do trabalho, como é que tá vindo o jogador, vai abrir a janela, se não me engano é 10 de julho, abre a janela, jogadores estão sendo contactados, não falou nem o número de contratações, nem a posição, e disse o trabalho dele e tal, ele fala bem, vende bem um peixe e tal, que sai 8, 9 horas do brinco, que os jogadores observados são vistos assim 5, 6, 7 jogos de cada jogador, tudo é muito estudado e tal, mas situação terrível, viu? Olha, o Júnior Rocha tá com 19% de aproveitamento. Foram 7 jogos, 1 vitória contra o Botafogo, 1 empate e 5 derrotas. 19%. O último colocado, situação terrível, difícil, muito difícil do Júnior Rocha. E o Guarani tem o Avaí, né? Sexta-feira o Avaí vem de 5 vitórias. O Avaí joga amanhã contra a Chapecoense, em Floripa, tá? E depois recebe o Guarani. Depois do Avaí, o Guarani tem o Ituano aqui, depois o CRB lá e depois tem o Derby. Derby é dia 30 no Brinco, domingo, 18h30. Hoje é dia 8, então estamos a 22 dias do Derby Campineiro, tá? Vamos pro nosso craque do jogo, 1-0 Operário, gol do Maxwell, ex-Guarani, gol marcado a 40 do primeiro tempo, o público 2.831 e a renda 52.760. Vamos antes de faturar, vamos pro craque? Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. Vamos para o craque, deixa eu ver. Vamos pro craque. Vamos lá. O craque do jogo. Isso eu queria saber, exatamente. Se eu queria saber, se eu podia falar com o Roger Williams, que narrou aqui mais uma no brinco aí. Pois não, senhor Roger Williams, hein? Essa difícil missão, entre aspas, o craque do jogo. E aí, Roger? Boa noite, Edu. Ainda aqui na cabine do brinco, né, da Bandeirantes, nós estamos aqui já a meia luz, né? Somente metade das torres ligadas. É realmente um clima muito ruim, uma atmosfera péssima aqui no brinco, péssima, carregada, e essa missão de encontrar um craque, né? Eu vou fazer coro ao que disse o Tigrão. Entrou bem o Ayrton, foi talvez a coisa que mais se salvou no Guarani, não pelo gol que fez, foi anulado, mas pelas chances que criou, né? Foi insinuante, pelas pontas, afunilou bastante. Então, o que se salvou, na minha opinião, foi o Ayrton, camisa 30 do Guarani, o craque do jogo, entre aspas bem grandes, viu, Edu? Pois é, o Ayrton entrou pro segundo tempo, né? Ou no intervalo, o correto é falar, entrou para o segundo tempo. O Ayrton realmente foi o que mais chutou. Ele chutou aos 12, um chutaço de fora da área, passou perto, chutou a 14 minutos, não passou tão perto assim, mas tentou. Foi ele que fez o gol, que foi anulado, e a 53, talvez a defesa do jogo, a defesa aí do Rafael Santos, chutaço do Ayrton. Pelo menos 4, garanto pra você, que fez aí o Ayrton. Tá bom, Roger, pra você um grande abraço, bom retorno aí. A sua residência americana, se não me engano. Parabéns pela narrativa. Até a próxima, Roger Williams. Um abraço, Edu. Bom final do trabalho. Voltarei para a Americana ouvindo vocês, ouvindo aí o Tigrão. Não vou perder por nada aí os conceitos do Tigrão no gabarito. E hoje o bicho vai pegar. Um abraço. Um abraço. Vamos lá, Vladimir Catarino se preparando para a coletiva. Sei que vai ter coletiva, mas ele vem aí no craque do jogo por exclusão, por convicção ou talvez votando em ninguém. Pois não, Catarino? Fala, Edu, ouvintes do apito final. Olha, Edu, hoje eu vou me reservar o direito de não votar em ninguém como craque do jogo. Mesmo por exclusão,
mais uma partida pífia do Guarani, reflete nesta campanha que a equipe está fazendo, então não terá o meu voto, Edu Pinheiro. Perfeitamente, hein? Boa coletiva, né? E se você viu o Edson Souza, dá um abraço nele, aniversário do Edson Souza hoje, nosso grande amigo da TV Bandeirantes. Tigrão, e aí, você? Fica com alguém, passa alguma ideia? E aí, Tigrão, o craque, entre aspas? Edu, até porque eu contestei a entrada do Ayrton, ele até agora não justificou, né, a sua contratação, perdeu a posição, não conseguiu se firmar como titular, toda vez que entra titubeante, e eu achei que poderia ter sido uma opção pelo Rafael Freitas e não por ele, mas quem está vendo os treinamentos é o treinador. Também questiono se ele está vendo da forma correta, com a dificuldade que ele tem para fazer a leitura correta do jogo, e até como um voto de incentivo, porque acho que foi um cara que se apresentou para jogar, ele entrou do lado esquerdo, né? E aí o João Vitor foi jogar de lateral esquerdo, né? O João Vitor foi lá do outro lado, com a saída do Jefferson para a entrada do Diogo Matheus. Formaram lá uma ala até interessante em alguns momentos da partida, o João Vitor e o Ayrton, mas muito pouco, né? É assim, por absoluta exclusão mesmo, mas eu vou votar no Ayrton, que fez o gol, que foi anulado, mas ele não estava impedido. Acho que o VAR acertou, mas o Ayrton fez o gol e protagonizou o lance mais bonito do jogo, que foi a defesa do jogo, depois de ter feito o gol, com um belo chute cruzado, de chapa, para que o Rafael Santos fizesse uma grande defesa. Então, é por exclusão, sim. Mas ele pelo menos se apresentou, teve coragem, personalidade, arriscou, tentou fazer alguma coisa. Para mim, entre aspas, o craque do jogo, Ayrton. Vamos dar uma faturada, hein? Para depois a gente vai ficar sabendo aí se tá tendo coletiva, como é que tá na sala de imprensa, se alguém vai falar e tal, tá? 19h22, olha, e lá em Manaus, o Jô, rapaz, o Jô fez um gol no finalzinho, hein? Tava 1-1, o Jô marca o gol do Amazonas, Amazonas 2, Brusque 1. Aqui 1-0 Operário. Ontem, Novo Horizontino 3, Santos 1. Que é isso? Olha o peixe, cara. Coritiba 4-2 no Ituano. O Ituano, eu vou te contar, o Ituano também é outra grande crise dos últimos 12 jogos, desde o Paulistão. Dos últimos 12 jogos, o Ituano perdeu 10, tá? E o Ituano ganhou da Ponte, né? E ganhou do Sport. Vamos lá, o Goiás tem 17, o Avaí tem 16, o Santos em terceiro com 15, o Ceará tem 15, mas o Santos pode perder posições, né? Só tá no começo da rodada. Em quinto, o América com 15, o Operário é o sexto colocado agora com 15, Mirassol 14, Coritiba oitavo 14, em nono Novo Horizontino 14, em décimo Sport 12, décimo Vila Nova 11, décimo segundo Amazonas 11, décimo terceiro Chapecoense 10, em décimo quarto Ponte com 9, em décimo quinto CRB 8, em décimo sexto Paysandu com 8. E os quatro últimos, Botafogo 7, Ituano 6, Brusque 6 e o Guarani com 4. Guarani perdeu, Brusque perdeu, Ituano perdeu e o Botafogo não vai jogar. Iria jogar com o CRB, mas o CRB está na final da Copa Nordeste amanhã, o jogo da volta contra o Fortaleza, lá em Maceió, no Rei Pelé. Em Fortaleza foi 2-0 para o Fortaleza. Então, o CRB tem que vencer por diferença de 2 gols para ir para pênalti. E o CRB então vai ficar com 2 jogos a menos, hein? Outro dia jogar com o Sport, mas não foi realizado porque os dois estavam na semifinal da Copa Nordeste. O CRB vai ficar com 2 jogos a menos e o Sport também vai ficar com 2 jogos a menos. Tem esse detalhe também, tá? Ok, faturando, hein? E o apito final volta já, talvez com a ficha técnica, alguma notícia do Brinco, ou a defesa do jogo, depois tem um gabarito. Seguimos nós, hein? Aqui, 1-0 Operário, 19-24. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica no brinco. O Guarani começou com Vladimir no gol, João Vitor começou como lateral direito, depois 3 zagueiros, Léo Santos, o Pedro Henrique fazendo a sua estreia
Ele estava na Bulgária. E Lucas Adel. Na lateral esquerda, Jefferson. 2 volantes, Anderson Leite e Matheus Bueno. E o Bruno Oliveira para armar. E no ataque, Marlon e Lucas Paraíso. No intervalo já estava 1-0. E aí, 2 alterações. Sai o Lucas Paraíso e entrou o Ayrton. E também saiu Pedro Henrique zagueiro. Entrou o atacante Caio Dantas. Depois, a 4 minutos, logo no segundo tempo, início, o Jefferson, lateral esquerdo, se machuca, se contunde. Entra o Diogo Matheus, que é lateral direito. Diogo Matheus vai para a lateral direita e o João Vitor vai para a lateral esquerda. Depois tivemos a 22 minutos. Saiu o Marlon. Entrou o Reinaldo, atacante por atacante, e depois a 34 saiu Anderson Leite, volante. Entrou Kaique, também volante, que veio do Botafogo do Rio. A equipe do técnico Júnior Rocha. O Operário com Rafael Santos no gol, o paraguaio Santiago Ocampos, Alain Godoy, depois Alemão, William Machado e Pará, o Rodrigo Rodrigues, Vinícius Diniz, depois Neto Paraíba e Joseph. O Pedro Lucas, depois o Marco Antônio, Maxwell, depois Ronald e o Daniel Lima, depois Ronaldo, técnico Rafael Guanais. Jogaram no Guarani o goleiro Rafael Santos, o lateral esquerdo Pará, o atacante Maxwell e o Ronaldo, que entrou depois no lugar do Daniel Lima, né? Jogadores que passaram por aqui. Vamos lá, quem apitou foi Jefferson Ferreira de Moraes de Goiás. Cartão amarelo para o Guarani, Marlon, Ayrton e Reinaldo. E os 3 estão pendurados agora. Marlon, Ayrton e Reinaldo. Amarelo para o Operário, Vinícius Diniz e o Marco Antônio. Expulsões, o Neto Paraíba, do Operário, expulso a 39 do segundo tempo. Levou o segundo amarelo e depois o vermelho. E depois a 46, o Léo Santos, zagueiro do Guarani, expulso direto, vermelho direto. O gol do jogo foi aos 40 do primeiro tempo, Maxwell, ex-Guarani. Público 2.831, 2.831, o menor público do Guarani na Série B no Brinco, com renda de 52.760. Lembrando que teve um gol do Guarani a 49 minutos, gol do Ayrton, mas o VAR acabou anulando, teve na origem impedimento do Reinaldo. Ficha técnica aqui no apito final, Guarani 0, Operário 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Olha, a informação que chega é o seguinte: Júnior Rocha foi demitido e na Coritiba, Toninho Cecílio ou Danilo. O Danilo Silva, né, que foi zagueiro do Guarani, revelado no Guarani lá para 2007, por aí. Naquela Série A2, Guarani, na 2006 teve o rebaixamento do Paulista, 2007 subiu com o Carbone, e o Vaguinho Dias, que era o treineiro, começou com ele, depois o Vaguinho Dias, ele saiu, entrou aí o Carbone, já falecido o Carbone,
Teve um jogo em Rio Preto, o Guarani perdeu de 5-0 e aos 20 do segundo tempo, muita chuva, o jogo parou. Foi a estreia do Carbone. Reestreia. Carbone tinha passado pelo Guarani, que era na final de 88, no Paulista e tal. Mas foi 5-0 pro Rio Preto. E aí, depois daquele jogo, teve uma partida em Mirassol. O Carbone mexeu, colocou alguns da base e tal. Segurou um 0-0 e dali pra frente o Guarani não perdeu. Só perdeu uma partida, que foi pra Portuguesa, que foi na reta final. E no grupo do Guarani subiram Portuguesa e Guarani. Subiu também Rio Preto e não me lembro qual foi a outra que subiu. A final foi Portuguesa e Rio Preto, mas o Guarani acabou subindo aquele 2007. Esse com o Danilo Silva, que depois foi pro São Paulo, voltou e foi pro exterior. Hoje está no cargo aí de superintendente do Guarani, tá bom? Então, Júnior Rocha demitido. Daqui a pouco, Toninho Cecília ou Danilo Silva na coletiva. Vamos aguardar. 19h35, vamos então para a defesa do jogo? Vamos lá então? Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 2 minutos de jogo, início de partida lá no gol do placar. Vai Lucas Paraíso tentando 2 vezes em Roger Williams. Vera voltou para correr, na ponta esquerda vamos acelerar Marlon. Atenção, chegou, linha de fundo, rolou para trás, desviou, Paraíso defendeu o goleiro, voltou o rebote, Paraíso de novo, defendeu o goleiro, voltou, girou de bike, Bruno Oliveira, gira a zaga do Fantasma. É isso aí, mas com as 2 vezes o Rafael Santos tirou com os pés. 16 minutos, um escanteio pro Operário. Olha, eu acho que Olímpico não seria, mas o Vladimir, uma defesa, um tapa providencial, porque tinha alguém no segundo pau do Operário que se soba para ele de cabeça em Roger Williams. Lá pra cá, gol da esquerda, lá vem jogada aérea da equipe do Operário, placar de 0-0, parte, levanta de perto da canhota, fechadinho, Vladimir, dá um tapinha na bola, lá vem o fechado, eles caindo, quase um gol olímpico, Vladimir. Olha, tudo bem que a defesa, só para aproveitar aqui, a 24 na trave do Guarani, o Maxwell, hein, que passou por aqui, não fez nenhum gol na trave, olha, o Vladimir dá um tapa. E foi o cruzamento do 8, o Vinícius Diniz, que cruza, Vladimir dá um tapinha, sobra para Maxwell, olha que perigo, vai o Roger. Pega a bola soltando para Pedro Lucas, lá pela direita, abriu com Santiago Campos, o paraguaio faz a soltura de bola, mais uma vez para Vinícius, chegou na linha de fundo, levantou, vai nela, o goleiro dá um tapa, Vladimir voltou, rebote, o tiro pro gol, na trave, Maxwell enche a trave esquerda, quase o gol do Operário. Bom, o Operário se enche de moral, 35, 9 minutos depois, o Pedro Henrique, que está fazendo a sua estreia, estava na Bulgária, né, o zagueiro Pedro Henrique do Guarani, salva, hein? Salvou de novo o Maxwell tentando, é a defesa do jogo, mas nem sempre do goleiro, hein, Roger Williams. Lá vem o Operário, lançado Daniel Lima, vai pra área, pode pintar o primeiro, rolou pra trás, Maxwell se girar, faz o gol, girou, tira o zagueiro! Aparece João Vitor no momento fatal, se joga na bola, ela vai pra fora, escanteio, Vladimir. Méritos, é o Pedro Henrique, Roger, foi ele quem se jogou nessa bola. Brilhante, foi muito rápido aí, mas o Vladimir Catarino, atento, o Pedro Henrique salvando, hein. Bom, depois teve o gol do Maxwell e a falha do Pedro Henrique, né, que de cabeça foi tentar cortar, mas ele escorou de cabeça, a bola ganhou altura e serviu a Maxwell, que deu um giro de voleio, um belo gol, 1-0 Operário. Segundo tempo, vamos lá, 2 minutos, já que teve uma na trave no primeiro tempo, vai ter uma na trave também no 2 minutos de jogo no segundo tempo, hein, Roger Williams? Atenção, ela vai sobrar para infiltração, para bater pro gol, sozinho o Joseph bateu, na trave! Na trave direita de Vladimir, a segunda na trave do Operário que vai pra cima do Guarani no começo do segundo tempo, Vladimir. Bom, vamos pro final do jogo, só lembrando que há 37 minutos o Caio Dantas perdeu um gol feito, servido por Reinaldo, cara a cara o goleiro chutou pra fora, a 49, olha a defesa do Vladimir. O chute foi do paraguaio, bola na área, passando aquele Ronaldo deixando pra lá e pra cá, 49, o Operário quase faz o segundo. Boa bola, tocada à frente pela ponta esquerda, chegou, o Ronald com liberdade, rolou pra trás, furou um, não furou, segundo, Santiago bateu, defendeu, Vladimir. Milagre, defesaça no chute do paraguaio, Vladimir. Tudo bem que foi quase que no meio do gol, né? Mas foi a queima-roupa também
Bela defesa do como goleiro são as coisas, o Vladimir fez essa defesa e no mesmo momento, o Guarani empata o jogo com a Ayrton, um cruzamento do Diogo Matheus, 1-1, mas o VAR chama e mostra que o Reinaldo estava impedido, o gol foi anulado. E aos 53, Ayrton, o que mais finalizou, ele tentou, mas deu uma voadora o Rafael Santos, hein, o Roger Williams. Ayrton com a bola trabalhada, bateu pro gol! Palma, Rafael Santos! Milagre! Defesaça! De ponta direita, bota pra fora, escanteio, Vladimir! Linda defesa do Rafael no chute do Ayrton, linha de fundo, escanteio, Diogo Matheus vai cobrar. Diogo Matheus! Sim, essas foram as propostas, hein, Tigrão? E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Edu, pra mim essa última aí, o último lance, belíssimo chute do Ayrton, na gaveta aí, entrar no ângulo. Defesa espetacular do Rafael Santos, que é um belo goleiro, já jogou pelo Guarani também, pela Portuguesa, é um cara muito experiente. Pra mim, essa última aí editada por você, na sequência grande que você colocou pra gente ouvir, pra mim a última, chute de Ayrton, defesa de mão trocada dificílima do Rafael Santos, lance que o Roger Williams, com muito entusiasmo e com a precisão e vibração de sempre, descreveu exatamente assim. Ayrton com a bola trabalhada, bateu pro gol! Palma, Rafael Santos! Milagre! Defesaça! De ponta direita, bota pra fora, escanteio, Vladimir! Linda defesa do Rafael no chute do Ayrton, linha de fundo, escanteio, Diogo Matheus. É emocionante no final, olha, e lembrando que o Neto Paraíba foi expulso aos 39 segundos do tempo, o Neto Paraíba do Operário, e depois o Léo Santos do Guarani expulso aos 46. Teve tudo no final do jogo, hein? A partir de 37, Caio Dantas perdeu, Neto Paraíba expulso, Léo Santos 46 expulso, 49 defesa do Vladimir, muito boa, e empata aos 49 também Ayrton, mas estava o VAR anula, depois aos 53 essa defesa aí, e foi isso aí, 1-0 Operário, gol no primeiro tempo, o público 2.831 e a renda 52.760. E temos aqui a informação de que o Júnior Rocha foi demitido e na coletiva Toninho Cecílio ou Danilo Silva, né? O Danilo, eles estão aí na superintendência do Guarani, Toninho Cecílio ou o Danilo Silva, né? Vai começar a coletiva, tem aqui um anjo da guarda me avisando aqui, agora são 19h42, já vamos contactar. A gente você precisa do link, não? Não, você já tá com o link aí, né? Não, vamos dar uma seguradinha, porque dá pra pegar no começo? Tá, então é o seguinte, eu tenho, 19h43, hein? 19h43, 1-0 Operário. Deixa eu ver se só dá uma seguradinha, porque de repente tem aquele que vai começar a coletiva. Se o Vladimir Catarino puder me passar quem é que vai fazer a coletiva. É com o Júnior. Primeiro, Júnior. O Vinícius Abarca, obrigado. Acho que o Júnior Rocha vai falar alguma coisa. Deve estar acompanhado do Toninho Cecílio ou do Danilo, tá? Ele deve estar acompanhado de um desses dois. Lembrando de que o Júnior Rocha, ele ficou 7 jogos. Pois é, constrangedor, hein, Edu? Constrangedor, né, Tigrão? Treinador já demitido, vai pra coletiva. Pô, poupa o cara, pô, sabe? Fica aí agora de vidraça, sabe? Muito obrigado, trabalho brilhante. Chegou, Tigrão. Espera um pouquinho. Chegou? Desculpa, viu, Tigrão? Acho que já tá no início aqui. Vamos lá, podem abrir. Vamos lá, por gentileza. Já está rodando em grupos de WhatsApp que você não é mais o técnico do Guarani. Existe algo de verdade nisso e como você avalia essa situação de momento sua e do time de uma maneira particular? Não, com certeza se eu soubesse de algo, eu não estaria aqui, né, conversando com vocês. E sobre o momento, cara, nosso momento é ruim, né, temos que ser bem franco. A gente vem com derrotas consecutivas e aí não tem como não ter pressão por resultado, né, ainda mais aqui no Guarani.
E eu assumo toda a responsabilidade, sem problema nenhum. Acho que os atletas estão dando o seu máximo, dia a dia, jogo. Também acho que falta um pouquinho de sorte para nós, mas, cara, a responsabilidade é toda minha. Júnior, boa noite. Boa Caio noite. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a escolha do Pedro Henrique. Uhum. Você utilizou ele no primeiro tempo com 3 zagueiros, ficou meio confuso ali o meio-campo, com o Bruno Oliveira e também o Marlon. O que você queria propor desse primeiro tempo com essa formação? Perfeito. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Ótima pergunta. Na verdade, o Pedro, que a gente tentou a mesma estratégia que na segunda parte do jogo contra o Mirassol, até os 30 minutos do Mirassol, que a gente conseguiu encaixar bem a marcação. O Bruno, ele é um meia, então ele na fase defensiva estava como beirada e na fase ofensiva como meia. Fez bons treinos ali, né, ganhou a posição durante a semana. E a gente manteve a mesma estratégia que contra o Mirassol. Então essa foi a ideia de ter 3 zagueiros. Muitas vezes a gente fala 3 zagueiros e fica defensivo, né? Mas a gente estava com 5 homens em cima da última linha do Operário. A gente iniciou bem o jogo, depois com alguns errinhos ali a gente se perdeu de novo. E aí na segunda parte a gente fez as mudanças e na minha visão a gente melhorou bastante. Júnior, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Boa noite, Matheus. Queria saber um pouquinho como foi esses dias de preparação antes da partida de hoje. A gente ouviu bastante que o Conselho de Administração se reuniu para falar até sobre a sua saída do comando técnico do Guarani. Queria saber o que chegou para você, se você conversou com a direção do Guarani e agora, depois dessa derrota, muitas críticas, não só da torcida, mas também da imprensa, se fica insustentável a sua continuação no comando técnico do Guarani. Obrigado. Cara, essas perguntas não são para mim, né? Essas perguntas eu acho que é para Toninho e Danilo, esses caras que estão diariamente com a diretoria, né? O meu negócio aqui é trabalhar no dia a dia, focar no clube. Então, esse tipo de pergunta não tem como responder para vocês. Sim, não, cara, sobre... Não, exatamente, eu não tenho que conversar com ele sobre isso, cara. O meu foco é trabalhar durante o dia a dia aqui com os atletas, meu foco é na parte técnica e tática. Que eu agradeço. Júnior, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. Boa noite, Adriana. Como eu queria entender um pouco do semblante dos atletas ali no final do jogo, né? Eles se reuniram e me pareceu eles esperando algo do líder e você foi ali, né? Acolheu eles. Como é que tem sido esse papo, né? Pós-partida, 5 jogos, lanterna. E de que maneira você, que é um cara jovem, mas que sabe da bola, vai conseguir motivar um time que não consegue mostrar mais do que tenta dentro de campo? Legal. O mínimo que eu devia fazer, que eu devo fazer isso, né? Acolher os atletas ali, porque a responsabilidade é minha. Então, assim, o modelo de jogo, estratégia, performance do dia a dia, né, a escolha de quem vai iniciar jogando, escolha do João hoje de ala, né, na fase ofensiva ponta, na fase defensiva um ala. Ele tem esse potencial, tanto é que no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo e aí, né, andou bem, é um atleta polivalente. E a questão minha, eu avalio muito o dia a dia, sabe? Então eu não tenho como tirar a base da questão psicológica se eu não avaliar o dia a dia. E sinceramente, para vocês, eu não vejo problema nenhum entre o nosso relacionamento aqui. A doação deles, de tentar fazer a função. Então, assim, eu sei que a pressão é grande, alguns sentem, normal. Não posso negar isso para vocês, né? Não posso omitir isso, que a torcida está insatisfeita, que houve os xingamentos. Pô, nós estamos no meio e está na chuva para se molhar. Então, eu vim para tentar solucionar, estou tentando achar os 11, estou tentando achar uma formação ideal. Agora teve uns retornos importantes hoje, que é o meu dever esse. E também, infantaria, eu sou da infantaria, eu tenho que estar na linha da frente, entendeu? Não tem como deixar afetar isso os atletas, é o que eu estou fazendo. É o mínimo que eu tenho que fazer, é assumir as minhas responsabilidades perante o grupo, perante o clube. Então, assim, não fujo delas. Né? Eu, no primeiro dia, falei para vocês poderiam me cobrar melhoras. A gente alterna muito durante o jogo, em tempo bom, 15 minutos bom, ao um segundo tempo entra bem, aí depois os últimos 15 não. É esse equilíbrio que eu tenho que buscar na equipe, sabe? Eu sou pago para isso, os atletas sabem disso. Então, cara, eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje, né? Privilegiado mesmo. Eu sei da pressão, pode ser que amanhã eu não esteja, eu faço parte do contexto do futebol, principalmente brasileiro, mas eu não posso nunca deixar de assumir minhas responsabilidades perante resultado, perante performance. Tá abaixo, mas a gente alterna muito durante os jogos. Hoje, por exemplo, a gente teve as finalizações para fazer o gol, não fomos felizes de novo.
Entrou o VAR com mérito, o VAR veio para fazer justiça ao futebol e fez justiça hoje. O Reinaldo estava um pé à frente, está um pé. Assim como o pênalti, né, contra o América Mineiro. E eu não posso fugir disso. Né? E eu estou falando para vocês exatamente que o responsável por todos os resultados negativos, essa performance não tão boa é minha. Júnior, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Ô, Victor. Na última coletiva que tivemos juntos aqui contra o Paysandu, eu perguntei para você o que o Guarani precisava naquele momento para reagir. Você falou do tempo, que aquele tempo que teria, né, do intervalo do Paysandu para o Mirassol, cerca de 9, 10 dias. Você teve esse tempo, vieram 2 jogos, 2 derrotas. Contra o Mirassol, você disse na coletiva que até viu evolução no time. Por que é que esse tempo não foi suficiente para que o time evoluísse a ponto de ganhar um jogo? Cara, é legal essa pergunta, sabe? É o que eu estava falando agora para ela ali, que eu não fujo das minhas responsabilidades. E eu falei para vocês do tempo, cara, eu achei o tempo ideal assim para a gente treinar. Por que não ganha? Porque às vezes a gente pega equipes, cara, que também tem mérito. O Guarani é grande, devia ter ganho do Operário hoje, devia, com certeza devia. Criou chance para isso? Criou. Criou. A gente teve oportunidades para fazer. Mas por que não ganhou? Porque ela não entrou. Mas é só isso? Não, a gente precisa melhorar, A gente alterna muito, eu acabei de falar agora, a gente alterna muito durante os jogos. Então a gente iniciou os primeiros 15, 20 minutos bem, a gente sentiu um pouco o jogo, a equipe deles cresceu, criou as oportunidades dela, né, fez uma com mérito, apesar de a gente estar encaixado ali, mas eu não posso chegar aqui caças às bruxas, né? Eu tenho que, cara, me concentrar em achar a formação, em resgatar esses atletas, né? Esse pessoal que chegou agora aí, que foi os novos contratados, tem dado uma resposta boa juntamente com esse grupo que permaneceu. Então o meu foco é sempre esse, sabe? Eu não posso chegar aqui, reclamar ou achar que o grupo não tem potencial. Eu acho que tem potencial, como eu sempre achei. E nós temos que trabalhar, diante dessas dificuldades. Se eu não me engano ali, eu sempre, como eu falei para vocês, sempre tenho um copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho que ver ele meio cheio sempre, né? Não tem jeito, cara, senão eu não consigo fazer a coisa andar. Imagina eu chegar aqui e ficar reclamando para vocês de contratação, nunca vou fazer isso aí, cara. Eu acho que quem está aqui tem potencial, foi escolhido para estar aqui, né? E nós temos que achar esse equilíbrio aí. Hoje, e eu falei para os atletas depois do jogo, hoje a gente tirou isso de 3 zagueiros não fica vulnerável, né? Às vezes 3 zagueiros com uma linha de 5, a gente colocando mais gente em cima da última linha, que foi o meu pensamento esse, tu tem uma saída de 3, com 2 médios, né, 2 segundos volante e 5 em cima da última linha, foi a estratégia para nós pegar essas 2 linhas de 4 do Operário. Então assim, às vezes a gente erra um passo ou outro, mas cara, é do jogo, eles também erram, né? Então a estratégia para o jogo, a gente sempre pensa em fazer o melhor e que vai dar certo. Vai dar certo. A gente treinou bem, cara. Esses 6, falaram 9, mas foram 7 dias, aí mais 2, 3 dias que a gente conseguiu fazer algumas manobras ofensivas, que é o grande dilema hoje, né? A gente às vezes fica bem defensivamente, daqui a pouco está bem ofensivamente, e defensivamente os caras criam oportunidade, até com, às vezes, certa facilidade, cognitivo do atleta. Mas, cara, eu falo para vocês, os atletas têm dado o que eles de melhor para mim aqui. Então não posso reclamar e tenho que assumir as responsabilidades que é minha dos resultados, tá? Minha mesmo, minha. Não tem nada a ver com os atletas. Eu que sou o cara que elabora estratégia, que eu mudo, que eu mexo, faço as mudanças. Então, assumo toda a responsabilidade aí. Boa noite, Júnior. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Júnior, sobre a tática, você respondeu tudo que já nesse resumo agora. Hoje a gente percebeu um time com muita intensidade, uma intensidade que a gente não tinha visto, inclusive, nos primeiros jogos, né, nos outros jogos comandados por você, principalmente na parte de ataque. O Guarani ganhou muitos duelos no meio campo, chegava e disputava todas as bolas, isso até uns 15, 20 minutos de jogo. Depois parece que a gente sentiu, pelo menos, que a caixa parece que abaixou um pouco, né? Ou seja, talvez tenha faltado ar para os jogadores para continuarem nessa pegada justa. A partir do momento que acontece isso, a gente percebe muita limitação ainda técnica de atletas, né? Desculpa tocar nesse assunto, mas a gente precisa tocar nesse tipo de assunto. A gente percebe algumas limitações técnicas de atletas, erros de passes bobos, movimentação mesmo. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação primeiro sobre isso e se pudesse falar também a respeito de... Hoje nós tivemos 4 atletas da base no banco de reserva. Quando o Jefferson se lesionou, você acabou fazendo uma adaptação, trouxe o João Vitor, que estava do lado direito, para o lado esquerdo, e entrou com o Diogo Matheus. Para poupar os atletas, entendendo que o momento é um momento muito difícil para colocar um menino da base, ou a gente pode entender que, por enquanto, não tem ninguém pronto ainda para jogar no profissional do Guarani, Júnior? A questão de limitação técnica é a responsabilidade minha de aperfeiçoá-los, né? É a responsabilidade de minha de aperfeiçoá-los. Então, precisamos melhorar, obviamente, todos nós,
Mas assim, cara, vai melhorar, vai. Eu acredito sempre na melhora. A questão dos meninos ali, na verdade eu fiz uma adaptação, por quê? Porque o Diogo aqui, anteriormente, já fez saída de 3, né? Pelo lado direito, aí tinha um zagueiro centralizado e um zagueiro pelo lado esquerdo. Eu tentei fazer isso. Diogo como stopper do lado direito, o Léo centralizado como zagueiro da sobra, para essa circulação, o Adel. E aí o João Vitor foi como ponta lá para a esquerda, na fase ofensiva, e o Reinaldo entrou para dentro. Ali que a gente começou a criar muito mais jogadas, né? A intensidade prevaleceu do lado esquerdo, a gente conseguiu ganhos de duelo 1 para 1. Então, pô, foi legal, sabe, ver essa dobra dos dois ali. E a questão dos meninos da base, foi essa opção do Diogo mesmo, né? Nesse momento ruim do jogo ali, da gente ter um pouco mais de experiência para não queimar no pé também, né? A gente ter uma circulação boa, esse passe que, se não me engano, foi o Diogo ou o Léo que deu pro Reinaldo, que originou o lance do Dantas, originou o lance do impedimento, do gol, né, que a gente fez com o Reinaldo, do Ayrton com o impedimento. Então foi mais por experiência mesmo, tá? Mas os atletas estão em evolução aí, são bons atletas sim do Sub-20. Júnior, boa noite. Caio Oliveira, da EPTV. Eu acho que do jogo já foi falada bastante coisa. Eu queria falar com você sobre a torcida. Você até entrou nessa questão agora há pouco, né? Que a insatisfação é comum, né? Acontece. Eu queria que você falasse como é que você viu o comportamento da torcida hoje. Percebi que antes do jogo eles estavam insatisfeitos quando o time subiu para o aquecimento. No começo apoiaram, depois, com o decorrer do jogo, ficaram insatisfeitos novamente. Mas como é que você vê o comportamento da torcida nesse momento? E se você pudesse passar um recado para a torcida nesse momento, o que você falaria, Júnior? Cara, eu entendo a insatisfação, né, cara? Não tem como ser diferente, né, meu? A gente não está fazendo jogos brilhantes, assim, para orgulhar o torcedor e nem tão pouco resultado, né? Então a cobrança ela é normal. Isso é Brasil afora, é mundo afora, tá? Não é só aqui, não. Não é só no Guarani, é em todos os lugares. Todas as vezes que o clube passa dificuldade, o torcedor ele apoia durante o jogo, mas pós-jogo não tem como não ser cobrado, né? E antes do jogo eu confesso para vocês que eu não vi, assim, um outro torcedor gritando, mas a minoria, né? Eu sei que hoje mesmo, foi até legal tu falar, porque a gente estava vindo para o estádio e a gente parou numa sinaleira, o ônibus parou numa sinaleira, no momento antes do jogo que a gente saiu do hotel, a gente veio para o estádio, né? E aí um senhor grisalho assim, mais ou menos a idade do meu pai, uns 75 anos, bem na esquina. Aí ele ficou olhando assim pro ônibus e viu que era o Guarani. Aí ele bateu no peito assim, sabe? E eu falei para eles antes do jogo, momentos que antecedeu o jogo, na roda, quando a gente fecha a roda, eu falei, cara, eu quero que vocês mentalizem esse tipo de torcedor, né? Que apoia, que acredita. Então é isso que nós temos que buscar. Falar coisas boas, né, meu? De coisa ruim a gente vê um monte de catástrofe aí acontecendo, um monte de... desculpa puxar esse assunto, né? Mas pedofilia, enfim, tem vários problemas no Brasil afora aí, né? Econômico, cultural, né? De educação. Então a gente tem que mirar essas coisas, a gente tem que focar nessas coisas aí. Então não vejo problema o torcedor depois do jogo cobrar. E a outra foi... Não, cara, o torcedor, assim, eu sei que o torcedor tá magoado, tá ferido e... Nós todos, Guarani Futebol Clube Guarani, pode ter certeza que a gente nunca vai deixar de dar vida aqui. Pode ser que o resultado não aconteça, que o torcedor esteja insatisfeito, que a gente não esteja fazendo jogos brilhantes, mas uma coisa pode ter certeza, brilho, trabalho mesmo, pode as coisas não acontecerem, não tá saindo como a gente quer, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar, de dar 100%, não, 101% durante o dia a dia aqui. Então, assim, eu me orgulho muito, né, de estar à frente do Guarani, porque, cara, essa é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade mais importante da minha vida, mesmo eu tendo passado por Santa Cruz, Figueirense, CRB, que foram clubes, né, do porte do Guarani, mas essa é a chance da minha vida, cara. Então eu farei de tudo para não desapontar, né, mesmo no momento a gente não passando por uma fase boa. Tá bom? Valeu? Rapaziada, boa semana aí, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado, Júnior Rocha. A gente percebe que é um rapaz até humilde e tal. Ele fica até sem jeito, coitado, na maneira de falar, tenta atender a imprensa da melhor maneira possível, mas vamos ver. Pedimos desculpas, a informação que nós tínhamos é que realmente ele não tinha sido demitido. O Edu. Não, sim, pode ser só um jogo de cena. E o Vladimir Catarino, né, o Tigrão, foi bem. Primeira pergunta foi, escuta, uma informação aqui, bastidor e tal. E ele respondeu, não, se eu fosse demitido eu não estaria aqui. Hein, Tigrão?
Mas eu não concordo com isso. Se sair a notícia amanhã ou na segunda-feira, quer dizer, a notícia vazou, né? E a fonte que passou essa informação, ela é fidedigna. Ela merece toda a nossa credibilidade, né? Ela tem total credibilidade. E aqui, na Bandeirantes, a gente não está brincando de fazer jornalismo esportivo, né? Então, quando você deu a notícia, e eu poderia ter dado, o Batista poderia ter dado, o Catarino, enfim, qualquer dos elementos da nossa equipe, dos componentes da equipe, hoje aqui na jornada estávamos, não é, em 3, e você 4 na retaguarda. Então você, Roger Williams, eu, o Vladimir, qualquer um de nós. Agora, quando você colocou essa opinião, você sabe o peso da informação. E você sabe de onde que ela surgiu. Então eu acho que o treinador está demitido mesmo. E se vazou, e a diretoria ainda deixou o cara fazer a coletiva, depois dessa informação ter vazado, aí é desrespeito, eu acho. Eu não faria isso. Eu conversaria com ele e falou, a gente já se reuniu aqui, o clima está insustentável, e queremos agradecer, tá? Vamos acertar isso em alto nível, portas abertas, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, para te poupar, nem vá para a coletiva, ok? Podemos combinar dessa forma? Legal. Tanto é que ele disse, pera um pouquinho. Se eu tivesse essa informação, eu nem estaria aqui. Ele e Júnior Rocha. Então, se a demissão dele se confirmar amanhã, vai vir todo mundo dizer o seguinte, não, fizemos uma reunião no domingo, ou fizemos uma reunião, porque o Guarani já joga sexta-feira, um café pequeno aí, que é com o Avaí lá na ressacada. E o Avaí tá fazendo um grande campeonato. Então não tem que ficar demorando, dourando a pílula. Demitiu. Agora a informação vazou, e eu boto a maior fé do mundo na fonte, a fonte não é minha, mas eu boto a maior fé do mundo de que a informação vazou e ela é verdadeira. Ora, se ela vazou e é verdadeira e se a decisão está tomada, por que colocaram o rapaz nessa roubada aí? Por que não atua de uma outra maneira? Não, deixa ele lá falar, deixa ele tomar porrada. Vem alguém tomar porrada no lugar dele. Aliás, ninguém deu porrada. Perguntas educadas. Ele é um cara de fino trato, né? Cidadão extremamente educado, polido, trata todo mundo bem. É uma pena que os resultados não tenham surgido, que ele esteja com toda essa dificuldade para fazer esse time jogar e que ele tenha, na minha avaliação também, aqui é função minha e é opinião minha e eu não sou dono da verdade, para mim é uma dificuldade muito grande para fazer a leitura do jogo. Eu acho que hoje, ele voltar para o segundo tempo com o João Vitor na lateral, com 2 laterais, mas ele foi para a esquerda, puxa vida, mas peraí. Ele virou quase um atacante, ele fez uma ala com o Reinaldo. Tudo isso é verdade. Mas se o Operário tivesse continuado jogando, teria feito mais gols nas costas do João Vitor. Não tem C no futebol. Só que não deu certo, o Guarani perdeu o jogo. Mas eu lamento muito se essa informação que você passou e que todos nós temos aqui no nosso grupo de trabalho, né? Se ela for confirmada e dizer, não, mas a decisão não foi tomada no sábado no vestiário. Ela foi tomada numa reunião no domingo ou na segunda-feira. Ou num restaurante da cidade, ou na casa de um dirigente, ou no queijo, ou onde quer que seja. Se ela for confirmada a demissão e a gente disse que ele já estava demitido e a informação vazou e ele foi para a coletiva, eu acho que isso deveria ter sido evitado até em respeito ao profissional. Isso, como foi com o Claudinei, né? Claudinei Lopes também, logo quando a Chapecoense perdeu, nem foi o presidente que falou algumas coisas e tal. Não, o Claudinei não falou que foi demitido, não. O Claudinei não veio para Curitiba, hoje não vai ter coletiva e tal. Vamos lá, 1-0 Operário, perdeu o Guarani. Vamos seguir aqui com o nosso quadro. Agora vamos para 20 horas e 4 minutos. Daqui a pouco o gabarito, hein? Vamos analisar aqui, jogador por jogador. Hoje é o Tigrão comentando. A TV Bandeirantes transmitiu com o Batista, com o Gleger, com o CH e Vinícius Abarca e Edson Souza, né? E aqui estamos com o Tigrão no comentário. Já já ele vem, hein?
para o nosso gabarito do jogo lá em Manaus, deu Amazonas. Amazonas 2, Brusque 1. E amanhã, América e Ponte, quem transmite é Leandro Borges. Vai começar às 18h30, vamos abrir às 17h no Concentração. E até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, público 2.831 e a renda 52.700. O Guarani 0, Operário 1, gol do Maxwell a 40 do primeiro tempo. Tigrão, qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, melhor o primeiro tempo. Vladimir, goleiro bugrino, se teve culpa no gol. O Maxwell pegou aí um belo voleio. O Vladimir teve duas na trave. Tem que ter sorte também, mas a fase do time é péssima. Duas na trave do Vladimir. E a defesa que ele fez aos 49, chute do paraguaio lateral direito. Boa defesa, lá no gol do placar. E no contra-ataque é que saiu o gol de empate, seria o gol de empate do Ayrton, mas o VAR anulou, porque o Reinaldo estava impedido. Por essas e outras, hoje a nota do Vladimir. Edu não poderia fazer nada no gol, tá? Eu recebi até aqui uma foto congelada aí da imagem de um grande amigo que a gente tem aí, que é o Zé Ferreira Júnior. Um abraço pro Zezinho. Ele disse, acho que o goleiro estava mal posicionado, mas foi muita felicidade, né? E a surpresa do lance do Maxwell. Ele faz o voleio, quase uma bicicleta, né? E a bola entra muito próxima do canto. Então, mesmo que o Vladimir estivesse mais posicionado para o lado direito, mas se ele está no meio do gol, não chega também, porque a bola entrou muito próxima, quase trisca a trave pelo lado de dentro, do lado esquerdo dele. Então, não o responsabilizo no lance do gol, mas aquela bola na trave do primeiro tempo, ele saiu mal. Ele soca para o meio da área sem força. E aí o jogador do Operário mata e solta a bomba e ela explode na trave no poste esquerdo, porque ele saiu com deficiência. Ele não saiu para decidir o lance. Ou sai e soca lá no meio do campo, ou joga a bola para a linha lateral. Agora, devolver ela para a entrada da área é pedir para tomar o gol. Mas no gol, não acreditei que foi falha. Também não tomou o gol na saída em falso, por essas e outras, conceito regular. Bom, vamos lá, o João Vitor, eu começo pelo João Vitor, que hoje, né, teve o papel de lateral direito, você me corrija, pelo menos assim começou, o número 19, João Vitor, lateral direito, Diogo Matheus no banco,
E depois, aos 4 do segundo tempo, o Jefferson, lateral esquerdo, se machuca. E entra Diogo Matheus, que é lateral direito. E aí sim, o Diogo Matheus foi para a direita e o João Vitor passou a ser o lateral esquerdo. Pela esquerda, pela direita, ou pela direita, pela esquerda, pela ordem, essas e outras, João Vitor. Primeiro tempo, como lateral direito, ele não foi à frente, não criou nada, absolutamente nada. O Roger Williams, que é um narrador muito preciso para descrever o lance e para dizer quem está com a bola, para nominar o jogador que está com a bola, falou 2 ou 3 vezes o nome dele durante todo o primeiro tempo. Segundo tempo, com a alteração, ele vai para o lado esquerdo, ele se adianta mais, realmente foi feita uma dobra ofensiva entre ele e o Ayrton, e foi por onde o Guarani chegou mais perto, inclusive chegou no gol. Só que no lance do gol a jogada vem do lado direito, e quem cruza é o Diogo Matheus. Depois daquela aparada que dá nela, o Reinaldo. Só que quando o Reinaldo apara para iniciar a jogada e a bola ser metida depois para o Diogo Matheus, nessa aparada o Reinaldo está um pouquinho adiantado e o VAR acertou. Inclusive o treinador admitiu que o VAR estava correto, né? Então sai o gol com o jogador que estava atuando do lado esquerdo, mas a jogada é criada do lado direito. Mas cresceu um pouquinho o João Vitor no segundo tempo. Nada, absolutamente nada que justificasse a manutenção dele na lateral para voltar para o segundo tempo e para fazer essa dobra aí pelo lado esquerdo. Eu teria vindo com um lateral de ofício e teria levado o João Vitor para o ataque já no intervalo antes da contusão do Jefferson, né? E à frente dele estava estava o Ayrton. Ele não era o atacante. O Guarani continuou mantendo uma improvisação. Agora, vamos analisar aqui. Você tem no banco o lateral Diogo Matheus, experientíssimo, e você tem um garoto altamente promissor que é o Ian Henrique. Aí você abre mão de um dos seus melhores atacantes, apesar da fase ruim, um cara que já fez grandes apresentações pelo Guarani, atacante, e você bota uma improvisação na lateral direita com 2 laterais especialistas no banco. Errou. E o João Vitor, apesar de ter melhorado um pouquinho no segundo tempo, mas um conceito ruim. Zagueiro Léo Santos, ele eu vou defensivamente, você dá uma analisada aí. Agora, para ajudar lá na frente, ele tentou, fez até um bom cruzamento, até recebeu o elogio do Roger Williams e também do Vladimir Catarino pelo cruzamento que ele fez. Em compensação, o Léo Santos foi tentar dar uma bicicleta. Isso foi a 28 do segundo tempo, foi horrível a bicicleta dele. E aos 46 deu uma tesoura, foi expulso Léo Santos, Tigrão. Confusão, né, Edu? Confusão. Não deu encaixe os 3 zagueiros. O Pedro Henrique não tinha jogado nem 1 minuto ainda, né? Ele fez a estreia hoje, veja você o nível de pressão. Então por que não tentar povoar um pouco mais o meio? Agora os 3 zagueiros, povoa um pouco mais o meio, abre mão desse zagueiro, pô. Sabe? Mas não tinha meia. Poxa, mas tenta uma outra alternativa. Deu tempo de treinar 3 zagueiros com um cara que nunca jogou. E outra, um lateral improvisado e o outro muito fraco tecnicamente, que é o Jefferson. Como é que você faz 3-5-2, se era essa a intenção? Ou você joga com 3 zagueiros, mesmo que a plataforma seja outra? Como é que você faz isso sem ter laterais que voam para frente? Porque a ideia dos 3 zagueiros é você liberar os laterais. Então eu não concordo com isso. E o Léo Santos, a tentativa de bicicleta foi o pastelão do jogo hoje. Foi o circo dos horrores. E depois a expulsão, meu Deus. Uma entrada por trás. Ele viu que pegou, que errou e já levantou a mão espalmada pedindo desculpa pro juiz para tentar minimizar, de repente para que virasse um amarelo, mas eu acho que o juiz acertou. O lance foi para cartão vermelho direto e o conceito dele, Léo Santos, é ruim. Bom, outro zagueiro, o Pedro Henrique. Gente, o Pedro Henrique, ele chegou em janeiro, viu? Ele chegou em janeiro, estava na Bulgária, só hoje fez a sua estreia. Você vê que o Ryan nem no banco ficou, o Ryan falhou lá em Mirassol, o Ryan nem no banco. Então hoje 3 zagueiros, já falamos do Léo Santos, agora o Pedro Henrique, que salvou um gol, salvou sim, o Maxwell deu um chutaço a 35 minutos, salvou, depois que saiu o gol, mas no gol o Pedro Henrique, ele falhou pela cabeçada que deu, ele não cortou e sim serviu ao Maxwell. E acabou saindo no intervalo o Pedro Henrique. Vamos lá, Digão, Pedro Henrique. Entrou numa baita de uma fogueira, ele tem
a favor dele esta atenuante, mas conceito ruim. Não gostei. Intranquilo, não deu encaixe, não deu liga, não tinha treinamento suficiente para isso. Não era jogo para estreia de zagueiro que não jogou nenhuma ainda e que estava no exterior e que está se readaptando ao futebol brasileiro e que não tinha jogado nenhum minuto. Para mim, um equívoco do treinador. Ele tenta corrigir no intervalo, mas o Pedro Henrique, quando cabeceia aquela bola, servindo, como você acabou de dizer, o Maxwell, ele falhou, né? Ou você vai e tira de vez, ou você tenta qualquer outra alternativa, ou nem vai na bola. Agora, para ir cabecear para trás dentro da grande área, aí comprometeu. Conceito ruim, mas ele tem a favor dele o fato de que entrou numa baita de uma fogueira, numa estreia e num momento delicadíssimo do time como este que o Guarani está vivendo. Muito bem, Tigrãozinho, no adiantado da hora 20h15, eu tenho de a bola. Lucas Adel, outro zagueiro, jogou o tempo todo, aliás foi a 10ª partida do Lucas Adel. Não deu encaixe, conceito ruim também. Lateral esquerdo, Jefferson, saiu a 4 segundo tempo machucado, mas de todos que foram contratados, é o que jogou todas até agora. Saiu hoje mais cedo hoje, mas jogou. Jefferson, lateral esquerdo. E aí, Tigrão? Errando cruzamentos e marcando mal. Jogador limitado tecnicamente, apesar de muito esforçado. Conceito ruim. Os volantes, Anderson Leite e Matheus Bueno, sendo que o Matheus Bueno completou 50 partidas, hoje ele arredondou. E aí, Tigrão? Anderson Leite, pesadíssimo, não produziu nada. Matheus Bueno errando o passe até o exagero, até causar irritação. Ruim para os dois. Bruno Oliveira, que de ofício é meia, ganhou a chance, primeira vez como titular, e jogou o tempo todo. E você sabe que ele cobrou uma falta aí a 14 do primeiro tempo, a galera queria matar ele, né? Ele foi dar uma cavadinha para cruzar, colocou na murvuca não, acabou recuando para o goleiro. Segundo tempo, parece que se movimentou mais, sofreu algumas faltas, essas e outras, Bruno Oliveira. Eu teria colocado esse jogador numa faixa mais central do gramado. Ele tem boa técnica. É um canhoto, bate na bola e tal, mas é o momento do time, né? Tá todo mundo intranquilo, todo mundo sem confiança. No segundo tempo e no primeiro também, ele sempre jogou do lado direito, como um atacante do lado direito. Por isso que ficou aquele buracaço no meio-campo. Ninguém à frente dos volantes e antes dos atacantes. Lutou, tentou, acho que no segundo tempo até tentou algumas jogadas, bateu uma falta também no segundo tempo e meteu por cima, pegou muito embaixo da bola, que eu falei, o Roger disse, ele vai cruzar, eu falei, cabe direto. Por quê? Porque era um canhoto batendo do lado direito, bate com o lado de dentro do pé com aquela curva, né? Tentar surpreender o goleiro e ele bateu direto. A gente previu aqui que ia acontecer, ele bateu direto, mas pegou muito embaixo da bola. Produziu muito pouco, eu acho que estava mal posicionado e deveria ter sido sacado, inclusive, no intervalo, até porque não se adaptou ao jogo. Conceito ruim. Verdade, foi 16 segundo tempo, você falou aqui. Cabe direto, era uma falta lateral, né? É. E ele acabou isolando, realmente. Tá de bela memória, Tigrão, bela memória. Vamos seguir aqui. Agora, vamos lá, o Marlon. Atacante, foi até 22 segundo tempo, entrou o Reinaldo. A gente fala depois dos que entraram. O Marlon, não anotei nada dele, não me lembro, gol perdido, alguma coisa. E aí, Tigrão, hoje como atacante realmente? Produção nula, conceito ruim. Lucas Paraíso saiu no intervalo, logo a 2 minutos, tentou 2 vezes no mesmo lance e as 2 o goleiro tirou com os pés, né? E teve no finalzinho do primeiro tempo a mesma coisa que aconteceu contra o América aqui, quase que aconteceu hoje. 2 zagueiros bobearam e ele quase consegue empatar o jogo, mas aí a bola vai para escanteio. Ficou na dúvida, um deixou para o outro, o goleiro saiu e tal. E o zagueirão acabou, né, colocando um pezinho a mais na bola, colocou para escanteio, quase que o Paraíso pega. E a torcida não gostou quando levantou a placa, né? Sai Paraíso e entrou aí no seu lugar o Ayrton. Bom, por enquanto, o Lucas Paraíso, Tigrão. Então, Edu, não deveria ter sido tirado. Não que o Ayrton entrou bem, até votei nele aqui, teve companheiro, o Catarino, por exemplo, nem votou em ninguém, mas o Ayrton, ele entrou bem no jogo, dentro das circunstâncias, da limitação do time, ele tentou. Ele não se escondeu da responsabilidade, fez o gol de empate,
que acabou sendo anulado, não por culpa dele, foi bem no gol, enfrentou bem o goleiro, bateu de esquerda, ele que é destro, né, o Ayrton. Então nada contra a entrada do Ayrton, mas não seria, na minha avaliação, no lugar do Lucas Paraíso, que era o atacante do Guarani que mais incomodava pela sua velocidade, pela sua iniciativa, a zaga da equipe do Operário. Então, um conceito regular para o Paraíso que para mim foi mal substituído. Agora Ayrton, que jogou todo o segundo tempo, foi o que mais finalizou. Chutou a 12 minutos, passou perto, chutou a 14, tentou, mas não foi legal o chute. O Ayrton, ele fez o gol, mas foi anulado pelo VAR. E a 53, Ayrton chutando, foi a defesa do jogo. E de trocando a mão o goleirão Rafael Santos para escanteio, Ayrton, Tigrão. Por tudo isso que você falou e pela pobreza técnica do time no jogo... conceito bom, eu votei nele como o craque do jogo. O Reinaldo entrou a 22 segundo tempo. O Reinaldo, ele foi cruzar 28 segundo tempo, mas pelo amor de Deus, um cruzamento horroroso. Horroroso o cruzamento dele. Porém, o Reinaldo que dá o toquito pro Caio Dantas a 37, o Caio Dantas perdeu, chutou pra fora. Reinaldo, Tigrão. E estava impedido no lance do gol, né? Isso, exatamente, aí é por causa dele. O impedimento é dele. Não é culpa dele, foi milimétrico, mas estava impedido. Conceito regular, entrou tentando também ali pela direita. Bom, esse volante Kaique, que veio do Botafogo do Rio, coitado, há 43 minutos, ele foi fazer um lançamento, mas isolou. A torcida queria morrer. O lançamento que ele deu. E teve uma também que ele foi matar a bola. Ele matou a bola assim, a bola saiu pra lateral. Pegou na canela. Pegou na canela. E a 43 foi o lançamento errado. E a 45 pegou na canela, foi pra lateral. Kaique. Entrou muito mal, conceito ruim. Diogo Matheus, que entrou a 4 segundo tempo no lugar do Jefferson, fez a lateral direita, participou de alguns cruzamentos, inclusive a assistência foi dele, o gol do Ayrton, que foi anulado. Né? Diogo Matheus, Tigrão. Conceito regular esse cara, Edu. O treinador, seja o Júnior, seja qualquer outro, tem que parar com esse negócio de inventar. O Diogo Matheus é bom jogador. Ele tem uma questão física, ele não consegue manter a mesma intensidade durante o jogo todo. Mas ele é um cara que sabe jogar, que cruza bem, que bate bem na bola, que tem uma boa bola parada. Você quer ver uma questão de falta? Eu sei que está adiantada, mas é muito rápido. Onde você vê o desconhecimento do treinador do elenco. Pô, o Guarani teve um escanteio do lado esquerdo, segundo tempo, né? Lado esquerdo. E ele manda um canhoto ir lá bater, que não acertou nenhum cruzamento. Esse canhoto é o Bruno Oliveira, com o Diogo Matheus em campo. Mas será que precisa ser gênio para imaginar que, como o Diogo Matheus bate muito bem na bola, e ele batendo com o pé direito do lado esquerdo, ele faz aquela curva no sentido do gol que complica a barbaridade para o goleiro e para a zaga? Tava em campo o Diogo Matheus, pega a bola, sai correndo, quer dizer, isso é no treinamento, ô moçada. Ó, o Diogo Matheus em campo, escanteio do lado esquerdo, é ele que bate. Foi lá, bateu aberto, bateu sem nenhuma consequência. O Bruno Oliveira, que aliás bateu vários escanteios e sempre nada aconteceu. Inclusive chegou a bater um a meia altura, com zagueiros altos na área. Então o Diogo Matheus é um cara que, dentro da realidade do elenco do Guarani, ele tem que ser titular. Ponto final. Ah, mas não vem bem. Mas vai improvisar o João Vitor? Eu acho que o time melhorou com a entrada do Diogo Matheus, inclusive com assistência para o gol. Foi anulado, mas a assistência foi precisa, regular. Muito bem, aqui foi 1-0 para o Operário, gol do Grêmio, hein? Gol do Grêmio, lá no Couto Pereira, Libertadores, Grêmio 1, Estudiantes 0, o Grêmio está indo para o primeiro lugar do gol. Já está classificado, tá? Mas tem que ganhar para ficar em primeiro, ter vantagem na próxima fase. Tigrão, 1 minuto e 15 segundos. Por tudo que dissemos, analisado e observado. Hoje o conceito do Júnior Rocha. Ruim, muito bem na coletiva, muito educado, um cara polido, tem boa cultura, né? Um cara, você vê que é um cara engajado, que não fala só a respeito de futebol, mas conceito ruim. Eu teria feito tudo diferente, teria sacado o João Vitor no intervalo, teria sacado o Bruno Oliveira, teria sacado o Marlon. Tudo no intervalo, 3 alterações. Teria vindo com o Diogo Matheus na direita, no lugar do João Vitor, puro e simples, mas não teria tirado o João Vitor não, teria empurrado o João Vitor para o ataque. Para o ataque, não tirado o João Vitor, desculpa. Tirava da lateral, botava no ataque e vinha com o Diogo Matheus. É isso que eu teria feito, falei isso aqui no intervalo, antes da bola rolar, né?
O Pedro Henrique teria que sair também com a entrada de um outro atacante, de repente do Rafael Freitas. Ele optou pelo Caio Dantas, tá ok. Mas eu também teria tirado o Bruno Oliveira e teria tirado o Marlon. Aí Marlon e Bruno Oliveira fora, Caio Dantas e o menino, o Rafael Freitas, no lugar de ambos. Mas ele não fez isso. Ele optou apenas e tão somente para colocar o Caio Dantas no lugar do Pedro Henrique, né? E veio com mais uma aí, veio com o Kaique, né? Veio com o Ayrton, perdão, no lugar do Lucas Paraíso. Errou ao tirar o Lucas Paraíso. Então, uma confusão. Você tem 2 laterais especialistas no banco e improvisa o seu atacante que talvez pudesse criar alguma coisa diferente. O Gustavo França hoje nem no banco, hein? Agora que eu vi, hein? Não estava no banco, nem não. No banco. Nem ele, nem o Ryan. Não sei se tem algum problema de contusão, eu não tenho informação. Mas para mim uma confusão no início, invenções, 3 zagueiros com estreia de um zagueiro que estava fora do país, que não tinha jogado nem um minuto, né? Com Bruno Oliveira e Marlon jogando muito lá na frente, os 2 volantes aqui tentando armar e errando tudo, um buraco gigantesco entre o meio-campo e o ataque, assistência 0, tira o Lucas Paraíso, que deveria ter continuado no jogo, mantém o João Vitor improvisado na lateral direita sem produzir. Então, a confusão, festival de erros. Respeito muito esse moço aí. Respeito muito. Futebol precisa de cara como ele, cara educado, cara ponderado, cara que respeita todo mundo, mas infelizmente não tá dando certo. Na Inter ele foi muito bem no Campeonato Paulista e no Guarani não deu certo. Eu acho que ele realmente tá demitido, não continua. Uma pena. E analisando a parte técnica, não tô falando do ser humano, não tô falando da carreira dele. Conceito ruim, Edu. Senhor Tigrão, 1 minuto e 15. Eu falei 1 minuto e 15. Senhor Tigrão, pro senhor um grande final de semana. Tudo de bom. Parabéns pela neta. Festa sensacional. 10 segundos pro encerramento, Tigrão. 10, 9, 8, 7, 6. Um abraço. Bom trabalho para você, para os companheiros amanhã. E até a próxima, se Deus quiser. Tigrão sem blusa, rapaz, tá pensando o quê? Corajoso, sensacional. Deixa eu correr aqui, eu tenho dia com a bola, hein? Tem o Grêmio jogando, o Inter vai jogar, tem seleção brasileira, teve Série B, o Amazonas marca com o Jô. Ele pagou a pensão, velho, pagou a pensão ontem, jogou hoje, fez o gol da vitória, volta já, agora 20-27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Mas já vamos lá, é o seguinte, olha. Série B, 9ª rodada. Ontem, Coritiba 4-2 no Santos, hein? 4-2, 4 Coritiba, 2 Ituano, perdão, não é no Santos. Coritiba 4, Ituano 2. Deixa eu corrigir aqui. O Rodrigo Gelado, 1-0 Coritiba. O Matheus Friso fez um gol espetacular no campo de defesa. Antes da meia-lua, ele bateu de lá daquele lugar e encobriu o Jefferson Paulino. Um golaço, que gol do Matheus Friso a 19 do primeiro tempo. 19, hein? Já estava 2-0. Aí a 43, o Leandro Damião, 3-0 Coritiba. Aí o Ian Rolim, gol do Ituano a 6 do segundo tempo. Brandão marcando a 24, gol do Coritiba a 24 do segundo tempo, 4-1 Coritiba, Brandão. E no finalzinho, o Vinícius Paiva, não foi bem no finalzinho, foi a 35 minutos do segundo tempo, Vinícius Paiva, gol do Ituano. Coritiba 4, Ituano 2. Dos últimos 12 jogos, desde o Paulista, o Ituano perdeu 10. Dos últimos 12, perdeu 10. O Ituano ganhou da Ponte, ganhou do Sport. O público ontem, 13.800. O Coritiba segue nas mãos de James Freitas, porque desde que foi demitido o Guto Ferreira, mas o James Freitas está firme lá. E o Novo Horizontino ontem ganhou do Santos, lá em Novo Horizonte, 3-1, perdeu o Peixe, o Fabrício Daniel, 1-0 no Novo Horizontino, o Pituca empatou para o Santos, o Reberson 2-1 e o Rafael Donato 3-1 no Novo Horizontino, com público de 8.263, porque é o Santos, porque público em Novo Horizonte é muito difícil, 239 mil de renda. Hoje lá em Manaus, Amazonas e Brusque, o Sassá de bicicleta. 1-0 Amazonas. Depois o Elisol empatou para o Brusque. O Ellison, ou Velisson, que nome exótico. Bom, empatou, gol do Brusque.
E aí aos 44, Jô, ex-Corinthians, seleção brasileira, ele mesmo. Jô, 44 segundo tempo, gol do Amazonas, Amazonas 2, Brusque 1. E não foi na Arena Amazonas não, foi no estádio Carlos Zamit, esse jogo aí, tá? Você acompanhou aqui, Guarani 0, Operário 1, gol do Maxwell a 40 do primeiro tempo, com público de 2.831. Amanhã, 16 horas, Avaí Chapecoense, 18h30, América e Ponte, começa às 17 horas o Concentração, 5 da tarde, hein? O Concentração, e quem narra amanhã, 18h30, é Leandro Borges. Na segunda-feira, 19 horas no Oba, tem Vila e Ceará, 21h30, Arena Pernambuco, Sport Paysandu, 2 jogos na segunda-feira. E na terça, só que termina a rodada, com Mirassol e Goiás, às 19h. A partir da CRB e Botafogo de Ribeirão Preto não vai acontecer, porque o CRB está na final aí da Copa Nordeste. Amanhã tem uma partida isolada no Brasileirão, Criciúma e Cuiabá. É 16 horas, tá? O Brasileirão volta com tudo na terça, depois na quarta-feira, jogo da Seleção Brasileira, explico já já, e na quinta-feira, o restante da rodada do Brasileirão. Destaque para Palmeiras e Vasco na quinta. Na quinta tem Inter e São Paulo. Tem na terça Atlético Goianiense e Corinthians, e é isso aí. Olha, é o seguinte, na Série C, estão jogando, a Ferroviária está jogando na cidade lá de Araraquara, tá? Tá jogando lá contra o Aparecidense. Amanhã, o outro paulista na Série C, o São Bernardo. São Bernardo joga amanhã, 19 horas contra o Remo. Tá 0x0 intervalo, hein? Intervalo Araraquara, Ferroviária 0, Aparecidense também 0. Na Série D de dado, os paulistas estão no grupo 7. São 8 grupos na Série D, 8 grupos de 8 equipes. Então tivemos hoje Santo André 0, Pouso Alegre também 0, lá em Santo André. O São José jogou em Patrocínio contra o Patrocinense e perdeu. Patrocinense 2, São José 1 e o Água Santa em casa perdeu, jogou em Diadema. Água Santa 0, Costa Rica do Mato Grosso do Sul 2. E a líder e invicta Inter de Limeira joga amanhã, 18h30, em Maringá, contra o Maringá, interior do Paraná. Olha, Libertadores, nós estamos aí em andamento, segundo tempo, lá no Couto Pereira, gol do Cristaldo, Grêmio 1, Estudiantes 0. O Grêmio já está classificado, mas com essa vitória, o Grêmio vai ficando em primeiro lugar. O Grêmio já está classificado mesmo que perca, mas com essa vitória ele tem que ganhar. Se empatar, vai ficar em segundo. Se ganhar, em primeiro. Então, nesse momento, ficando em primeiro no grupo C, o Grêmio, ele tá pegando o Peñarol, tá? Se o Grêmio não ganhar, pega o Fluminense. Já foi o sorteio, o Atlético Mineiro vai pegar o São Lourenço, o São Paulo vai pegar o Nacional do Uruguai, o confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo do Rio, e o Flamengo vai pegar o Bolívar. É isso aí. Bom, na Sul-Americana, 21h30, em Caxias, hoje tem Internacional e Delfim do Equador. O Inter, ele não tem como, porque na Sul-Americana só o primeiro colocado é que se classifica. O Inter, ele está empatado em segundo com o próprio Delfim, tem que ganhar. Se der empate, o Inter está fora, eliminado por completo. Se o Inter vencer, ele vai para uma repescagem da Sul-Americana, chamada de playoffs de oitavas de final. No playoff já estão Bragantino, Atlético Paranaense e o Cuiabá. Esses 3 terminaram em segundo nos seus grupos na Sul-Americana. E já estão nas oitavas de final da Sul-Americana, terminado em primeiro nos seus grupos Fortaleza, Corinthians e o Cruzeiro. 22 horas, tem Brasil e México, seleção brasileira daqui a pouco, no Texas, Brasil e México. Na quarta-feira, em Orlando, 20 horas, horário de Brasília, é Brasil e Estados Unidos. E o Brasil estreia no Copa América, dia 24, uma segunda-feira, 10 da noite, Brasil e Costa Rica. E amanhã, para encerrar, a Copa Nordeste, é o final, hein? 18h30, lá no Rei Pelé, CRB e Fortaleza. No primeiro jogo no Castelão, Fortaleza 2, CRB 0, gols de Moisés e Lucero.
E o que acontece? Fortaleza pode perder por diferença de um gol que conquista a Copa do Nordeste e aí entra na terceira fase da Copa do Brasil o ano que vem. O técnico do Fortaleza é o Vojvoda, né, o argentino. Ele tem 235 jogos pelo Fortaleza, é o que mais dirigiu o Fortaleza na história. E o Daniel Paulista, ex-Guarani, técnico no CRB, está com 93. Amanhã vai fazer 94 jogos à frente do CRB. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Meus amigos, final do apito final. Muito obrigado a Gil Kleber, o chefe da técnica aqui, Gabriel Ribeiro, meu anjo da guarda. Obrigado, Gabrielzinho. Muito obrigado, Pedro Piscinato. Obrigado, Pedrão, no YouTube. E também ao Lucas Pessoa na Central Técnica e Gilberto Sufi na técnica externa. Roger Williams, na Rua aqui, Guarani 0, Operário 1. Comentários de Mestre Tigrão e reportagens de Vladimir Catarino. Gente, eu volto amanhã às 17 horas, o Concentração de América e Ponte, que começa às 18h30 com a narração do Boris. A todos uma ótima noite de sábado, um bom domingo e até daqui a pouquinho. Amanhã, 5 da tarde, 5 da tarde, eu volto! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio